Lusoteca. Capítulo 1. No dia 24 de maio de 1863, um domingo, o meu tio, o professor Lidenbrock, voltou precipitadamente para sua pequena casa situada na Königstrasse, número 19, uma das mais antigas ruas dos velhos bairros de Hamburgo. A boa Marta deve ter pensado que estava muito atrasada, pois o jantar mal começava a levantar fervura no fogão da cozinha. Bem, pensei eu, se o meu tio tem fome, ele que é o mais impaciente dos homens vai soltar rugidos de cólera. E já o Sr. Lidenbrock? Exclamou a boa Marta estupefata, entreabrindo a porta da casa de jantar. Sim, Marta, é ele, mas o jantar tem o direito de não estar ainda pronto, pois não são 2 horas. Acaba de dar em São Miguel a meia hora depois do meio-dia. Então por que voltará para casa o Sr. Lidenbrock? Ele nolo dirá, provavelmente. Lá vem! Eu vou-me embora, Sr. Axel, e o senhor que se entenda com ele. E a boa Marta voltou ao seu laboratório culinário. Fiquei só. Mas entender-me com o mais irascível dos professores era o que o meu caráter, um pouco indeciso, não permitia. Desse modo, preparava-me para prudentemente refugiar-me no meu quartinho nos altos da casa, quando a porta da rua gemeu nos gonzos. Grandes passadas fizeram ranger os degraus das escadas de madeira, e o dono da casa, atravessando a casa de jantar, precipitou-se para o seu gabinete de trabalho. Durante a sua rápida passagem, tinha atirado para um canto a sua bengala com castão em forma de quebra-nozes e para cima da mesa o seu chapéu de pelo, ao mesmo tempo que dizia ao sobrinho estas palavras retumbantes. Axel, segue-me! Ainda eu não tivera tempo de me mexer e já o professor gritava num tom de impaciência. Então, ainda que não estás? Precipitei-me para o gabinete do meu temível tutor. Otto Lidenbrock não era um homem mau, concordo da melhor vontade, mas a não ser que se deem nele algumas mudanças improváveis, morrerá na pele de um terrível original. Era professor em Johannium e dava aulas de mineralogia, durante as quais se encolerizava regularmente 1 ou 2 vezes. Não que ele se preocupasse em ter alunos assíduos às suas lições, nem com o grau de atenção que eles lhe concediam, nem com o êxito que eles pudessem obter. Esses pormenores não o preocupavam nada. Ele dava aulas subjetivamente, conforme uma expressão da filosofia alemã para si, e não para os outros. Era um sábio egoísta, um poço de ciência que não admitia que lhe tirassem nada. Numa palavra, um avarento. Há alguns professores deste gênero na Alemanha. Infelizmente, o meu tio não tinha grande facilidade de expressão. Não digo na intimidade, mas pelo menos quando falava em público, e tratava-se de um defeito terrível para um orador. Com efeito, nas suas demonstrações no Johannium, muitas vezes o professor calava-se de repente. Lutava contra uma palavra recalcitrante que não queria deslizar por entre os seus lábios, uma dessas palavras que resistem, se enchem e acabam por sair sob a forma pouco científica de uma praga. Isso fazia com que ele se encolerizasse. Ora, existem na mineralogia muitas denominações semigregas, semilatinas, difíceis de pronunciar, palavras rudes que arranhariam os lábios de um poeta. Não quero dizer mal dessa ciência, longe de mim. Mas quando nos encontramos na presença de cristalizações romboédricas, tungstatos de magnésio e de titanatos de zicórnio, a língua mais hábil tem o direito de emperrar. Na cidade, era conhecida essa perdoável deficiência do meu tio, e troçavam dela, esperando pelas passagens perigosas. Ele enfurecia-se com isso e as pessoas riam, que não era de muito bom gosto, mesmo para alemães. E se havia sempre grande afluência às aulas de Lidenbrock, quantos não iriam ali apenas para rirem das cóleras do professor? Fosse como fosse, o meu tio, nunca deixarei de o dizer, era um verdadeiro sábio.
Apesar de muitas vezes partir as suas amostras e fazer as experiências com demasiada brusquidão, ele juntava ao gênio do geólogo a visão do mineralogista. Com o seu martelo, a sua ponta de aço, a sua agulha com ímã, o seu maçarico de sopro e o seu frasco de ácido nítrico, era de fato um homem muito forte. Pela fratura, aspecto, dureza, som, cheiro e gosto de um mineral qualquer, ele classificava-o sem hesitar entre as 600 espécies que a ciência conta atualmente. Assim, o nome de Lidenbrock era aplaudido nos ginásios e associações nacionais. Os senhores Humphrey David de Humboldt, os capitães Franklin e Sabine, não deixaram de o visitar quando passaram por Hamburgo. Os senhores Becquerel, Ebelman, Brester, Dumas, Milne Edwards, Saint Clair Deville gostavam de o consultar sobre as mais palpitantes questões da química. Essa ciência devia-lhe boas descobertas, e em 1853 surgira em Leipzig um tratado de cristalografia transcendente, escrito pelo professor Otto Lidenbrock, grande em fólio ilustrado, que, no entanto, não cobriu as despesas. Acrescente-se a isto que o meu tio era conservador do Museu de Mineralogia do Sr. Struve, embaixador da Rússia, dono de uma coleção preciosa, de fama europeia. Era, portanto, esta a personagem que me interpelava com tanta impaciência. Imaginem um homem alto, magro, com uma saúde de ferro e com os cabelos de um louro juvenil que lhe tiravam uns bons 10 anos aos seus 50. Os seus grandes olhos azuis rolavam sem cessar atrás dos óculos de grossas lentes. O seu nariz, comprido e delgado, assemelhava-se a uma lâmina afiada. As más línguas diziam que ele era magnético e atraía a limalha de ferro. Pura calúnia. Ele só atraía o tabaco, e em grande abundância, diga-se em abono da verdade. Quando eu tiver acrescentado que o meu tio fazia passeios matemáticos por uma distância de meia toesa, e se eu disser que caminhava com os punhos fechados, sinal de um temperamento impetuoso, ficarão a conhecê-lo suficientemente para não se mostrarem muito desejosos da sua companhia. Vivia na sua casa de Königstrasse, uma habitação metade em madeira, metade em tijolo, de empena dentada. Dava para um desses canais sinuosos que se cruzam no meio do mais antigo bairro de Hamburgo, que o incêndio de 1842 felizmente respeitou. A velha casa estava um pouco inclinada, é verdade, e estendia a barriga para os transeuntes. Tinha o teto inclinado sobre a orelha, como o boné dos estudantes de Tugendbund. De fato, o aprumo das suas linhas deixava muito a desejar, mas, em suma, a pequena casa ia se aguentando bem graças a um velho olmo, vigorosamente encastoado na fachada, que na primavera fazia entrar os seus arbustos em flor através dos vidros das janelas. O meu tio não deixava de ser rico para um professor alemão. A casa pertencia-lhe na totalidade, continente e conteúdo. O conteúdo era a sua afilhada Grauben, jovem de 17 anos, a boa Marta e eu. Na minha dupla qualidade de sobrinho de órfão, tornei-me ajudante preparador nas suas experiências. Confesso que mordi com apetite as ciências geológicas. Tinha sangue de mineralogista nas veias e nunca me aborrecia na companhia das minhas preciosas pedras. Resumindo, podia viver e ser feliz na casa de Königstrasse, apesar das impaciências do seu proprietário, pois, apesar de uma maneira um pouco brusca, não deixava de gostar de mim. Mas o meu tio era um homem que não sabia esperar e era mais apressado que a própria natureza. Quando em abril ele plantara resedas nos seus vasos de faiança da sala, ia todas as manhãs puxar-lhes pelas folhas a fim de apressar o crescimento. Com tal original, só me restava obedecer. Apressei-me, pois, a correr para o seu gabinete. Capítulo 2. O gabinete era um verdadeiro museu.
Todos os exemplares do reino mineral se encontravam ali, catalogados na mais perfeita ordem, seguindo as 3 grandes divisões de minerais inflamáveis, metálicos e litóides. Como eu os conhecia, a esses bibelôs da ciência mineralógica! Quantas vezes, em vez de brincar com rapazes da minha idade, eu limpara o pó aquelas grafites, antracites, hulhas, lenhites, turfas. E os betumes, as resinas, os sais orgânicos que era necessário preservar do mínimo grão de poeira. E os metais, desde o ferro ao ouro, cujo valor relativo desaparecia perante a igualdade absoluta dos espécimes científicos. E todas essas pedras, que teriam chegado para reconstruir a casa de Königstrasse, mesmo com um belo quarto a mais que me serviria tão bem. Contudo, ao entrar nesse gabinete, eu não pensava em nenhuma dessas maravilhas. Só o meu tio me ocupava o pensamento. Ele mergulhara no seu grande cadeirão de veludo de Utrecht e tinha nas mãos um livro que ele considerava com a maior admiração. "Que livro! Que livro!" exclamava. Aquela exclamação fez-me lembrar que o professor era também bibliômano nos seus momentos de lazer. Mas um livro adquiria um valor inapreciável a seus olhos desde que fosse impossível de encontrar, ou pelo menos ilegível. "Vem ver", disse-me ele. "Vem ver o inestimável tesouro que encontrei esta manhã ao revistar a loja do judeu Hevelius." "Magnífico", respondi com falso entusiasmo. Com efeito, para que tanto entusiasmo com um velho em quarto, cuja capa parecia feita de vitela grosseira, um velho alfarrábio amarelado de onde pendia uma fita descolorida? No entanto, as interjeições de admiração do professor continuavam. "Vês", dizia ele, fazendo a si mesmo as perguntas e dando as respostas. "Não é belo? Sim, é admirável. E que encadernação! Este livro abrirá facilmente? Sim, pois fica aberto em qualquer página. Mas fechará bem? Sim, pois a capa e as folhas formam um todo bem unido, sem se separarem em nenhum sítio. E esta lombada, que não tem a mais pequena fenda após 700 anos de existência? Ah, e uma encadernação da qual Bozerian, Kloss ou Purgold se sentiriam orgulhosos." Falando assim, o meu tio abria e fechava sucessivamente o velho alfarrábio. Eu não podia deixar de o interrogar sobre o seu conteúdo, apesar disso não me interessar absolutamente nada. "Qual é então o título desse maravilhoso volume?" perguntei com um interesse demasiadamente entusiástico para não ser fingido. "Esta obra", respondeu meu tio animando-se, "é o Heimskringla, de Snorre Sturluson, o famoso autor finlandês do século XII. É a crônica dos príncipes noruegueses que reinaram na Islândia." "Na verdade!" exclamei com o maior entusiasmo possível. "E é sem dúvida numa tradução para alemão?" "Bem", ripostou vivamente o professor, "uma tradução. E para que queria eu a tradução? Trata-se da obra original, na língua islandesa, esse magnífico idioma, rico e simples, que permite as combinações gramaticais mais variadas e numerosas modificações de palavras." "Como o alemão", insinuei eu muito oportunamente. "Sim", respondeu meu tio, encolhendo os ombros. "Sem dizer que a língua islandesa admite os 3 gêneros como o grego e declina os nomes próprios como o latim." "Ah!" exclamei um pouco agitado na minha indiferença. "E são belos os caracteres desse livro?" "Caracteres? Mas quem te falou de caracteres, infeliz Axel? Ah, tomas isto por um livro impresso? Mas, ignorante, é um manuscrito, e um manuscrito rúnico." "Rúnico?" "Sim. E agora, queres que te explique o sentido da palavra?" "Deus me livre", repliquei com a entonação de um homem ofendido no seu amor próprio. Contudo, o meu tio continuava a falar e a instruir-me, contra minha vontade, em coisas que eu não tinha o mínimo interesse em conhecer. "Os runas", continuou ele, "são caracteres de escrita usados outrora na Islândia
e, segundo a tradição, foram inventados pelo próprio Odin. Mas observa, admira, ímpio, estes sinais saídos da imaginação de um deus. Por falta de réplica, juro que me ia prosternar, gênero de resposta que deve agradar tanto aos deuses como aos reis, pois tem a vantagem de nunca os embaraçar, quando um incidente veio desviar o curso da nossa conversa. Foi o aparecimento de um pergaminho imundo que deslizou do manuscrito e caiu no chão. O meu tio precipitou-se sobre aquela ninharia com uma avidez fácil de compreender. Um velho documento fechado há tempos imemoriais, num velho livro não podia deixar de ter a seus olhos um alto preço. "Que é isto?" exclamou. E ao mesmo tempo abria cuidadosamente sobre a mesa um pedaço de pergaminho com o comprimento de 5 polegadas e a largura de 3, sobre o qual se viam, em linhas transversais, caracteres incompreensíveis. Eis o facsímile exato. Tenho empenho em dar a conhecer estes sinais bizarros, pois foram eles que levaram o professor Lidenbrock e este seu sobrinho a realizar a mais estranha expedição do século XIX. O professor ficou durante algum tempo a olhar para os estranhos sinais. Depois disse, tirando os óculos: "São caracteres rúnicos. Estes sinais são absolutamente idênticos aos do manuscrito de Snorre Sturluson. Mas que pode significar isto?" Como os sinais de escrita rúnica me pareciam uma invenção dos sábios para mistificar o pobre mundo, não fiquei aborrecido por ver que o meu tio não os compreendia. Pelo menos assim me parecia, pelo movimento dos seus dedos que começavam a agitar-se terrivelmente. "No entanto, é islandês antigo", murmurava ele entre dentes. E o professor Lidenbrock devia saber bem o que dizia, pois era conhecido como um verdadeiro poliglota. Não que falasse correntemente as 2.000 línguas e os 4.000 dialetos empregados à superfície do globo, mas, enfim, conhecia sua boa parte deles. Ia certamente vê-lo entregar-se à impetuosidade do seu temperamento devido àquela dificuldade e previa uma cena violenta quando soaram as 2 horas no relógio colocado sobre a chaminé. Imediatamente, a boa Marta abriu a porta do gabinete dizendo: "A sopa está na mesa." "A sopa que vá para o diabo!" exclamou meu tio, "e mais aqueles que a comerem." Marta fugiu e eu seguia, e sem saber como, encontrei-me sentado no meu lugar habitual na mesa da casa de jantar. Esperei alguns instantes. O professor não apareceu. Era a primeira vez que eu soubesse que ele faltava à solenidade do jantar. E que jantar! Uma sopa, uma omeleta de presunto temperada com azedas e noz moscada, vitela com compota de ameixas e como sobremesa camarões com açúcar, tudo regado por um bom vinho de Moselle. Era o que aquele velho papel ia custar ao meu tio. Por minha fé que eu, na qualidade de sobrinho dedicado, julguei-me obrigado a comer por mim e por ele. Foi o que fiz, com consciência. "Nunca vi coisa semelhante", dizia a boa Marta. "O Sr. Lidenbrock sem vir para a mesa? É incrível. É presságio de qualquer acontecimento grave", continuava a dizer a velha criada, abanando a cabeça. Na minha opinião, aquilo não pressagiava nada, a não ser uma cena terrível quando meu tio descobrisse que o jantar dele havia sido devorado. Estava eu no meu último camarão, quando uma voz retumbante me arrancou as delícias da sobremesa. Fui de um salto da sala de jantar ao gabinete. Capítulo 3. "É indubitavelmente escrita rúnica", dizia o professor, franzindo o sobrolho. "Mas há aqui um segredo, e hei de descobri-lo, senão..." Um gesto violento concluiu seu pensamento. "Senta-te aí", acrescentou, indicando-me a mesa com a mão, "e escreve." Num instante fiquei pronto. "Agora vou ditar-te cada letra do nosso alfabeto que corresponde a um destes caracteres islandeses. Veremos o que isso dará. Mas, por São Miguel, toma cuidado em não te enganares." O ditado começou.
Apliquei-me o melhor possível e o meu tio foi me ditando letra após letra, após o que se formou a incompreensível sucessão de palavras que se segue. Quando acabei este trabalho, o meu tio pegou vivamente na folha e examinou-a longamente, com atenção. Que é que isto quer dizer? Repetia ele maquinalmente. Por mais que eu desejasse, eu também não poderia dizer-lhe nada a esse respeito. De resto, o meu tio não me interrogou e continuou a falar consigo mesmo. É o que nós chamamos um criptograma, dizia ele, no qual o sentido se encontra oculto nas letras misturadas aparentemente ao acaso e que convenientemente dispostas formariam uma frase inteligível. Quando penso que talvez se encontre aqui uma explicação ou a indicação de uma grande descoberta. Por minha parte, eu pensava que não havia ali absolutamente nada, mas prudentemente guardei para mim a minha opinião. O professor pegou então no livro e no pergaminho e comparou-os. Estas duas escritas não foram feitas pela mesma mão, disse ele. O criptograma é posterior ao livro e aqui está a prova irrefragável. Com efeito, a primeira letra é um duplo M, que se procuraria em vão no livro de Thorleson, pois só foi acrescentada ao alfabeto islandês no século XIV. Assim, há pelo menos 200 anos entre esse manuscrito e o documento. Concordo que isso me pareceu muito lógico. Sou, portanto, levado a pensar, continuou meu tio, que um dos proprietários deste livro terá traçado estes caracteres misteriosos. Mas quem teria sido esse homem? Não teria ele escrito o seu nome em qualquer canto do manuscrito? O meu tio tirou os óculos, pegou numa potente lupa e examinou atentamente as primeiras páginas do livro. No verso da segunda, a do rosto, descobriu uma espécie de nódoa que dava a impressão de uma mancha de tinta. No entanto, examinando-a de perto, distinguiam-se alguns caracteres semi-apagados. O meu tio compreendeu que se tratava de algo importante e, com a ajuda da sua grande lupa, acabou por reconhecer os seguintes sinais de escrita rúnica que leu sem hesitar. Arne Saknussemm! Exclamou em tom triunfante. Mas é um nome islandês, o de um sábio do século XVI, um alquimista célebre. Olhei para o meu tio com alguma admiração. Estes alquimistas, continuou ele, Avicenne, Bacon, Llull, Paracelso, eram os verdadeiros, os únicos sábios da sua época. Fizeram descobertas de que nós temos o direito de admirar. Terá Saknussemm escondido sob este criptograma incompreensível alguma invenção surpreendente? Deve ser assim, é com certeza. A imaginação do professor inflamava-se perante tal hipótese. Sem dúvida, ousei responder, mas que interesse poderia ter esse sábio em esconder assim qualquer descoberta maravilhosa? Por quê? Por quê? Como hei de sabê-lo? Galileu não agiu assim com respeito a Saturno? De resto, veremos. Eu hei de saber o segredo deste documento, ou não comerei nem dormirei sem o ter adivinhado. Ah! Exclamei de mim para mim. Nem tu, Axel, continuou ele. Que diabo, pensei. Ainda bem que jantei por dias. E antes de tudo, acrescentou meu tio, é preciso descobrir a chave do criptograma. Não deve ser difícil. Ao ouvir estas palavras, ergui vivamente a cabeça. O meu tio continuou seu solilóquio. Nada mais simples. Há neste documento 132 letras, 79 consoantes e 53 vogais. Ora, é mais ou menos segundo essa proporção que se formaram os vocábulos dos idiomas meridionais, ao passo que os do norte são infinitamente mais ricos em consoantes. Trata-se, portanto, de um idioma do meio-dia. Estas conclusões eram muito justas. Mas que língua será? Era o que eu esperava que o meu sábio tio descobrisse. E, entretanto, ele revelava-se um profundo analista. Esse Saknussemm, continuou, era um homem ilustrado. Ora, desde que não escrevia na sua língua materna, devia escolher de preferência a língua corrente entre os espíritos cultos do século XVI, isto é, o latim.
Se me enganar, poderei tentar o espanhol, o francês, o italiano, o grego e o hebraico, mas os sábios do século XVI escreviam geralmente em latim. Tenho, portanto, o direito de dizer a priori: isto é latim. Dei um salto na cadeira. As minhas recordações de latinista revoltavam-se contra a pretensão de que aquele amontoado de palavras barrocas pudesse pertencer à doce língua de Virgílio. Sim, latim, disse o meu tio, mas latim confuso. Ainda bem que o dizes, pensei eu, e se conseguires decifrá-lo, muito esperto serás. Observemos bem, disse ele, pegando de novo na folha na qual eu tinha escrito. Eis uma série de 132 letras que se apresentam sob uma desordem aparente. Há palavras que só têm consoantes, como a primeira, M-R-Nels, outras há em que, pelo contrário, as vogais abundam. A quinta, por exemplo, ONTF, ou a penúltima, Ozeibo. Ora, essa disposição não foi de certo combinada. É dada matematicamente pela razão desconhecida que presidiu a sucessão dessas letras. Parece-me certo que a frase primitiva foi escrita regularmente e depois oculta segundo uma regra que é necessário descobrir. Quem possuir a chave desta cifra poderá lê-la corretamente. Mas qual será essa chave? Axel, tens essa chave? Não respondi a essa pergunta, e por uma boa razão. O meu olhar tinha pousado num encantador retrato suspenso da parede, o retrato de Grauben. A pupila do meu tio encontrava-se então em Altona, em casa de uns parentes. E a sua ausência tornava-me muito triste, pois, posso confessá-lo agora, a bonita Grauben e o sobrinho do professor amavam-se com toda a paciência e toda a tranquilidade alemãs. Tínhamos ficado noivos às escondidas do meu tio, demasiadamente geólogo para compreender tais sentimentos. Grauben era uma jovem encantadora, loura, de olhos azuis, com um caráter grave e um espírito sério, mas não me amava menos por isso. Por minha parte, adorava-a, se esse verbo existe na língua germânica. A imagem da minha linda apaixonada tinha-me, portanto, lançado para fora do mundo das realidades e fez-me entrar no das quimeras, no das recordações. Revi a fiel companheira dos meus trabalhos e prazeres. Todos os dias ela ajudava-me a arrumar as preciosas pedras do meu tio. Punha-lhes etiquetas. Grauben era uma sábia mineralogista. Tinha mais conhecimento sobre o assunto que muitos professores. Gostava de aprofundar as árduas questões da ciência. Que agradáveis horas nós tínhamos passado a estudarmos juntos. Como eu muitas vezes invejava a sorte dessas pedras insensíveis que ela acariciava com as suas mãos encantadoras. Depois, quando chegava a altura de nos distrairmos um pouco, saíamos ambos. Metíamos pelos caminhos cobertos de erva de Alster e dirigíamos-nos ao velho moinho, que tão bom efeito fazia na extremidade do lago. Enquanto caminhávamos de mãos dadas, íamos conversando. Eu contava-lhe coisas que a faziam rir com vontade. Chegávamos assim às margens do Elba e depois de termos cumprimentado os cisnes que nadam entre os grandes nenúfares brancos, voltávamos ao cais no barco a vapor. Estava eu nessa altura do meu sonho quando meu tio, batendo com o punho na mesa, me trouxe violentamente à realidade. Vejamos, disse ele, a primeira ideia que nos deve ocorrer para alterar o sentido de uma frase é, creio eu, escrever as letras verticalmente em vez de o fazer horizontalmente. Bonito, pensei eu. Vamos ver o efeito que isso produz. Axel, escreve uma frase qualquer neste bocado de papel. Mas em vez de dispores as letras atrás umas das outras, põe-nas em colunas verticais, de modo a agrupá-las em número de 5 ou 6. Compreendi do que se tratava e escrevi imediatamente de cima para baixo. Amoit, Emoit, Omin, Hapek, Uenag, Raub, En.
Bom, disse o professor sem ter lido. Agora, dispõe essas palavras numa linha horizontal. Obedeci e obtive a frase seguinte. Aeurn aea. Onpnu eabe. Tenten kchi. Perfeito, disse o meu tio, arrancando-me o papel das mãos. Isto já tem o aspecto do velho documento. As vogais estão agrupadas, assim como as consoantes, na mesma desordem. Há até maiúsculas no meio das palavras, bem como vírgulas, tal como no pergaminho de Saknussemm. Não me pude impedir de achar estas observações bastante engenhosas. Ora, disse o meu tio dirigindo-se diretamente a mim, para ler a frase que tu acabas de escrever e que eu não conheço, bastar-me-á começar pela primeira letra de cada palavra, depois a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente. E o meu tio, com grande espanto seu e sobretudo meu, leu. Amo-te muito, minha pequena Grauben. Hem! Exclamou o professor. Sim, sem se dar por isso, como apaixonado desajeitado, eu traçara aquela frase comprometedora. Ah, tu gostas da Grauben? Perguntou meu tio, numa verdadeira entoação de tutor. Sim, não, balbuciei eu. Ah, tu gostas da Grauben? Repetiu ele maquinalmente. Pois bem, apliquemos o meu método ao documento em questão. E o meu tio, voltando a cair na sua absorvente contemplação, esqueceu rapidamente as minhas imprudentes palavras. Digo imprudentes, pois o cérebro do sábio não podia compreender as coisas do coração. Mas, felizmente, o documento fez-lhe esquecer tudo. No momento de fazer a sua experiência capital, os olhos do professor Lidenbrock lançavam raios através dos seus óculos. Os seus dedos tremiam enquanto ele pegava no velho pergaminho. Estava seriamente comovido. Por fim, tossiu fortemente com voz grave, começando pela primeira letra e depois pela segunda de cada palavra, ditou-me a série seguinte. Concluindo, confessarei que também estava emocionado. Aquelas letras, ditadas uma a uma, não apresentavam nenhum sentido para mim. Esperei, portanto, que o professor deixasse sair pomposamente dos seus lábios uma frase de magnífica latinidade. Mas quem teria podido prevê-lo? Um violento soco sacudiu a mesa, a tinta espalhou-se e a pena escapou-se-lhe das mãos. Não é isto! Exclamou meu tio. Isto não faz sentido! Depois, atravessando o gabinete como uma bala, desceu a escada como uma avalanche, precipitou-se para a rua e afastou-se velozmente. Capítulo 4. Ele saiu? Perguntou Marta, acorrendo ao ruído da porta da rua que, violentamente fechada, sacudira toda a casa. Sim, respondi eu, ele saiu. E o jantar? Perguntou a velha criada. Não janta? E a ceia? Não ceia? Como? Disse Marta, juntando as mãos. Não, boa Marta, ele não voltará a comer, nem ninguém nesta casa. O meu tio põe-nos à dieta até que tenha decifrado um velho alfarrábio que é absolutamente indecifrável. Jesus, então só nos resta morrer de fome? Não ousei confessar que com um homem tão excêntrico como meu tio, era a sorte que nos esperava. A velha criada, seriamente alarmada, voltou para sua cozinha, gemendo. Quando fiquei sozinho, tive a ideia de ir contar tudo a Grauben. Mas como sair de casa? O professor podia voltar de um momento para o outro? E se ele me chamasse? Se quisesse continuar o trabalho de decifração, que nem o velho Édipo conseguiria realizar com êxito? E se eu não estivesse ali para responder ao seu chamamento, que sucederia? O mais sensato era ficar. Justamente, um mineralogista de Besançon acabara de nos enviar uma coleção de geódes silicosas que era necessário classificar. Pus mãos à obra. Separei, pus etiquetas e coloquei na vitrina todas essas pedras côncavas,
dentro das quais se agitavam pequenos cristais. No entanto, essa ocupação não me absorvia. O velho documento não deixava de me preocupar estranhamente. A cabeça fervia-me e sentia-me tomado de uma vaga inquietação. Tinha o pressentimento de uma catástrofe próxima. Ao fim de uma hora, as minhas geodes estavam ordenadamente arrumadas. Deixei-me então cair no grande cadeirão de veludo de Utrecht, com os braços pendentes e a cabeça inclinada para trás. Acendi o meu cachimbo de comprido cano curvo, cujo fornilho esculpido representava uma ninfa descansadamente estendida. Depois, diverti-me a seguir o processo de carbonização que a pouco e pouco fazia da ninfa uma verdadeira negra. De tempos a tempos, procurava detectar passos na escada. Mas não. Onde poderia estar o meu tio nesse momento? Imaginava-o correndo sob as belas árvores da estrada de Altona, gesticulando, batendo na parede com a sua bengala, afastando os arbustos com violência, arrancando as flores dos cardos e perturbando o repouso das cegonhas solitárias. Regressaria triunfante ou desencorajado? Quem venceria? O segredo ou ele? Interrogava-me assim e, maquinalmente, agarrei entre os meus dedos a folha de papel na qual se via a incompreensível série de letras traçadas por mim. Dizia para mim próprio: o que é que isto significa? Tentei agrupar aquelas letras de maneira a formar palavras. Impossível. Quer as reunisse em grupos de 2, 3, 5 ou 6, continuava tudo a ser absolutamente ininteligível. As letras 14, 15 e 16 formavam realmente a palavra inglesa ice. A 80ª, a 85ª e a 86ª formavam a palavra sun. Finalmente, na terceira linha do documento, observei também as palavras latinas rota, mutabile, ira, nec e atra. Que diabo, pensei. Estas últimas palavras parecem dar razão ao meu tio sobre a língua do documento. Também na quarta linha vi a palavra latina ludo, que se traduz por madeira sagrada. É verdade que na terceira linha se lê a palavra tabiled, de ressonância perfeitamente hebraica. E na última linha os vocábulos mer, arc, merre, puramente franceses. Era de fazer perder a cabeça. 4 idiomas diferentes naquela frase absurda. Que relação podia existir entre as palavras gelo, senhor, cólera, cruel, madeira sagrada, mutável, mãe, arco ou mar? Só a primeira e a última se aproximavam facilmente. Nada de espantar que num documento escrito na Islândia se falasse de um mar de gelo, mas daí a compreender o resto do criptograma era outra coisa. Debatia-me, portanto, com uma dificuldade insolúvel. O meu cérebro ardia e eu sentia os olhos piscarem sobre a folha de papel. As 132 letras pareciam voar à minha volta, como essas lágrimas de prata que deslizam pelo ar em redor da nossa cabeça quando o sangue lá sobe vertiginosamente. Sentia-me tomado de uma espécie de alucinação. Abafava, precisava de ar. Abanava-me maquinalmente com a folha de papel, cuja face e verso se apresentavam sucessivamente ao meu olhar. Qual não foi a minha surpresa quando, ao abanar-me, no momento em que as costas da folha se apresentavam perante os olhos, vi aparecerem palavras perfeitamente legíveis, palavras latinas, entre outras, crateren e terrestre. De súbito, fez-se claro no meu espírito. Esses indícios fizeram-me antever a verdade. Eu descobrira a chave do enigma. Para compreender o manuscrito, não era sequer necessário lê-lo através das costas da folha. Não, tal como estava, tal como me fora ditado, podia ser corretamente lido. Todas as engenhosas combinações do professor se realizavam. Ele tinha razão quanto à disposição das letras, razão quanto ao idioma do documento. Era preciso um nada para ler de uma ponta a outra aquela frase latina, e esse nada era-me revelado pelo acaso,
Compreende-se como me senti comovido. Os meus olhos perturbaram-se. Não podia ler. Tinha estendido a folha de papel sobre a mesa. Bastava-me deitar-lhe um olhar para me tornar senhor do segredo. Por fim, consegui acalmar a agitação. Impus a mim mesmo dar 2 vezes a volta ao quarto para acalmar os nervos e fui mergulhar outra vez no vasto cadeirão. "Vou ler!" exclamei, depois de ter feito entrar nos pulmões uma vasta provisão de ar. Inclinei-me sobre a mesa, coloquei o dedo sobre cada letra sucessivamente e, sem parar, sem hesitar um só instante, pronunciei em voz alta a frase inteira. Porém, o espanto e o terror invadiram-me. Senti-me como que atingido por uma pancada súbita. O quê? O que eu acabara de saber tinha se realizado. Um homem tivera audácia suficiente para penetrar... "Ah!" exclamei dando um salto. Não! Não! O meu tio não o saberá. Só faltava ele vir a ter conhecimento de tal viagem. Quereria fazer também uma? Nada poderia detê-lo. Um geólogo tão determinado partiria contra tudo e contra todos e levar-me-ia com ele, e nós jamais voltaríamos. Nunca, nunca. Fiquei num estado de excitação difícil de descrever. Não, isso não sucederá, e visto que eu posso impedir que uma tal ideia ocorra ao espírito do meu tirano, falo-ei. Virando e tornando a voltar a este documento, ele poderia ocasionalmente descobrir a chave da cifra. O melhor é destruí-lo. Havia um resto de fogo na lareira. Agarrei na folha de papel e também no documento de Saknussemm. Com mão febril, ia precipitar tudo nas brasas e aniquilar aquele perigoso segredo quando a porta do gabinete se abriu. O meu tio apareceu. Capítulo 5. Mal tive tempo de voltar a colocar sobre a mesa o malfadado documento. O professor Lidenbrock parecia profundamente absorto. O seu pensamento dominante não lhe deixava um momento de repouso. Tinha evidentemente perscrutado o caso, pondo em jogo todos os recursos da sua imaginação durante o passeio e voltava para aplicar qualquer nova combinação. Com efeito, sentou-se num cadeirão e, com a pena na mão, começou a escrever fórmulas que se assemelhavam a cálculos algébricos. Segui com o olhar a sua mão trêmula. Não perdia um único dos seus movimentos. Que resultado inesperado iria dar-se inopinadamente? Eu tremia, e sem razão, visto que a verdadeira combinação, a única, já estava encontrada, e qualquer outra pesquisa seria forçosamente inútil. Durante 3 horas, o meu tio trabalhou sem falar, sem sequer erguer a cabeça, apagando, recomeçando 1000 vezes. Eu bem sabia que se ele conseguisse agrupar aquelas letras, seguindo todas as posições relativas que elas podiam ocupar, a frase ficaria feita. Mas sabia também que apenas 20 letras poderiam formar 2 quintilhões, 432 quatrilhões, 902 trilhões, 8 milhares de milhões, 176 milhões, 640 mil combinações. Ora, havia 132 letras na frase, e essas 132 letras davam um número de frases diferentes, compostas de pelo menos 133 algarismos, número quase impossível de numerar e que escapa a qualquer apreciação. Sentia-me tranquilo a respeito desse meio heróico de resolver o problema. No entanto, o tempo ia passando. Fez-se noite. Os ruídos da rua foram diminuindo. O meu tio, sempre curvado sobre a sua tarefa, não viu nada, nem sequer a boa Marta, que entreabria a porta. Não viu nada, nem mesmo a voz dessa digna criada que dizia: "O senhor se hará esta noite?" Marta teve de se ir embora sem resposta. Quanto a mim, depois de ter resistido durante algum tempo, fui tomado por um sono irresistível e adormeci num canto do canapé, enquanto o meu tio continuava a escrever e a riscar sempre. Quando acordei,
Na manhã seguinte, o infatigável trabalhador continuava a escrever. Os seus olhos vermelhos, a cor pálida, os cabelos desgrenhados, a mão febril e as faces afogueadas indicavam bem a sua luta terrível contra o impossível e em que fadigas do espírito, em que contenção cerebral as horas deviam decorrer para ele. Verdadeiramente fazia-me pena. Apesar das censuras que me julgava no direito de lhe fazer, sentia-me comovido. O pobre homem estava de tal modo possuído pela sua ideia que se esquecia de se encolerizar. Todas as suas forças vivas se concentravam num só ponto, e como não se escapavam pela sua saída habitual, era de temer que a tensão o fizesse rebentar de um momento para o outro. Eu podia com um gesto, com uma só palavra, abrir esse aro de ferro que lhe apertava o crânio, e não o fiz. No entanto, eu tinha bom coração. Por que razão ficava mudo em semelhantes circunstâncias? No próprio interesse do meu tio. Não, pensava. Não falarei. Ele quereria lá ir, conheço-o. Nada poderia detê-lo. Tem uma imaginação vulcânica, e para fazer o que outros geólogos não fizeram, seria capaz de arriscar a vida. Calar-me-ei. Guardarei esse segredo que o acaso me fez conhecer. Revelá-lo seria matar o professor Lidenbrock. Que ele o descubra se puder. Não quero censurar-me por o ter levado à sua perda. Resolvido isto, cruzei os braços e esperei. Todavia, não tinha contado com um acidente que se deu daí a algumas horas. Quando a boa Marta quis sair de casa para se dirigir ao mercado, encontrou a porta fechada. A grande chave não se encontrava na fechadura. Quem a teria tirado? O meu tio, evidentemente, quando voltara na véspera do seu precipitado passeio. Seria de propósito ou seria por descuido? Quereria submeter-me aos rigores da fome? Isso pareceu-me um pouco forte. O quê? Marta e eu teríamos de ser vítimas de uma situação que não nos dizia respeito em coisa nenhuma? Sem dúvida, e eu recordei um incidente que era de molde a assustar-nos. Com efeito, há já alguns anos, numa altura em que trabalhava na sua classificação mineralógica, o meu tio permaneceu 48 horas sem comer, e toda a casa teve de se conformar com essa dieta científica. Por minha parte, fiquei com umas dores de estômago muito pouco agradáveis para um rapaz com uma natureza bastante voraz. Ora, deu-me a impressão de que o almoço ia faltar, assim como a ceia da véspera. Entretanto, resolvi ser heróico e não ceder perante as exigências da fome. Marta levava o assunto muito a sério e desolava-se a boa mulher. Quanto a mim, a impossibilidade de sair de casa era o que mais me preocupava e bem se compreenderá por quê. O meu tio continuava a trabalhar. A sua imaginação perdia-se no mundo das combinações. Vivia longe da terra e verdadeiramente fora das necessidades. Por volta do meio-dia, a fome aguilhoava-me seriamente. Marta, muito inocentemente, devorara na véspera as provisões do armário da cozinha. Já não restava mais nada em casa. No entanto, aguentei-me. Era para mim uma espécie de ponto de honra. Soaram as 2 horas. Aquilo estava a tornar-se ridículo, mesmo intolerável. Abri desmedidamente os olhos. Comecei a dizer a mim próprio que exagerava a importância do documento, que o meu tio não acreditaria nele, que veria nele uma simples mistificação, que mesmo que acreditasse, não o deixariam partir, que finalmente poderia descobrir por si próprio a chave do enigma e que eu teria feito abstinência sem necessidade. Essas razões, que na véspera teria rejeitado com indignação, pareceram-me excelentes. Achei mesmo perfeitamente absurdo ter esperado tanto tempo, e tomei o partido de tudo dizer. Procurei então entrar no assunto sem ser demasiado bruscamente, mas nesse momento o professor levantou-se, pôs o seu chapéu e preparou-se para sair. O quê? Sair de casa e deixar-nos fechados? Nunca! Meu tio, disse eu. Ele não pareceu ouvir-me. Meu tio Lidenbrock, repeti erguendo a voz. Que queres?
Perguntou ele como um homem que tivesse acordado subitamente. Então, essa chave. Que chave? A chave da porta? Não, exclamei eu. A chave do documento. O professor olhava-me por cima dos óculos. Observou sem dúvida qualquer coisa de insólito na minha fisionomia, pois segurou-me vivamente pelo braço e, sem poder falar, interrogou-me com o olhar. No entanto, nunca foi feito um pedido de uma forma mais clara. Eu acenei com a cabeça de cima para baixo. Ele abanou a sua com uma espécie de piedade, como se estivesse a tratar com um louco. Eu fiz um gesto mais afirmativo. Os olhos deles brilharam intensamente. A sua mão tornou-se ameaçadora. Esta conversa muda em tais circunstâncias teria interessado o espectador mais indiferente. E, na verdade, cheguei a não ousar falar, pois receava que o meu tio me sufocasse com os seus abraços de alegria. Mas pouco e pouco tornou-se tão premente que eu fui obrigado a falar. Sim, essa chave. O acaso... Que dizes tu? Exclamou ele com indescritível emoção. Tome, disse eu, apresentando-lhe a folha na qual escrevera. Leia. Mas isto não significa nada, respondeu meu tio, amarrotando a folha. Nada, começando a ler pelo princípio, mas pelo fim... Ainda eu não acabara de falar e já o meu tio soltava um grito, mais que um grito, um verdadeiro rugido. Acabara de se fazer uma revelação no seu espírito. Estava transfigurado. Ah, engenhoso Saknussemm! Exclamou ele. Tinhas então escrito a tua frase ao contrário. E precipitando-se para a folha de papel, com o olhar perturbado e a voz comovida, leu o documento inteiro, partindo da última letra para a primeira. Esse documento estava concebido nestes termos. In Snæfellsjökuls crateren ken delibat umbras cartaris, ruli intra calendas descend, audas viator, et terrestris centrum atinges, quod feci, Arne Saknussemm. O que deste mau latim se podia traduzir assim. Desce na cratera de Jökull de Snæfells, que a sombra dos cartares vem acariciar antes das calendas de julho, viajante audacioso, e chegarás ao centro da terra. O que eu fiz. Arne Saknussemm. Ao terminar esta leitura, o meu tio saltou como se tivesse tocado numa garrafa de leite. Estava magnífico de audácia, alegria e convicção. Ia e vinha, apertava a cabeça entre as mãos, afastava as cadeiras, empilhava livros, fazia saltar nas mãos as suas preciosas geodes, dava um soco aqui, uma palmada ali. Finalmente, os seus nervos acalmaram-se e, como um homem esgotado por grande dispêndio de energia, voltou a deixar-se cair no seu cadeirão. Que horas são? Perguntou após alguns minutos de silêncio. 3 horas, respondi eu. O meu jantar está atrasado. Estou a morrer de fome. Vamos para a mesa. Depois, em seguida... Em seguida, farás a minha mala. O quê? Exclamei eu. E a tua? Respondeu o impiedoso professor, entrando na casa de jantar. Capítulo 6. Ao ouvir estas palavras, senti um arrepio. No entanto, contive-me. Resolvi mesmo fazer boa figura. Só argumentos científicos poderiam deter o professor Lidenbrock. Ora, havia-os, e bons, contra a possibilidade de tal viagem. Ir ao centro da Terra, que loucura! Reservei a minha dialética para o momento oportuno e ocupei-me da refeição. Inútil será falar das imprecações de meu tio perante a mesa vazia. Por fim, tudo se explicou. A boa Marta recuperou a sua liberdade, correu ao mercado e trabalhou tão bem que, passada meia hora, a minha fome estava acalmada e eu voltava a ter consciência da situação. Durante a refeição, o meu tio esteve quase alegre. De vez em quando, dizia uma dessas graças de sábios que nunca são muito perigosas. Depois da sobremesa, fez-me sinal para o seguir ao seu gabinete.
Obedeci. Ele sentou-se numa extremidade da sua mesa de trabalho, eu na outra. Axel, disse ele numa voz muito meiga. Tu és um rapaz muito engenhoso. Prestaste-me um bom serviço. Estava cansado e preparava-me para desistir de encontrar a chave deste enigma. Como não pensei nisso antes, é que não se poderá saber. Nunca esquecerei isso, meu rapaz, e da glória que iremos adquirir terás a tua parte. Vamos, pensava eu, ele está de bom humor, é chegada a altura de discutir essa glória. Antes de tudo, continuou meu tio, recomendo-te o mais absoluto segredo, compreendes-me? Não faltam invejosos no mundo dos sábios, e muitos quereriam empreender esta viagem de que só terão conhecimento depois do nosso regresso. Acha, disse eu, que o número desses audaciosos será assim tão grande? Certamente que sim. Quem hesitaria em adquirir tão grande fama? Se esse documento fosse conhecido, um exército de geólogos correria na pelgada de Arne Saknussemm. Não estou persuadido disso, meu tio, pois nada prova a autenticidade deste documento. Como? E o livro em que o descobrimos? Bom, concordo que esse Saknussemm tenha escrito essas linhas, mas isso significa que ele tenha realmente realizado essa viagem? Ou será apenas uma mistificação? Estas últimas palavras, lançadas um pouco ao acaso, fizeram com que o professor franzisse os espessos sobrolhos e eu receei ter comprometido o seguimento da conversa. Felizmente, nada se passou. O meu severo interlocutor distendeu os lábios numa espécie de sorriso e respondeu: É o que veremos. Ah, exclamei eu, um pouco vexado, mas permita que continue a enumerar a série de objeções relativas a esse documento. Fala, meu rapaz, não te acanhes. Deixo-te toda a liberdade de exprimires a tua opinião. Tu não és meu sobrinho, mas sim meu colega. Diz. Bem, em primeiro lugar, quero perguntar-lhe o que serão esse Yokul, esses Neffels e esses Cartares de que eu nunca ouvi falar. Nada mais fácil. Recebi precisamente, há já algum tempo, uma carta do meu amigo Augustus Petermann, de Leipzig. Não podia ter chegado mais a propósito. Pega no terceiro atlas da segunda prateleira da biblioteca, série Z, divisória 4. Ergui-me e, graças a essas indicações precisas, encontrei rapidamente o atlas pedido. O meu tio abriu-o e disse: Eis um dos melhores mapas da Islândia, o de Henderson, e creio que ele vai dar-nos a solução de todas as tuas dificuldades. Inclinei-me para o mapa. Vê esta ilha composta por vulcões? Disse o professor. E repara que todos eles têm o nome de Jökull. Essa palavra quer dizer glaciar em islandês, e na latitude elevada da Islândia, a maior parte das erupções fazem-se através das camadas de gelo. Daí a denominação de Jökull aplicada a todos os montes ignívomos da ilha. Bem, respondi eu, mas que é o Sneffels? Esperava não ter resposta a essa pergunta. Enganava-me. O meu tio continuou. Segue-me até a costa ocidental da Islândia. Vês aqui Reykjavik, a sua capital? Sim. Bem, sobe os inúmeros fiordes dessas margens corroídas pelo mar e detém-te um pouco abaixo do 65º grau de latitude. Que vês lá? Uma espécie de península semelhante a um osso descarnado, terminada por uma enorme rótula. A comparação é acertada, meu rapaz. E não vês nada nessa rótula? Sim, um monte que parece ter crescido no mar. Bom, é o Sneffels. O Sneffels? Ele mesmo. Uma montanha com altura de 5.000 pés. Uma das mais notáveis da ilha e certamente a mais célebre do mundo inteiro se a sua cratera for dar ao centro do globo. Mas isso é impossível, respondi eu, encolhendo os ombros e revoltado contra tal suposição. Impossível! Respondeu o professor Lidenbrock num tom severo. Por quê?
Porque essa cratera está evidentemente obstruída pelas lavas, pelas rochas incandescentes e então... E se for uma cratera extinta? Extinta? Sim. O número de vulcões em atividade na superfície do globo é atualmente apenas de cerca de 300. Ora, o Sneffels conta-se entre estes últimos e desde o começo dos tempos históricos houve apenas uma erupção, a de 1219. A partir dessa época, os seus furores apaziguaram-se pouco e pouco e ele já não se encontra no número dos vulcões ativos. Eu não tinha absolutamente nada a responder a estas afirmações positivas. Lancei-me então sobre os outros pontos obscuros do documento. Que significa esta palavra Scartares? Perguntei eu. E que vem para aqui fazer as calendas de julho? O meu tio refletiu durante alguns momentos. Tive um momento de esperança, mas um só, já que pouco depois me respondia nestes termos. Aquilo a que tu chamas obscuridade é para mim luz. Prova os extremos cuidados de que Saknussemm quis rodear a sua descoberta. O Sneffels é formado por várias crateras. Havia, portanto, necessidade de indicar qual delas conduzia ao centro do globo. Que fez o sábio islandês? Observou que perto das calendas de julho, isto é, nos últimos dias do mês de julho, um dos picos da montanha, o Scartares, projetava sua sombra até a abertura da cratera em questão e consignou o fato no seu documento. Poderia ele imaginar uma indicação mais exata? Chegados ao cimo do Sneffels, ser-nos-á extremamente fácil encontrar o caminho certo. Decididamente, o meu tio tinha resposta para tudo. Vi bem que ele era inatacável no que dizia respeito ao velho documento. Deixei, portanto, de o pressionar nesse sentido e, como era sobretudo necessário convencê-lo, passei às objeções de ordem científica, muito mais graves, segundo a minha opinião. Bem, disse eu, sou forçado a concordar que as frases de Saknussemm são claras e não deixam dúvidas no espírito. Concordo mesmo que o documento tem um ar de perfeita autenticidade. Esse sábio foi ao fundo do Sneffels, viu a sombra do Scartares acariciar as beiras da cratera antes das calendas de julho. Ouviu até contar nas narrativas lendárias do seu tempo que a cratera ia dar ao centro da Terra. Mas quanto a lá ter ido ele próprio, quanto a ter feito essa viagem e ter regressado, não, 1000 vezes não. E a razão? Perguntou meu tio, num tom estranhamente trocista. É que todas as teorias da ciência demonstram que tal empreendimento é impraticável. Todas as teorias dizem isso? Ironizou o professor com ar bonacheirão. Ah, que más teorias! Como vão aborrecer-nos essas pobres teorias? Vi que ele troçava de mim, mas continuei. Sim, está perfeitamente reconhecido que o calor aumenta cerca de 1 grau por cada 70 pés de profundidade abaixo da superfície do globo. Ora, admitindo essa proporcionalidade constante, e sendo o raio terrestre de 1.500 léguas, existe no centro uma temperatura que ultrapassa 200.000 graus. As matérias do interior da Terra encontram-se, portanto, no estado de gás incandescente, pois os metais, o ouro, a platina, as rochas mais duras, não resistem a tal calor. Tenho, portanto, o direito de perguntar se é possível penetrar em semelhante meio? Então, Axel, é o calor que te embaraça? Sem dúvida. Se chegássemos a uma profundidade de apenas 10 léguas, chegaríamos ao limite da crosta terrestre, pois a temperatura é superior a 1.300 graus. E tens medo de entrar em fusão? Deixo-o decidir isso, respondi com humor. Eis o que já decidi, replicou o professor Lidenbrock, tomando seus ares importantes. É que nem tu nem ninguém sabe de um modo certo o que se passa no interior do globo, dado que só se conhece a 12ª milésima parte do seu raio e a ciência é perfeitamente perfectível e cada teoria é destruída por uma teoria nova. Não se acreditou, até Fourier,
que a temperatura dos espaços planetários ia sempre diminuindo e não se sabe hoje que os maiores frios das regiões etéreas não ultrapassam 40 ou 50 graus abaixo de zero? Por que não se há de passar o mesmo quanto ao calor interno? Por que razão, a uma certa profundidade, não atingiria um limite intransponível, em vez de se elevar até um grau de fusão dos minerais mais refratários? Como meu tio colocava a questão no campo das hipóteses, eu não tinha nada a responder-lhe. Pois bem, continuou, dir-te-ei que verdadeiros sábios, Poisson, entre outros, provaram que se existisse um calor de 200 mil graus no interior do globo, os gases incandescentes provenientes das matérias fundidas adquiririam tal pressão que a crosta terrestre não poderia resistir e rebentaria como as paredes de uma caldeira sob o efeito do vapor acumulado. Essa é a opinião de Poisson, meu tio, e mais nada. De acordo, mas é também a opinião de outros geólogos distintos que o interior do globo não é formado nem de gás, nem de água, nem das mais pesadas pedras que nós conhecemos, pois nesse caso a Terra teria um peso 2 vezes menor. Com os números prova-se tudo quanto se queira. E com os fatos, meu rapaz, passa-se o mesmo? Não se sabe que o número de vulcões diminuiu desde os primeiros dias do mundo? E se existe um calor central, não se pode concluir que ele tende a enfraquecer? Meu tio, se quer entrar no campo das suposições, não discuto mais. E eu devo dizer-te que à minha opinião se juntam opiniões de pessoas muito competentes. Lembras-te de uma visita que me fez o célebre químico inglês Humphrey Davy em 1825? De modo nenhum, pois só vinha ao mundo 19 anos depois. Muito bem. Humphrey Davy veio ver-me quando passou por Hamburgo. Discutimos durante muito tempo, entre outras questões, a hipótese da liquidez do núcleo da Terra. Estávamos os dois de acordo a respeito de não poder existir essa liquidez, por uma razão para a qual a ciência nunca tinha podido encontrar resposta. E qual é? Perguntei eu, um pouco espantado. É que essa massa líquida estaria sujeita, tal como os oceanos, à atração da Lua, e, consequentemente, 2 vezes por dia, produzir-se-iam marés interiores, que, erguendo a crosta terrestre, daria lugar a tremores de terra periódicos. No entanto, disse eu, é certo que a superfície do globo foi submetida à combustão e é permitido supor que a crosta exterior arrefeceu primeiro, enquanto o calor se refugiava no centro. Engano, respondeu o meu tio. A Terra foi aquecida pela combustão na sua superfície, não de outro modo. A sua superfície era composta por uma grande quantidade de metais, tais como o potássio e o sódio, que têm a propriedade de se inflamar ao contato com o ar e com a água. Esses metais incendiaram-se quando os vapores atmosféricos se precipitaram na forma de chuva sobre o solo. A pouco e pouco, quando as águas penetraram nas fendas da crosta terrestre, provocaram novos incêndios, com explosões e erupções. Daí serem os vulcões tão numerosos nos primeiros dias do mundo. Eis uma hipótese engenhosa, exclamei, um pouco contra a minha vontade. E que Humphrey Davy me deu a conhecer por meio de uma experiência bem simples. Compôs uma bola metálica feita principalmente dos metais de que acabei de falar e que imitava perfeitamente o nosso globo. Quando se deixava cair sobre essa bola um fino orvalho, esta inchava, oxidava-se e formava uma minúscula montanha. No seu cimo, abria-se uma cratera e dava-se a erupção, que comunicava a toda a bola um calor tal que se tornava impossível conservá-la na mão. Eu começava a sentir-me verdadeiramente perturbado com os argumentos do professor. Ele fazia-os valer, de resto, com a sua paixão e o seu entusiasmo habituais. Bem vês, Axel, acrescentou ele. O estado do núcleo levantou hipóteses diversas entre os geólogos. Nada há menos comprovado do que o fato de existir calor interno. Segundo a minha opinião, não existe nem poderia existir. Veremos isso de resto e, tal como Arne Saknussemm, saberemos o que pensar sobre essa grande questão.
Pois bem, sim, respondi eu, sentindo-me contagiado por aquele entusiasmo. Veremos se lá se vira alguma coisa. Por que não? Podemos certamente contar com fenômenos elétricos para sermos iluminados e mesmo com a atmosfera, que a pressão pode tornar luminosa ao aproximar-se do centro. Sim, disse eu. Sim, isso afinal de contas é possível. É certo, respondeu triunfalmente o meu tio. Mas silêncio, compreendes? Silêncio a respeito de tudo isto para que ninguém tenha ideia de descobrir antes de nós o centro da Terra. Capítulo 7. Assim terminou essa memorável conversa. Fiquei com febre. Saí do gabinete do meu tio como que atordoado. E não havia nas ruas de Hamburgo ar suficiente para me recompor. Dirigi-me então para as margens do Elba, do lado do barco a vapor que põe a cidade em ligação com o caminho de ferro de Hamburgo. Estava convencido do que acabava de saber? Não tinha sofrido o domínio do professor Lidenbrock? Devia tomar a sério a sua resolução de ir ao centro do maciço terrestre? Acabava de ouvir as especulações insensatas de um louco ou as deduções científicas de um grande gênio? Em tudo aquilo, onde acabaria a verdade e começaria o erro? Debatia-me entre 1000 hipóteses contraditórias, sem poder agarrar-me a nenhuma. Entretanto, lembrei-me de que fora convencido, apesar de sentir o meu entusiasmo moderar-se. Preferia partir imediatamente e não ter tempo para refletir. Sim, naquele momento não me faltaria a coragem para fazer a mala. Devo, no entanto, confessar que 1 hora depois, essa excitação caíra. Os meus nervos distenderam-se e das profundidades da terra eu voltei à sua superfície. É absurdo, pensei eu. Não tem qualquer senso comum? Não é uma proposta séria fazer a um rapaz sensato. Nada disso existe. Dormi mal e tive um pesadelo. Entretanto, eu segui as margens do Elba e contornar a cidade. Depois de ter subido o porto, cheguei à estrada de Altona. Um pressentimento conduzia-me, pressentimento justificado, pois em breve vi a minha pequena Grauben, que com o seu andar lesto regressava a Hamburgo. Grauben! Gritei de longe. A jovem deteve-se, um pouco perturbada, acho eu, por ter sido chamada assim em plena estrada. Em 10 passadas fiquei junto dela. Axel, disse ela surpreendida. Ah, vieste ao meu encontro. Isso foi bem feito, senhor. Mas, ao olhar-me, Grauben não pôde deixar de se aperceber do meu ar inquieto, perturbado. Que tens tu? Perguntou ela, estendendo-me a mão. O que tenho, Grauben? Exclamei eu. Em 2 segundos e 3 frases, a minha linda Grauben estava ao corrente da situação. Durante alguns instantes, manteve-se silenciosa. Palpitaria o seu coração como o meu? Ignoro-o, mas a mão dela não tremia na minha. Demos uma centena de passos sem falar. Axel, disse ela por fim, minha querida Grauben, será uma bela viagem. Dei um salto ao ouvir estas palavras. Sim, Axel, uma viagem digna do sobrinho de um sábio. É bom que um homem se distinga por qualquer grande empresa. O quê? Grauben, tu não me queres tirar da cabeça a ideia de fazer essa viagem? Não, querido Axel, e acompanhá-los ia de boa vontade se não fosse um embaraço para vocês. Falas a sério? Muito a sério. Ah, mulheres e raparigas, corações femininos sempre incompreensíveis. Quando não são os mais tímidos dos seres, são os mais corajosos. A razão nada tem a ver conosco. O quê? Aquela criança encorajava-me a tomar lugar numa expedição daquele gênero? Não receava a aventura. Impelia-me para ela, a mim que, no entanto, a amava. Senti-me desconcertado. E por que não dizê-lo envergonhado? Grauben, respondi, veremos se amanhã ainda falas dessa maneira. Amanhã, querido Axel, falarei como hoje. Grauben e eu, de mãos dadas, mas em silêncio, percorríamos o nosso caminho.
Afinal, pensava eu, as calendas de julho ainda vêm longe, e daqui até lá algo se passará que até pode curar o meu tio da mania de viajar debaixo da terra. Era já noite quando chegamos à casa de Koningstrasse. Esperava ir encontrar a casa em sossego, o meu tio deitado conforme era seu costume e a boa Marta ocupada em espanejar pela última vez nesse dia a sala de jantar. Porém, não tinha contado com a impaciência do professor. Fui encontrá-lo a gritar e a gesticular no meio de um grupo de homens que descarregavam ali certas mercadorias. A velha criada não sabia que fazer. Despacha-te, Axel! Gritou meu tio de longe. A tua mala não está feita e os meus papéis não estão em ordem. Não encontro a chave do meu saco de viagem e as minhas polainas nunca mais chegam. Fiquei estupefato. A voz faltava-me. Os meus lábios mal puderam articular estas palavras. Então vamos partir? Sim, infeliz rapaz, que vais passear em vez de estares aqui? Partimos, repetia eu com voz fraca. Sim, depois de amanhã de manhã, ao romper do dia. Não pude ouvir mais nada e fui refugiar-me no meu quartinho. Não havia mais que duvidar. O meu tio tinha passado a tarde a arranjar uma parte dos objetos e utensílios necessários à sua viagem. O caminho estava cheio de escadas de cordas com nós, de tochas, de odres, de ganchos de ferro, picaretas, sapatos ferrados e pás, que chegavam para carregar pelo menos 10 homens. Passei uma noite horrível. No dia seguinte, chamaram-me muito cedo. Estava decidido a não abrir a porta. Mas como resistir àquela voz meiga que dizia, meu querido Axel? Saí do quarto. Pensava que o meu ar cansado, a minha palidez e os olhos avermelhados pela insônia iam produzir efeito sobre Grauben e fazê-la mudar de ideias. Ah, meu querido Axel, disse-me ela, vejo que estás melhor e que a noite te acalmou. Acalmou? Exclamei eu. Precipitei-me para o espelho. Pois bem, tinha menos mau aspecto do que seria de esperar. Era inacreditável. Axel, disse-me Grauben, falei durante muito tempo com o teu tutor. É um sábio ousado, um homem de grande coragem. E não deves esquecer que o sangue dele corre nas tuas veias. Contou-me os seus projetos, as suas esperanças, por que razão e como espera alcançar o seu objetivo. Atingi-lo-á, não o duvido. Ah, querido Axel, é belo dedicar-se assim à ciência. O professor Lidenbrock irá cobrir-se de glória e ela recairá também sobre o seu companheiro. No regresso, Axel, tu serás um homem igual a ele, livre para falar, para agir, livre, enfim, para... Corando, a jovem não terminou a frase. As suas palavras deram-me coragem. No entanto, ainda não queria acreditar na nossa partida. Levei Grauben para o gabinete do professor. Meu tio, disse, está então decidido que partiremos? Ainda duvidas disso? Não, respondi para não o contrariar, mas gostaria de saber para que tanta pressa. Por causa do tempo que foge com uma rapidez irreparável. No entanto, estamos apenas a 26 de maio e até 22 de junho... Então achas, ignorante, que se vai à Islândia com muita facilidade? Se não me tivesses deixado como um idiota, ter-te-ia levado ao escritório de Leifender & Co. de Copenhaga. Saberias então que de Copenhaga a Reykjavik há apenas um serviço no dia 22 de cada mês. Então, se esperássemos pelo dia 22 de junho, chegaríamos tarde demais para ver a sombra dos Skartaris acariciar a cratera dos Sneffels. É preciso, portanto, chegar a Copenhaga o mais depressa possível para lá procurar um meio de transporte. Vai fazer a tua mala. Não havia nada a responder. Dirigi-me para o meu quarto. Grauben seguiu-me. Foi ela quem se encarregou de pôr em ordem, numa pequena mala, os objetos necessários à minha viagem. Ela não estava mais comovida do que se tratasse de uma viagem a Lübeck ou a Heligolândia. As suas mãozinhas mexiam-se sem precipitações. Conversava com calma. Dava-me as razões mais sensatas a favor da nossa expedição.
Sentia-me simultaneamente encantado e encolerizado com ela. Às vezes, queria me irritar, mas ela não parecia perceber-se disso e continuava tranquilamente a sua metódica tarefa. Por fim, a última correia da mala foi fechada. Desci para o rés do chão. Durante todo esse dia, os fornecedores de instrumentos de física, de armas, de aparelhos elétricos multiplicaram-se. A boa Marta andava de cabeça perdida. "Estará o senhor louco?" perguntou-me ela. Fiz um sinal afirmativo. "E vai levá-lo com ele?" A mesma afirmação. "Para onde?" perguntou ela. Apontei com um dedo para o centro da terra. "Para a cave?" indagou a velha criada. "Não", disse eu, "mais para baixo." A noite chegou. Eu já não tinha consciência do tempo decorrido. "Amanhã de manhã", disse o meu tio, "partimos precisamente às 6 horas. Eram 10 horas da noite quando me deixei cair sobre a cama como uma massa inerte. Durante a noite, os meus terrores reapareceram. Sonhei constantemente com abismos. Delirava. Sentia-me irresistivelmente puxado pela mão vigorosa do professor, arrastado, levado para o fundo de precipícios insondáveis com a velocidade crescente dos corpos abandonados no espaço. A minha vida não era mais do que uma queda interminável. Acordei às 5 horas da madrugada, quebrado pela fadiga e pela emoção. Quando desci para a sala de jantar, o meu tio estava sentado à mesa. Devorava. Olhei-o com um sentimento de horror, mas não disse nada. Grauben encontrava-se ali. Não pude, no entanto, comer. Às 5h30, ouviu-se na rua o rodar de uma carruagem. Era a que devia conduzir-nos à estação de caminho de ferro de Altona. Em breve, a carruagem estava cheia com os embrulhos do meu tio. "E a tua mala?" perguntou ele. "Está pronta", respondi sentindo-me desfalecer. "Vai buscá-la depressa, ou ainda acabas por nos fazer perder o comboio." Pareceu-me então impossível lutar contra o meu destino. Subi ao meu quarto e, deixando escorregar a mala por cima do corrimão, desci a correr atrás dela. Nesse momento, o meu tio colocava solenemente entre as mãos de Grauben as rédeas da sua casa. A minha linda Grauben mantinha sua calma habitual. Beijou o tutor, mas não pôde conter uma lágrima ao aflorar a minha face com os seus meigos lábios. "Grauben", exclamei eu. "Vai, meu querido Axel, vai", disse-me ela. "Deixas a tua noiva, mas no regresso encontrarás a tua mulher." Apertei Grauben nos braços e tomei lugar no carro. Marta e Grauben, do limiar da porta, dirigiram-nos um último adeus. Depois os 2 cavalos, excitados pelo assobio do cocheiro, lançaram-se a galope pela estrada de Altona. Capítulo 8. Altona, verdadeiro arrabalde de Hamburgo, é sede do caminho de ferro de Kiel, que devia conduzir-nos à margem do Belt. Em menos de 20 minutos, entrávamos em território de Holstein. Às 6h30, a carruagem parou diante da estação. Os numerosos embrulhos do meu tio, os seus volumosos artigos de viagem foram descarregados, transportados, pesados, rotulados e colocados no vagão das bagagens. Às 7 horas, estávamos nós sentados, um em frente do outro, no mesmo compartimento. A locomotiva apitou e pôs-se em movimento. Tínhamos partido. Estava resignado? Ainda não. No entanto, o ar fresco da manhã, os pormenores do caminho, rapidamente renovados pela velocidade do comboio, distraíam-me da minha grande preocupação. Quanto ao pensamento do professor, era evidente que ultrapassava aquele comboio, demasiadamente lento para sua impaciência. Íamos sozinhos na carruagem, mas não falávamos. O meu tio revistava os bolsos e o saco de viagem com uma atenção minuciosa. Vi bem que nada lhe faltava para a execução dos seus projetos.
Entre outros papéis, vi uma folha, cuidadosamente dobrada, com o cabeçalho da chancelaria dinamarquesa e a assinatura do Sr. Christiansen, cônsul em Hamburgo e amigo do professor. Era uma carta que nos deveria dar todas as facilidades de obter em Copenhaga recomendações para o governador da Islândia. Vi também o famoso documento, cuidadosamente guardado no compartimento mais secreto da sua carteira. Amaldiçoei-o do fundo do coração e voltei a examinar a região. Era uma vasta continuidade de planícies monótonas, pouco curiosas e bastante férteis. Um campo muito favorável à instalação de um caminho de ferro e propício a essas linhas direitas, tão apreciadas pelas companhias de caminho de ferro. No entanto, essa monotonia não chegou a fatigar-me, pois, 3 horas após a nossa partida, o comboio parava em Kiel, a 2 passos do mar. As nossas bagagens iam destinadas a Copenhaga. Não tivemos por isso de nos ocupar delas. No entanto, o professor seguia-as com o olhar inquieto, enquanto eram transportadas para o barco a vapor. Ali desapareceram no fundo do porão. O meu tio, na sua precipitação, tinha calculado tão bem as horas de correspondência do caminho de ferro e do barco que agora éramos forçados a esperar todo um dia. O vapor Eleonora não partia antes da noite. Faltavam, portanto, 9 horas para o embarque, e durante essas horas o irascível viajante enviou para todos os diabos a administração dos barcos e caminhos de ferro e os governos que toleravam semelhantes abusos. Tive de fazer coro com ele quando fomos falar com o comandante do Eleonora a esse respeito. Queria obrigá-lo a pôr as caldeiras em pressão sem perda de um instante. O outro mandou-o passear. Em Kiel, como em qualquer outro sítio, o tempo foi passando. À força de passearmos pelas margens verdejantes da baía, ao fundo da qual se erguia a pequena cidade, de percorrermos os frondosos bosques que lhe dão a aparência de um ninho entre ramagens, de admirarmos as pequenas vivendas providas, cada uma delas, com a sua casinha para os banhos frios, enfim, de corrermos e resmungarmos, chegamos às 10 horas da noite. Os turbilhões de fumo das chaminés do Eleonora subiam para o céu. A ponte estremecia com o trepidar da caldeira e nós encontrávamos-nos a bordo, donos de 2 beliches, no único camarote do barco. Às 10 horas e 15 minutos foram recolhidas as amarras e o barco a vapor partiu velozmente sobre as águas sombrias do grande Belt. A noite estava escura. Havia uma boa brisa e mar forte. Algumas luzes da costa surgiram entre as trevas. Mais tarde, não sei onde, um farol brilhou por cima das ondas. Foi tudo o que ficou na minha recordação dessa primeira travessia. Às 7 horas da manhã, desembarcávamos em Korsor, pequena cidade situada na costa ocidental de Sealand. Ali passamos do barco para um novo comboio, que nos transportou através de uma região tão plana como os campos de Holstein. Faltavam ainda 3 horas de viagem para chegarmos à capital da Dinamarca. O meu tio não tinha fechado os olhos durante toda a noite. Na sua impaciência, creio que ele chegava a querer empurrar a carruagem com os pés. Finalmente, ele viu o mar. "O Sund!" exclamou ele. À nossa esquerda havia uma vasta construção que se assemelhava a um hospital. "É um hospital de doidos", disse um dos nossos companheiros de viagem. "Bom", pensei eu, "é um estabelecimento onde nós devíamos vir acabar os nossos dias. E por maior que fosse aquele hospital, não seria ainda suficientemente grande para conter toda a loucura do professor Lidenbrock." Finalmente, às 10 horas da manhã, chegamos a Copenhaga. As bagagens foram carregadas num carro e conduzidas conosco ao hotel da Esfinge, em Bredgale. Foi uma viagem de meia hora, pois a estação fica situada fora da cidade.
Depois, o meu tio, após uma toalete sumária, arrastou-me atrás dele. O porteiro do hotel falava alemão e inglês, mas o professor, na sua qualidade de poliglota, interrogou-o em bom dinamarquês, e foi nessa língua que aquela personagem lhe indicou onde ficava situado o Museu das Antiguidades do Norte. O diretor desse curioso estabelecimento, onde estão amontoadas maravilhas que permitiriam reconstruir a história do país, com as suas velhas armas de pedra, os seus hanaps e as suas joias, era um sábio, amigo do cônsul de Hamburgo, o professor Thomson. O meu tio tinha para ele uma carta de recomendação. Geralmente, os sábios recebem mal outros sábios, mas aqui isso não se deu. O Sr. Thomson, homem serviçal, recebeu calorosamente o professor Lidenbrock e até o sobrinho. Dizer que o segredo do professor foi guardado mesmo para o excelente diretor do museu é desnecessário. Dissemos que queríamos apenas visitar a Islândia, como turistas desinteressados. O Sr. Thomson pôs-se imediatamente à nossa disposição e corremos os cais à procura de algum navio prestes a partir. Eu esperava que faltassem completamente os meios de transporte, mas isso não se verificou. Uma pequena embarcação dinamarquesa, a Valkyria, devia fazer-se à vela para Reykjavik a 2 de junho. O comandante, o Sr. Bjarne, encontrava-se a bordo. O seu futuro passageiro, cheio de alegria, apertou-lhe a mão de tal maneira que quase lhe a ia partindo. O bom homem ficou um tanto espantado com semelhante aperto de mão. Ele achava muito fácil ir à Islândia, visto que era a profissão dele. O meu tio achava isso sublime. O digno capitão aproveitou aquele entusiasmo para nos fazer pagar a dobrar a passagem no seu barco, mas nós nem demos por isso. Estejam a bordo terça-feira, às 7 horas da manhã, disse o Sr. Bjarne, depois de ter embolsado um número respeitável de dólares. Agradecemos então os bons cuidados do Sr. Thomson e voltamos ao hotel da Esfinge. Isto vai bem, vai muito bem, repetia o meu tio. Que feliz acaso ter encontrado este barco prestes a largar. Agora vamos almoçar e depois visitaremos a cidade. Dirigimo-nos a Kongens Nyhetarne, onde se encontra uma praça irregular com 2 inocentes canhões que não metem medo a ninguém. Muito perto, no número 5, havia um restaurante francês, dirigido por um cozinheiro chamado Vincent. Almoçamos sofrivelmente pelo preço moderado de 4 marcos cada um. Depois percorri com um prazer infantil a cidade. O meu tio passeava sem quase dar por isso. De resto, nem viu nada. Nem o insignificante Palácio do Rei, nem a bonita ponte do século XVII que passa sobre o canal diante do museu, nem o imenso cenotáfio de Thorwaldsen, ornamentado de horrorosas pinturas murais e que contém no interior obras desse estatuário. Nem num belo parque, o castelo de Rosenborg, nem o admirável edifício da Bolsa, do Renascimento, nem o seu campanário feito com as caudas entrelaçadas de 4 dragões de bronze, nem os grandes moinhos das muralhas, cujas grandes velas a brisa marítima enfunava. Que deliciosos passeios nós teríamos dado, Grauben e eu, para os lados do porto, onde as 2 pontes e as fragatas dormiam aprazivelmente sob os seus telhados vermelhos, pelas margens verdejantes do estreito, através das sombras das árvores, entre as quais se esconde a cidadela, cujos canhões estendem as suas goelas escuras entre os ramos dos salgueiros e dos sabogueiros. Infelizmente, ela estava longe, a minha pobre Grauben, e eu não sabia se a voltaria a ver. No entanto, se o meu tio não reparou em nenhum daqueles locais encantadores, notou logo a existência de um certo campanário situado na ilha de Amak, que forma o bairro sudoeste de Copenhaga. Recebi ordem para me dirigir para esse lado.
subimos para uma pequena embarcação a vapor que fazia serviço entre os canais, e alguns instantes depois chegávamos ao cais de Dockyard. Depois de termos atravessado várias ruas estreitas, onde alguns condenados às galés, vestidos com calças meio amarelas, meio cinzentas, trabalhavam sob a ameaça das vergastas dos beleguins, chegamos em frente do Vorfrelserskirk. Esta igreja nada tinha de notável. No entanto, o seu campanário despertara a atenção do professor, porque a partir de uma plataforma havia uma escada exterior que subia até o cimo. Vamos subir, disse o meu tio. E as vertigens, repliquei eu. Mais uma razão, é preciso habituarmos-nos. No entanto, vem, digo-te eu, não percamos mais tempo. Tive de obedecer. Um guarda, que vivia do outro lado da rua, deu-nos a chave, e a subida começou. O meu tio precedia-me com passos rápidos. Eu seguia-o com um certo terror, pois a cabeça andava-me à roda com deplorável facilidade. Eu não tinha nem o aprumo das águias, nem a insensibilidade dos seus nervos. Enquanto estivemos na parte inferior da escada, tudo correu bem. Mas após 150 degraus, uma lufada de ar bateu-me na cara. Tínhamos chegado à plataforma do sino. Ali começava a escalada aérea, e os degraus, protegidos por um frágil corrimão, pareciam subir para o infinito. Jamais conseguirei, exclamei eu. Serás tu covarde por acaso? Sobe! Respondeu impiedosamente o professor. Fui obrigado a segui-lo, agarrando-me desesperadamente ao corrimão. O vento atordoava-me e eu sentia o campanário oscilar com a sua força. As minhas pernas começaram a tremer e em breve tive de subir de joelhos e depois rastejando. Fechava os olhos, as vertigens eram terríveis. Por fim, puxado pelo meu tio, que me agarrara pelo colete, cheguei ao cimo. Olha para baixo, disse ele, e olha bem, é preciso aprender a olhar os abismos. Abri os olhos, vi lá embaixo as casas achatadas, como que esmagadas no meio do nevoeiro dos fumos das chaminés. Por cima da minha cabeça passavam nuvens e, por uma inversão de ótica, pareciam-me imóveis, enquanto o campanário, a cúpula e eu éramos arrastados com uma velocidade fantástica. Ao longo estendia-se o campo verdejante, ao passo que do outro lado se via a imensidade do mar cintilando sobre os raios de sol. O Sand surgia na ponta do Elsenor, salpicado de velas brancas, verdadeiras asas de gaivotas, e na bruma do leste ondulavam as costas esbatidas da Suécia. Toda aquela imensidão turbilhonava os meus olhos. No entanto, fui obrigado a levantar-me, a manter-me direito, a olhar. A minha primeira lição de vertigens durou 1 hora. Quando por fim me foi permitido descer e tocar com os pés o pavimento sólido das ruas, sentia-me extenuado. Amanhã recomeçaremos, disse o professor. E com efeito, durante 5 dias, recomecei aqueles exercícios de vertigens e de boa ou má vontade, fiz progressos sensíveis na arte das altas contemplações. Capítulo 9. O dia da partida chegou. Na véspera, o complacente Sr. Thompson tinha nos trazido cartas de recomendação para o conde de Tramp, governador da Islândia, para o Sr. Picturson, coadjutor do bispo, e para o Sr. Finsen, presidente da Câmara de Reykjavik. Em paga disso, o meu tio deu-lhe os mais calorosos apertos de mão. No dia 2, às 6 horas da manhã, as nossas preciosas bagagens encontravam-se a bordo da Valquíria. O comandante conduziu-nos às cabinas, bastante estreitas e instaladas numa espécie de convés. Temos bom vento? Perguntou meu tio. Excelente, respondeu o comandante Bjarne. Um vento de sudeste. Vamos sair do Sand com todas as velas desfraldadas.
Alguns instantes mais tarde, a escuna, com as suas velas de Mezena, de Bergatim, de Joanete e de Gávea ao vento, saía velozmente do estreito. 1 hora depois, a capital da Dinamarca parecia mergulhar nas ondas distantes e a Valquíria roçava a costa de Elsenor. No estado de nervos em que me encontrava, esperava ver a sombra de Hamlet vaguear pelo lendário terraço. Sublime insensato, pensava eu. Sem dúvida, dar-nos-ias razão e talvez até nos seguisses para o centro do globo a fim de encontrares uma solução para a tua eterna dúvida. Nada apareceu, porém, entre as antigas muralhas. O castelo é, de resto, muito mais jovem do que o heróico príncipe da Dinamarca. Serve agora de suntuoso abrigo para o guarda do Estreito de Sund, onde passam todos os anos 15.000 navios de todas as nações. O castelo de Kronborg em breve desaparecia na bruma, assim como a torre de Helsingborg, que se ergue na margem sueca, e a escuna inclinou-se ligeiramente com a brisa do Kattegat. A Valquíria era muito ligeira, mas com um navio à vela nunca se sabe com o que se pode contar. O navio transportava para Reykjavik carvão, utensílios domésticos, olaria, vestuário de lã e um carregamento de trigo. 5 tripulantes, todos dinamarqueses, bastavam para o manobrar. Qual será a duração da travessia? Perguntou meu tio ao comandante. Uns 10 dias, respondeu este último, se não encontrarmos mar forte demais a noroeste, depois da travessia das Feroé. Mas não estão também sujeitos a atrasos consideráveis? Não, Sr. Lidenbrock, esteja tranquilo, havemos de chegar. Ao anoitecer, a escuna dobrou o cabo Skagen, na ponta norte da Dinamarca, atravessou durante a noite o Skagerrak, passou na extremidade da Noruega através do cabo Lindenes e chegou ao Mar do Norte. 2 dias depois, chegávamos às costas da Escócia por alturas de Peterhead e a Valquíria dirigiu-se para as Feroé, passando entre as Orcades e as Shetland. Em breve, a nossa escuna foi batida pelas vagas do Atlântico, teve de lutar contra o vento do norte e foi com dificuldade que atingiu as Feroé. Às 8, o comandante reconheceu Maignes, a mais oriental dessas ilhas, e a partir desse momento seguiu em direção ao cabo Portland, na costa meridional da Islândia. A travessia fez-se sem incidentes de maior. Eu suportei bastante bem o mar. O meu tio, com grande despeito seu e ainda maior vergonha, foi constantemente acometido de enjoo. Não pôde, portanto, falar com o comandante Bjarne a respeito dos Snaffles, sobre os meios de comunicação, sobre facilidades de transporte. Teve de deixar esses esclarecimentos para a chegada e passou o tempo todo deitado na cabina, cujas paredes rangiam com o balanço. Devemos confessar, no entanto, que ele merecia um pouco a sua sorte. No dia 11, deixamos o cabo Portland. O tempo, então claro, permitia ver o Myrdalsjökull que o domina. O cabo tem a forma de um outeiro, de encostas em declive, que se erguia solitário na praia. A Valquíria manteve-se a razoável distância da costa, navegando para o oeste no meio de numerosos grupos de baleias. Pouco tempo depois, surgiu perante os nossos olhos um imenso rochedo aberto, através do qual o mar passava e rugia furiosamente. Os ilhéus de Westman pareciam sair do oceano como uma sementeira de rochedo sobre a planície líquida. A partir desse momento, a escuna afastou-se para dobrar a boa distância o cabo Reykjanes, que forma o ângulo ocidental da Islândia. O mar, muito bravo, impedia o meu tio de subir a ponte para admirar as costas escarpadas e batidas pelos ventos do sudoeste. 48 horas depois, saindo de uma tempestade que forçou a escuna a arriar as velas, vimos para leste a baliza da ponta Skagen, cujos perigosos rochedos se prolongam numa grande extensão pelo mar.
Um piloto islandês chegou a bordo e 3 horas mais tarde a Valkyrie ancorava diante de Reykjavik, na Baía de Faixa. O professor saiu finalmente da sua cabina, um pouco pálido, mas sempre entusiasmado e com uma grande satisfação a brilhar-lhe nos olhos. A população da cidade, interessada na chegada de um navio do qual todos esperavam qualquer coisa, agrupava-se no cais. O meu tio tinha pressa em abandonar a sua prisão flutuante, para não dizer o seu hospital. Mas antes de sair da escuna, levou-me até a popa e apontou para o lado setentrional da baía, para uma alta montanha de 2 pontas, onde o duplo cone surgia coberto de neves eternas. "O Sneffels!" exclamou. "O Sneffels!" Em seguida, depois de me ter recomendado com um gesto um silêncio absoluto, desceu para a pequena embarcação que o esperava. Seguiu e em breve ambos pisávamos o solo da Islândia. Pouco depois, apareceu um homem de boa figura, vestido como um general. Era, no entanto, um simples magistrado, o governador da ilha, o senhor Barão Trump em pessoa. O professor percebeu com quem estava a falar. Entregou ao governador as suas cartas de apresentação e entabulou com ele uma conversa em dinamarquês, ficando eu completamente alheio a ela, por forte razão. Mas dessa primeira entrevista resultou que o barão de Trump se pôs inteiramente à disposição do professor Lidenbrock. O meu tio teve também um acolhimento muito amável da parte do presidente da Câmara, o Sr. Finsen, não menos militar pelo trajo que o barão, mas tão pacífico como ele por temperamento e por profissão. Quanto ao coadjutor, o Sr. Picturson fazia na altura uma viagem episcopal pela Diocese do Norte. Tínhamos de renunciar provisoriamente a ser-lhe apresentados. Mas um homem que se mostrou encantador e cuja ajuda se tornou muito preciosa para nós foi o Sr. Fridriksson, professor de Ciências Naturais na escola de Reykjavik. Esse modesto sábio falava apenas o islandês e o latim. Ofereceu-me os seus serviços na língua de Horácio e senti que éramos feitos para nos entendermos. Foi, com efeito, a única pessoa com quem consegui falar durante a minha estada na Islândia. Das 3 salas de que a sua casa se compunha, esse excelente homem pôs 2 à nossa disposição, e em breve nos instalamos ali com as nossas bagagens, cuja quantidade espantou um pouco os habitantes da cidade. Pois bem, Axel, disse o meu tio, isto vai e o pior está feito. O pior? Exclamei eu. Sem dúvida, agora só nos resta descer. Se pensa assim, tem razão, mas descendo será preciso subir, creio eu. Isso não me inquieta nada. Não há tempo a perder. Vou dirigir-me à biblioteca. Talvez lá se encontre algum manuscrito de Saknussemm e eu consultá-lo-ei de boa vontade. Então eu vou visitar a cidade. Não quer fazer o mesmo? Isso interessa-me mediocremente. O que me importa nesta terra não se encontra à superfície, mas por baixo. Saí e vagueei ao acaso. Perder-me nas 2 ruas de Reykjavik não teria sido coisa fácil. Não fui, portanto, obrigado a perguntar o caminho, o que na linguagem dos gestos expõe qualquer pessoa a dissabores. A cidade estende-se sobre um solo bastante baixo e pantanoso entre 2 colinas. Um imenso sulco de lavas cobre-a de um lado e desce em encostas bastante suaves para o mar. Do outro lado estende-se a vasta Baía de Faixa, limitada ao norte pelo enorme glaciar do Sneffels, na qual a Valkyria era o único barco ancorado. Vulgarmente, os guarda-pescas ingleses e franceses encontram-se ancorados ali, mas na altura estavam de serviço nas costas orientais da ilha. A mais comprida das 2 ruas de Reykjavik fica paralela à margem.
Ali moram negociantes e comerciantes em cabanas de vigas vermelhas dispostas horizontalmente. A outra rua, situada mais a oeste, corre em direção a um pequeno lago entre as casas do bispo e das outras pessoas estranhas ao comércio. Em breve, eu tinha percorrido essas ruas sombrias e tristes. Por vezes, entrevia um pedaço de relva descolorida como um velho tapete de lã gasto pelo uso, ou alguma espécie de pomar cujos raros legumes, batatas, couves e alfaces ficariam bem numa mesa liliputiana. Alguns goivos raquíticos tentavam apanhar também um pouco de sol. Cerca do meio da rua não comercial, vi o cemitério público, rodeado de um muro de terra e no qual não faltavam lugares. Depois, em poucas passadas, cheguei à casa do governador, que era um casebre comparado com a casa do presidente da Câmara de Hamburgo, um palácio ao pé das cabanas da população islandesa. Entre o pequeno lago e a cidade, erguia-se a igreja, construída ao gosto protestante e feita de pedras calcinadas lançadas pelos vulcões. Quanto ao telhado, era provável que com as tempestades de ocidente, as telhas vermelhas que o formavam voassem para longe, com natural dano para os fiéis. Numa elevação vizinha, vi a Escola Nacional, onde, como vim a saber mais tarde pelo meu hospedeiro, ensinavam o hebreu, o inglês, o francês e o dinamarquês, 4 línguas das quais, para grande vergonha minha, eu não conhecia uma única palavra. Teria sido o último dos 40 alunos que o pequeno colégio contava e, indigno de me deitar com eles nesses armários de 2 compartimentos, onde outros mais delicados do que eles sufocariam desde a primeira noite. Em 3 horas, visitei não só a cidade, como também os seus arredores. O seu aspecto geral era singularmente triste. Não havia ali árvores, nem vegetação, por assim dizer. Por todo o lado se viam as arestas vivas das rochas vulcânicas. As cabanas dos islandeses são feitas de terra e de turfa, e as suas paredes inclinadas para dentro. Assemelhavam-se a telhados colocados diretamente no solo. Apenas esses telhados são planícies relativamente fecundas. Graças ao calor da habitação, a erva cresce lá com bastante vigor, e na época das colheitas é cuidadosamente ceifada, pois se assim não fosse, os animais domésticos iriam pastar nessas habitações verdejantes. Durante a minha excursão, encontrei poucos habitantes. Ao regressar à rua comercial, vi a maior parte da população ocupada em secar, salgar e carregar bacalhau, principal artigo de exportação. Os homens pareciam robustos, mas pesados, uma espécie de alemães louros de olhar pensativo, sentindo-se um pouco fora da humanidade. Pobres exilados relegados para essa terra de gelo, dos quais a natureza deveria ter feito esquimós, visto que os condenava a viver no limite do círculo polar. Em vão tentei descobrir um sorriso naqueles rostos. Riam algumas vezes por uma espécie de contração involuntária dos músculos, mas não sorriam nunca. O seu trajo consistia numa grosseira blusa de lã negra, conhecida nos países escandinavos pelo nome de vadmel, por um chapéu de abas largas, calças com uma orla vermelha e um pedaço de cabedal dobrado a servir de calçado. As mulheres, de rosto triste e resignado, com um tipo bastante agradável, mas inexpressivas, vestiam um corpete e uma saia de vadmel escuro. Quando raparigas, usavam sobre os cabelos, entrançados em forma de grinalda, um chapelinho de tricô castanho. Depois de casadas, rodeavam a cabeça com um lenço de cor, tendo por cima um pedaço de tecido branco. Quando, após um bom passeio, voltei à casa do Sr. Fredriksson, o meu tio já ali se encontrava em companhia do nosso hospedeiro. Capítulo 10. O jantar estava pronto.
foi devorado com avidez pelo professor Lidenbrock, cuja forçada dieta a bordo lhe transformara o estômago num abismo profundo. Esta refeição, mais dinamarquesa que islandesa, não teve nada de excepcional em si mesma. Mas o nosso anfitrião, mais islandês que dinamarquês, fez-me lembrar os heróis da antiga hospitalidade. Parecia-me que nós éramos em casa dele mais do que ele próprio. A conversa fez-se na língua indígena, que o meu tio entremeava de alemão e o Sr. Fredrickson de latim, para que eu a pudesse compreender. Dissertou sobre questões científicas, como convém a sábios, mas o professor Lidenbrock manteve a mais restrita reserva, e a cada frase os seus olhos ordenavam-me que me mantivesse num silêncio absoluto no que dizia respeito aos nossos projetos. Antes de tudo, o Sr. Fredrickson perguntou ao meu tio o resultado das suas pesquisas na biblioteca. A vossa biblioteca, exclamou meu tio, compõe-se apenas de livros desemparceirados em prateleiras quase nuas? Como? Replicou o Sr. Fredrickson. Nós temos 8.000 volumes, dos quais muitos são preciosos e raros, obras escritas na antiga língua escandinava e todas as novidades que Copenhaga nos fornece todos os anos. Onde se encontram esses 8.000 volumes? Pelo que vi... Sr. Lidenbrock, esses livros correm o país. Na nossa velha ilha de gelo, as pessoas têm gosto pelo estudo. Não há lavrador nem pescador que não saiba ler e que não leia. Nós achamos que os livros, em vez de amarelecerem nas estantes, longe dos olhares curiosos, são destinados a estar ao alcance dos leitores. Assim, esses volumes passam de mão em mão e são folheados, lidos e relidos, e muitas vezes só voltam à sua prateleira após 1 ano ou 2 de ausência. Entretanto, respondeu meu tio com certo despeito, os estrangeiros... Que quer? Os estrangeiros têm as suas bibliotecas nos seus países, e antes de mais nada é necessário que os nossos camponeses se instruam. Repito-lhe que o amor pelo estudo se encontra entranhado no sangue islandês. Assim, em 1816, fundamos uma sociedade literária que se tem desenvolvido bem. Sábios estrangeiros sentem-se honrados por fazerem parte dela. Publica livros destinados à educação dos nossos compatriotas e presta verdadeiros serviços ao país. Se quer ser um dos nossos membros correspondentes, Sr. Lidenbrock, dá-nos o maior prazer. O meu tio, que já pertencia a uma centena de sociedades científicas, aceitou com um agrado que comoveu o Sr. Fredrickson. Agora, continuou este, queira indicar-me alguns livros que esperava encontrar na nossa biblioteca e talvez eu o possa informar a respeito do seu conteúdo. Olhei para o meu tio. Ele hesitou em responder. Aquilo tinha implicações diretas com os seus projetos. No entanto, depois de ter refletido, decidiu-se a falar. Sr. Fredrickson, disse, queria saber se entre as obras antigas possuem as de Arne Saknussemm. Arne Saknussemm? Respondeu o professor de Reykjavik. Refere-se a esse sábio do século XVI, simultaneamente grande naturalista, grande alquimista e grande viajante? Precisamente. Uma das glórias da literatura e da ciência islandesas? Exatamente. Um homem ilustre entre todos, de acordo, e cuja audácia igualava o gênio. Vejo que o conhece bem. O meu tio não cabia em si de contente. Por ouvir falar assim do seu herói, devorava o Sr. Fredrickson com os olhos. Pois bem, continuou meu tio, onde estão as suas obras? Não temos as obras dele. O quê? Na Islândia? Não existem nem na Islândia nem em outro sítio. E por quê? Porque Arne Saknussemm foi perseguido pela sua heresia e em 1573 as suas obras foram queimadas em Copenhaga pelas mãos do carrasco. Muito bem. Perfeito! Exclamou meu tio com grande escândalo do professor de ciências naturais. Como? Exclamou este último. Sim!
Tudo se explica, tudo se encadeia, tudo se compreende. Percebo agora por que razão Saknussemm, posto no Index, foi forçado a esconder as descobertas do seu gênio e teve de esconder no incompreensível criptograma o segredo. Que segredo? Perguntou vivamente o Sr. Fridriksson. Um segredo do qual... balbuciou meu tio. Tem o senhor algum documento particular? Perguntou o professor. Não, fazia uma pura suposição. Bem, respondeu o Sr. Fridriksson, que teve a bondade de não insistir vendo a perturbação do seu interlocutor. Espero que não partam da nossa ilha sem admirar as suas riquezas mineralógicas. Certamente que não, replicou meu tio, mas cheguei tarde demais. Certamente já outros sábios passaram por aqui. Sim, Sr. Lidenbrock. Os trabalhos dos senhores Olafsen e Povelsen, executados por ordem do rei, os estudos de Troil, a missão científica dos senhores Gaimard e Robert, a bordo da corveta francesa La Recherche, e, ultimamente, as observações de sábios, vindos a bordo da corveta La Reina Hortense, contribuíram poderosamente para o reconhecimento da Islândia, mas creia que ainda há muita coisa a fazer. Acha que sim? Perguntou meu tio com um ar de bonomia, tentando moderar o brilho dos olhos. Sim, há imensas montanhas, glaciares e vulcões para serem estudados, pois são muito pouco conhecidos. E para não ir mais longe, repare naquele monte que se ergue no horizonte, é o Sneffels. Ah! Exclamou meu tio, o Sneffels! Sim, um dos vulcões mais curiosos e cuja cratera raramente é visitada. Está extinta? Sim, há mais de 500 anos. Pois bem, disse o meu tio, que cruzara as pernas para não dar um salto na cadeira. Estou com vontade de começar os meus estudos por esse Fessel, como disse? Sneffels, repetiu o excelente Sr. Fridriksson. Esta parte da conversa tivera lugar em latim. Eu compreendera tudo e tinha dificuldade em me manter sério ao ver o meu tio conter a sua satisfação, que transbordava por todos os lados. Tentava fazer um arzinho inocente que se assemelhava à careta de um diabo velho. Sim, disse ele, as suas palavras decidiram-me. Tentaremos subir esses Sneffels e talvez mesmo estudar a sua cratera. Lamento muito que as minhas ocupações não me permitam ausentar-me. Acompanhá-los-ia com grande prazer e proveito. Oh, não, Sr. Fridriksson! Respondeu apressadamente o meu tio. Nós não queremos incomodar ninguém. A presença de um sábio como o senhor ser-nos-ia muito útil, mas sabemos que os deveres da sua profissão... Agrada-me pensar que o nosso anfitrião, na simplicidade da sua alma islandesa, não compreendeu a grande malícia do meu tio. Concordo inteiramente, continuou Fridriksson, com a sua intenção de começar por esse vulcão. Poderá sem dúvida fazer ali observações muito curiosas. Mas diga-me, como pensa atingir a península de Sneffels? Por mar, atravessando a baía, é o caminho mais rápido. Sem dúvida, mas é impossível de seguir. Por quê? Porque em Reykjavik não temos um único barco. Oh, diabo! Seria preciso ir por terra, seguindo a costa. Será um percurso mais longo, mas mais interessante. Bem, terei de arranjar um guia. Conheço precisamente um que poderá convir-lhe. É um homem de confiança? Inteligente? Sim, um habitante da península e um caçador de eideres, muito hábil e que lhe agradará. Fala perfeitamente o dinamarquês. E quando poderei vê-lo? Amanhã, se isso lhe agradar. E por que não hoje? Porque ele só chega amanhã. Então amanhã, murmurou meu tio com um suspiro. Esta importante conversa terminou alguns instantes mais tarde, com calorosos agradecimentos do professor alemão ao professor islandês.
Durante o jantar, o meu tio tivera conhecimento de coisas importantes, entre outras, a história de Saknussemm, a razão do documento misterioso, o motivo por que o seu anfitrião não o acompanharia na sua expedição e que no dia seguinte um guia estaria às suas ordens. Capítulo 11. À noite, dei um curto passeio pela praia de Reykjavik e voltei muito cedo para casa a fim de descansar. A cama era composta de grossas tábuas, mas apesar disso, adormeci profundamente. Quando acordei, ouvi o meu tio falar na sala vizinha. Levantei-me e apressei-me a ir ter com ele. Conversava em dinamarquês com um homem de alta estatura, vigorosamente constituído. Aquele rapagão devia ser de uma força pouco vulgar. Os olhos, num rosto grande e de expressão um tanto ingênua, pareceram-me inteligentes. Eram de um azul sonhador, cabelos compridos que teriam passado por ruivos, mesmo na Inglaterra, caíam-lhe sobre os ombros atléticos. Aquele indígena era um homem de movimentos ágeis, mas mexia pouco os braços, como um homem que ignorasse ou desdenhasse a linguagem dos gestos. Tudo nele revelava uma calma perfeita, não indolente, mas tranquila. Sentia-se que ele não pedia nada a ninguém, que trabalhava conforme as suas conveniências e que não haveria nada neste mundo que perturbasse a sua filosofia. Surpreendi os cambiantes desse caráter pela maneira como aquele islandês ouviu a apaixonada verborreia do seu interlocutor. Permaneceu de braços cruzados, imóvel perante os múltiplos gestos do meu tio. Para negar, abanava a cabeça da esquerda para a direita. Para afirmar, inclinava-a, e tão ao de leve que os seus cabelos mal se agitavam. Era a economia do gesto levada quase até à avareza. Certamente, ao ver aquele homem, jamais se teria adivinhado a sua profissão de caçador. Não devia certamente afastar a caça, assustando-a, mas como a apanharia? Tudo se explicou quando o Sr. Fredrickson me explicou que se tratava de um caçador de eideres, pássaros cuja plumagem constituía a maior riqueza da ilha. Dá-se a essa plumagem o nome de edredão, e não é necessário despender muitos movimentos para os apanhar. Nos primeiros dias de verão, a fêmea do eider, uma espécie de ganso bonito, vai construir o seu ninho entre os fiordes de que a costa é toda orlada. Uma vez construído o ninho, ela atapeta-o com as finas penas que tira do seu peito. Imediatamente o caçador, ou melhor, o negociante aparece e tira as penas. A fêmea recomeça então o seu trabalho. Quando não tem mais penas, é o macho que se depena. No entanto, como as penas dele são duras e grosseiras e não têm qualquer valor comercial, o caçador não as retira e o ninho fica terminado. A fêmea põe os seus ovos, os filhotes nascem e no ano seguinte a colheita do edredão recomeça. Ora, como o eider não escolhe os rochedos escarpados para lá construir o seu ninho, e sim as rochas acessíveis e horizontais que vão mergulhar no mar, o caçador islandês podia exercer a sua profissão calmamente. Era um lavrador que não precisava nem de semear, nem de ceifar a sua colheita. Apenas colhia. Essa personagem grave, fleumática e silenciosa, chamava-se Hans Bjelke. Era recomendado pelo Sr. Fredrickson. Seria o nosso guia. Os seus modos contrastavam singularmente com os do meu tio. No entanto, entenderam-se facilmente. Nem houve problemas quanto ao salário. Um estava pronto a aceitar o que lhe ofereciam. O outro estava preparado para dar o que lhe fosse pedido. Jamais outro negócio foi tão fácil de concluir. Ora, dessa conversa ficou combinado que Hans se comprometia a conduzir-nos à aldeia de Stapi, situada na costa meridional da península de Sneffels, mesmo junto do vulcão. Por terra, eram cerca de 22 milhas, viagem que devia ser feita em 2 dias, segundo a opinião do meu tio.
Todavia, quando soube que se tratava de milhas dinamarquesas de 24.000 pés, teve de modificar os seus cálculos e pensar num 7 ou 8 dias de viagem. 4 cavalos deviam ser postos à sua disposição, 2 para nos transportarem, a mim e ao meu tio, e outros 2 para carregar as nossas bagagens. Hans, conforme o seu hábito, iria a pé. Conhecia perfeitamente essa parte da costa e prometeu seguir pelo caminho mais curto. O seu compromisso com o meu tio só expiraria quando chegássemos a Stapi. Permaneceria ao seu serviço durante todo o tempo necessário às suas excursões científicas ao preço de 3 Rixdales por semana. No entanto, ficou combinado que essa soma seria paga ao guia todos os sábados à noite, única exigência na qual foi irredutível. A partida foi fixada para o dia 16 de junho. O meu tio quis entregar ao guia um adiantamento, mas este recusou com uma palavra apenas. After. Depois, disse o professor para meu esclarecimento. Hans, depois de tudo acordado, retirou-se sem nada dizer. Um homem famoso, exclamou meu tio, mas que não espera o papel maravilhoso que lhe está reservado de futuro. Ele vai, portanto, acompanhar-nos até o... Sim, Axel, até ao centro da Terra. Faltavam ainda 48 horas. Com grande pesar meu, tive de as empregar nos nossos preparativos. Toda a nossa inteligência foi utilizada em dispor cada objeto do modo mais vantajoso. Os instrumentos de um lado, as armas do outro, os utensílios num embrulho, os víveres num outro. Ao todo, formamos 4 grupos. Os instrumentos consistiam em um termômetro centígrado de Eigel, graduado até 150 graus, o que me parecia demasiado ou não suficiente. Demasiado se o calor subisse até essa temperatura, pois, nesse caso, nós ficaríamos cozidos. Insuficiente se tratasse de medir a temperatura das nascentes ou de qualquer outra matéria em fusão. Um manômetro de ar comprimido, disposto de modo a indicar as pressões superiores às da atmosfera ao nível do oceano. Com efeito, o barômetro vulgar não era suficiente, pois a pressão atmosférica devia aumentar proporcionalmente à nossa descida abaixo da superfície terrestre. Um cronômetro de Boissonas, um jovem natural de Gênova, perfeitamente regulado pelo meridiano de Hamburgo. 2 bússolas, uma de inclinação e a outra de declinação. Um óculo para ver de noite, 2 aparelhos de Ruhmkorff que, por meio de uma corrente elétrica, davam uma luz portátil, segura e que pouco estorvava. As armas consistiam em 2 carabinas de Purdley, Moore e companhia e de 2 revólveres Colt. Por que armas? Nós não tínhamos nem selvagens, nem animais ferozes a recear, suponho. Mas o meu tio parecia gostar do seu arsenal, assim como dos seus instrumentos, sobretudo de uma grande quantidade de algodão pólvora, inalterável à umidade e cuja força explosiva é muito superior à da pólvora vulgar. Os utensílios incluíam 2 picaretas, 2 pás, uma escada de seda, 3 paus ferrados, um machado, um martelo, uma dúzia de cunhas e pitões de ferro e compridas cordas com nós. Tudo isto formava um grande fardo, pois a escada media 300 pés de comprimento. Finalmente, havia as provisões. O embrulho não era grande, mas tranquilizador, pois eu sabia que tínhamos ali carne concentrada e biscoitos secos suficientes para 6 meses. As reservas líquidas consistiam apenas em genebra, faltando totalmente a água. Mas tínhamos odres, e o meu tio contava com a existência de nascentes para os encher. As objeções que eu havia feito acerca da sua qualidade, temperatura e mesmo a sua ausência não tinham sido ouvidas. Para completar a nomenclatura dos nossos artigos de viagem, tenho de anotar uma farmácia portátil que continha tesouras com lâminas embotadas, talas para fraturas, ligaduras, compressas, esparadrapos, uma espátula para sangrias,
todas elas coisas assustadoras, além de frascos com dextrina, álcool, acetato de chumbo líquido, éter, vinagre e amoníaco, todas elas drogas de utilização pouco tranquilizadora, e por fim, as matérias necessárias aos aparelhos de Ruhmkorff. O meu tio não se esqueceu da provisão de tabaco, da pólvora de caça e das acendalhas, assim como de um cinturão de cabedal que usava em redor dos rins e onde se encontrava uma quantidade suficiente de dinheiro em ouro, prata e papel. 6 bons pares de botas, tornadas impermeáveis pela aplicação de uma camada de alcatrão e de goma elástica, encontravam-se também no embrulho dos utensílios. Vestidos, calçados e equipados assim, dizia o meu tio, não há qualquer razão para não irmos longe. Todo o dia 14 foi utilizado em arrumar estes diferentes objetos. À noite, jantamos em casa do Barão Trump, em companhia do presidente da Câmara de Reykjavik e do Dr. Hjaltalín, o grande médico da ilha. O Sr. Fredriksson não se encontrava entre os convivas. Vinha saber mais tarde que ele e o governador estavam em desacordo sobre uma questão de administração e não se falavam. Não tive, portanto, ocasião de compreender uma única palavra daquilo que foi dito durante aquele jantar semi-oficial. Observei apenas que o meu tio falou durante todo o tempo. No dia seguinte, 15, os preparativos ficaram terminados. O nosso anfitrião deu um grande prazer ao professor, oferecendo-lhe um mapa da Islândia incomparavelmente mais perfeito que o de Henderson, um mapa feito pelo Sr. Olaf Nicholas Olsen, na escala de 1 para 480 mil e publicado pela Sociedade Literária Islandesa, segundo trabalhos geodésicos do Sr. Kjell Frisak e levantamento topográfico do Sr. Björn Gunnlaugsson. Era um documento precioso para o mineralogista. A última noite passou-se numa conversa amigável com o Sr. Fredriksson, por quem eu sentia grande simpatia. Depois, fomos nos deitar. Pela minha parte, o sono foi bastante agitado. Às 5 horas da manhã, fui acordado pelo relinchar de 4 cavalos que se encontravam debaixo da minha janela. Vesti-me à pressa e desci para a rua. Ali vi que Hans carregava as nossas bagagens sem quase se mexer, por assim dizer. No entanto, agia com uma perícia pouco vulgar. O meu tio fazia muito mais ruído do que trabalho, e o guia parecia preocupar-se pouco com as suas recomendações. Às 6 horas estava tudo terminado. O Sr. Fredriksson apertou-nos as mãos. O meu tio agradeceu-lhe cordialmente a sua generosa hospitalidade. Quanto a mim, esbocei no meu melhor latim uma saudação cordial. Depois, montamos a cavalo e, como seu último adeus, o Sr. Fredriksson ofereceu-nos este verso que Virgílio parecia ter feito para nós, viajantes incertos do seu caminho. Et quacunque viam dederit fortuna sequamur. Capítulo 12. Tínhamos partido com o tempo encoberto, mas firme. Não havia a recear calores fatigantes ou chuvas desastrosas, um tempo para turistas. O prazer de correr a cavalo por uma região desconhecida era de molde a tornar melhor a minha disposição a respeito da viagem. Entreguei-me inteiramente à felicidade do excursionista, feita de desejos e de liberdade. Começava a tirar partido do caso. De resto, pensava eu, que arrisco? Viajar num país curioso? Subir uma montanha notável? Quanto muito poderei descer ao fundo da cratera de um vulcão extinto? É evidente que Saknussemm não fez outra coisa. Quanto à existência de uma galeria que conduz ao centro da Terra, é pura imaginação, pura impossibilidade. Devo, portanto, aproveitar o que há de bom nesta expedição e aproveitá-lo sem regatear. Mal eu terminar este raciocínio e já tínhamos deixado Reykjavik. Hans caminhava à frente num passo rápido, igual, contínuo.
Os 2 cavalos carregados com as nossas bagagens seguiam-no sem que fosse preciso dirigi-los. Eu e o meu tio seguíamos-los sem, na verdade, fazermos muita má figura sobre as nossas pequenas, mas vigorosas montadas. A Islândia é uma das maiores ilhas da Europa, mede 1.400 milhas de superfície e tem apenas 60 mil habitantes. Os geógrafos dividiram-na em 4 partes e nós tínhamos de atravessar quase obliquamente aquela que tem o nome de Suðvesturfjörðung, país do quarto do sudoeste. Ao sair de Reykjavik, rã seguir a beira-mar. Atravessamos na altura magros pastos que muito dificilmente se poderiam considerar verdes, pois eram amarelados. Os cumes rugosos das massas traquíticas esbatiam-se no horizonte através das brumas do leste. Por momentos, algumas placas de neve, concentrando a luz difusa, resplandeciam sobre a vertente dos cimos afastados. Alguns picos, mais ousadamente erguidos, perfuravam as nuvens cinzentas que reapareciam acima dos vapores movediços, semelhantes a escolhos emergindo em pleno céu. Muitas vezes, essas cadeias de rochas áridas entravam em cunha no mar ou pelas pastagens, mas havia sempre lugar suficiente para passar. Os nossos cavalos, de resto, escolhiam instintivamente os lugares propícios, sem nunca abrandarem o andamento. O meu tio não tinha sequer a consolação de excitar a sua montada com a voz ou com o chicote. Não lhe era permitido ser impaciente. Eu não podia deixar de sorrir ao vê-lo tão grande em cima de um cavalo tão pequeno. E como as suas compridas pernas ficavam junto ao solo, assemelhava-se a um centauro de 6 pés. Belo animal, dizia ele. Verás, Axel, que nenhum animal é mais inteligente do que o cavalo islandês. Neves, tempestades, caminhos impraticáveis, rochedos glaciares, nada o detém. É bravo, sóbrio e seguro. Nunca dá um passo em falso, nunca tem uma reação. Que se apresente algum rio ou fiorde a atravessar e tu verás como ele se lança à água como um anfíbio, dirigindo-se à margem oposta. Não o apressemos, deixemo-lo agir e faremos as nossas 10 léguas por dia. Nós, sem dúvida, respondi eu, mas e o guia? Ele não me inquieta nada. Esta gente caminha sem dar por isso. Este mexe-se tão pouco que não deve cansar-se. De resto, se for preciso, eu cedo-lhe a minha montada. Se não fizer movimentos, fico cheio de cãibras. Os braços vão bem, mas o pior são as pernas. Entretanto, avançávamos rapidamente. A região era quase deserta. Aqui e ali havia alguma quinta isolada, alguma boer solitária, construída de madeira, de terra e de pedaços de lava, surgia como mendigo à beira dos caminhos. As cabanas arruinadas tinham ar de implorar a caridade dos transeuntes e por pouco lhes não demos esmola. Naquela região, as estradas e até mesmo os caminhos faltavam em absoluto, e a vegetação, por muito débil que fosse, apagava rapidamente os passos dos raros viajantes. No entanto, essa parte da província, situada a 2 passos da capital, era contada entre as zonas habitadas e cultivadas da Islândia. Que seriam então as regiões mais desertas que aquele deserto? Depois da primeira meia trilha, não tínhamos encontrado nenhum lavrador à porta da sua cabana, nem um pastor rústico apacentando um rebanho menos selvagem do que ele. Víamos apenas alguns carneiros e vacas abandonados a si mesmos. Que seriam então as regiões convulsionadas, perturbadas por fenômenos eruptivos, nascidos das explosões vulcânicas e das comoções subterrâneas? Conhecê-las íamos mais tarde. Mas, consultando o mapa de Olsen, vi que as evitávamos, percorrendo a sinuosa orla da costa. Com efeito, o grande movimento plutônico concentrara-se sobretudo no interior da ilha.
Ali, as camadas horizontais das rochas sobrepostas, chamadas traps em língua escandinava, as linhas traquíticas, as erupções de basalto, os tufos de todos os aglomerados vulcânicos, o rasto da lava e o pórfiro em fusão deram origem a uma região de um caos sobrenatural. Antevi, então, o horror que nos esperava na península de Sneffels, onde esses desgastes de uma natureza em fúria formam um caos formidável. 2 horas após ter deixado Reykjavik, chegamos ao pequeno burgo de Gufunes, chamado Auakirkja, ou Igreja Principal. Nada tinha de notável, apenas algumas casas. Na Alemanha seria um lugarejo. Hans parou ali durante meia hora, partilhou o nosso frugal almoço e respondeu com sim ou não às perguntas do meu tio sobre o caminho. Quando ele o interrogou em que sítio tencionava passar a noite, disse apenas Gardar. Consultei o mapa para saber o que seria Gardar. Vi uma povoação com esse nome nas margens do Hvalfjord, a 4 milhas de Reykjavik. Mostrei-a a meu tio. Só 4 milhas, disse ele. 4 milhas em 22, um belo passeio. O professor quis fazer uma observação ao guia, mas este, sem lhe responder, voltou a colocar-se à frente dos cavalos e reiniciou a marcha. 3 horas mais tarde, sempre percorrendo a relva descolorida dos pastos, foi preciso contornar o Kollafjord, desvio mais fácil e menos longo do que uma travessia do Golfo. Em breve, entramos num Pingstauer, local de jurisdição comunal chamado Einberg, e cujo campanário daria o meio-dia se as igrejas islandesas fossem suficientemente ricas para dispor de um relógio. Mas as igrejas assemelhavam-se muito aos paroquianos, que não têm relógios e passam sem eles. Ali, deu-se descanso aos cavalos. Depois, metendo por um caminho apertado entre uma cadeia de colinas e o mar, chegamos a Auakirkja de Brantar, e uma ilha mais adiante a Sauerboer Annexia, igreja anexa, situada na margem meridional do Hvalfjord. Eram então 4 horas da tarde. Tínhamos percorrido 4 milhas. O fiord tinha naquele local uma largura de pelo menos meia milha. As vagas vinham a bater-se ruidosamente sobre os seus rochedos aguçados. O golfo passava entre muralhas de rochedos, uma espécie de escarpa a pique com 3.000 pés de altura e notável pelas camadas castanhas que separavam os leitos de tufo de um tom avermelhado. Qualquer que fosse a inteligência dos nossos cavalos, eu não agourava nada de bom daquela travessia de um braço de mar feita a cavalo. Se forem inteligentes, disse eu, não tentarão passar. Em todo o caso, encarrego-me de ser inteligente por eles. Contudo, o meu tio não quis esperar. Esporeou a sua montada em direção à margem. O cavalo acercou-se da ondulação e parou. O professor, que também tinha o seu instinto próprio, espicaçou-o mais. Nova recusa do animal, que abanou a cabeça. Então começaram as pragas e as chicotadas, replicando o cavalo com fortes coices e sacudidelas que ameaçavam derrubar o cavaleiro. Por fim, o cavalinho, dobrando as pernas, retirou-se de debaixo do cavaleiro, deixando o professor plantado sobre 2 pedras da margem como se fosse o colosso de Rhodes. Maldito animal! Exclamou meu tio, subitamente transformado em peão, e envergonhado, como um oficial de cavalaria que tivesse passado a infante. Fardia, disse o guia, tocando-lhe no ombro. O quê? Um barco? Der, respondeu Hans, mostrando um barco. Já devia tê-lo dito. A caminho. Tidvaten, replicou o guia. Que diz ele? Perguntei. Diz maré, respondeu meu tio, traduzindo-me a palavra dinamarquesa. É preciso esperar pela maré, com certeza. Fórbida, perguntou meu tio. Já, retorquiu Hans. O meu tio batia o pé enquanto os cavalos se dirigiam para o barco.
Percebi que era necessário aguardar um dado momento da maré para se iniciar a travessia do fiord, quando a água atingida à preia-mar fica imóvel. Então, o fluxo e o refluxo não têm qualquer ação sensível e o barco não se arrisca a ser arrastado quer para o fundo do golfo, quer para o oceano. O momento favorável só chegou às 6 horas da tarde. Meu tio, eu, o guia, 2 outros viajantes e os 4 cavalos tomamos lugar numa embarcação bastante frágil. Habituado como estava aos barcos a vapor do Elba, achei os remos um rudimentar aparelho mecânico. Foi preciso mais de 1 hora para atravessar o fiord, mas a passagem fez-se sem acidentes. Meia hora depois, atingíamos a Auakirkia de Gardar. Capítulo 13. Devia ser noite, mas no paralelo 65º, a claridade noturna das regiões polares não devia espantar-me. Na Islândia, durante os meses de junho e julho, o sol não se põe. No entanto, a temperatura baixara, tinha frio e sobretudo fome. Bem acolhida foi, pois, a Boer que se abriu hospitaleiramente para nos receber. Era a casa de um camponês, mas no que dizia respeito à hospitalidade, valia bem a de um rei. Quando chegamos, o dono da casa veio estender-nos a mão e, sem mais cerimônias, fez-nos sinal para o seguirmos. Seguimo-lo, efetivamente, já que acompanhá-lo seria impossível. Uma passagem comprida, estreita e escura dava acesso àquela habitação, construída de vigas toscas, e permitia chegar às salas. Estas eram o número de 4. A cozinha, a oficina de tecelagem, a badstofa, quarto de dormir da família e a melhor de todas, o quarto reservado às visitas. O meu tio, na altura do qual ninguém tinha pensado ao construir a casa, não deixou de bater 3 ou 4 vezes com a cabeça nas saliências do teto. Levaram-nos para o nosso quarto, uma grande sala de terra batida, iluminada por uma janela, cujos vidros eram feitos de membranas de carneiro muito pouco transparentes. As camas compunham-se de forragem seca, lançada para dentro de 2 caixas de madeira, pintadas de vermelho e ornamentadas com frases islandesas. Não esperava tanto conforto. No entanto, havia naquela casa um cheiro a peixe seco, carne salgada e leite azedo que o meu olfato achava muito mal. Depois de termos posto de lado a nossa bagagem de viajantes, ouviu-se a voz do nosso hospedeiro, que nos convidava a passar à cozinha, única divisão onde se fazia lume, mesmo por altura dos grandes frios. O meu tio apressou-se a obedecer a esse amigável imperativo. Eu segui-o. A chaminé da cozinha era de modelo antigo. No meio da sala havia uma pedra que servia de lareira. No teto, um buraco pelo qual se escapava o fumo. Essa cozinha servia também de sala de jantar. À nossa chegada, o dono da casa, como se não tivesse ainda visto, saudou-nos com a palavra Sailvirtu, que significa seja feliz, e veio beijar-nos na face. Depois dele, a mulher pronunciou também as mesmas palavras, acompanhadas do mesmo cerimonial. Em seguida, os 2 esposos, colocando a mão direita sobre o coração, inclinaram-se profundamente. Apresso-me a dizer que a islandesa era mãe de 19 filhos, todos pequenos e grandes, tagarelando ruidosamente no meio das volutas de fumo que enchia o quarto. A cada instante via-se uma cabecita loura e um pouco melancólica emergir desse nevoeiro. Dir-se-ia uma grinalda de anjos insuficientemente lavados. Meu tio e eu animamos bastante essa ninhada e em breve tínhamos 3 ou 4 desses pequenos sobre os nossos ombros e joelhos. Aqueles que falavam repetiam Sailvertu em todos os tons imagináveis. Os que ainda não o faziam não gritavam menos. Aquele concerto foi interrompido pelo anúncio da refeição. Nesse momento, entrou o caçador, que tinha ido tratar da alimentação dos cavalos, isto é,
tinha-os largado economicamente nos campos. Os pobres animais tinham de se contentar em tosar o raro musgo dos rochedos, alguns fucos pouco nutritivos, e no dia seguinte não deixariam de vir retornar o trabalho da véspera. Sailverto, disse Hans. Depois, tranquila e automaticamente, sem que um beijo fosse mais demorado do que outro, beijou o anfitrião, a mulher deste e os seus 19 filhos. Terminada a cerimônia, puseram-se à mesa em número de 24 e, por consequência, uns sobre os outros, no verdadeiro sentido da expressão. Os mais favorecidos tinham apenas 2 miúdos sobre os joelhos. No entanto, a chegada da sopa fez calar aquele pequeno mundo, e a taciturnidade natural, até mesmo entre as crianças, voltou a surgir. O nosso hospedeiro serviu-nos uma insípida sopa de líquenes, depois uma enorme porção de peixe seco a nadar em manteiga confeccionada há 20 anos e, por consequência, preferível à manteiga fresca, segundo as ideias gastronômicas da Islândia. Tudo isto era acompanhado por skyr, uma espécie de leite coalhado, acompanhado por biscoitos e sumo de bagas de genebra. Finalmente, como bebida, leite misturado com água, chamado blanda na região. Se essa estranha alimentação era boa ou não, era o que eu não podia avaliar. Tinha fome, e à sobremesa engoli até a última colherada um espesso caldo de trigo mourisco. Logo que a refeição terminou, as crianças desapareceram. Os adultos rodearam então a lareira, onde ardia turfa, arbustos secos, estrume de vaca e espinhas de peixe secas. Depois dessa tomada de calor, os diversos grupos dirigiram-se para os respectivos quartos. A dona da casa ofereceu-se para nos tirar, conforme o costume, as meias e as calças. Mas como nós recusamos graciosamente, ela não insistiu e eu pude finalmente descansar sobre a minha cama de forragem. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, despedíamo-nos do campônio islandês, e o meu tio teve grande dificuldade em conseguir que ele aceitasse uma remuneração conveniente, enquanto Hans dava o sinal de partida. A 100 passos de Gardar, o terreno começou a mudar de aspecto. O solo tornou-se pantanoso e menos favorável para a marcha. Do lado direito, a cadeia de montanhas prolongava-se indefinidamente como um imenso sistema de fortificações naturais cuja contra-escarpa nós seguíamos. Por vezes, tínhamos de atravessar certos ribeiros a val, evitando molhar demasiadamente as nossas bagagens. O deserto ia se tornando cada vez mais profundo. No entanto, por vezes, uma sombra humana parecia fugir ao longe. Se os desvios do caminho nos aproximavam inopinadamente de um desses espectros, eu arrepiava-me ao ver-lhe a cabeça inchada, de pele luzidia, sem cabelos e as chagas repugnantes que se viam através dos miseráveis farrapos. A infeliz criatura não nos vinha estender a mão deformada. Fugia, pelo contrário, mas não tão depressa que Hans não o saudasse com o habitual sailverto. Spetelsk, dizia. Um leproso! Traduzia o meu tio. E bastava essa palavra para produzir um efeito repulsivo. A horrível doença é bastante comum na Islândia. Não é contagiosa, mas hereditária, e por isso o casamento é interdito a esses miseráveis. Essas aparições não eram de natureza a alegrar a paisagem, que se tornava cada vez mais triste. Os últimos tufos de ervas morriam debaixo dos nossos pés. Não se via uma árvore, a não ser alguns grupos de bétulas que mais pareciam arbustos. Não se avistava um animal, excetuando alguns cavalos cujos donos não os podiam alimentar e que vagueavam pelas áridas planícies. Por vezes, um falcão planava sob as nuvens cinzentas e desaparecia depois em direção às regiões do sul. Eu sentia-me invadir pela melancolia daquela natureza selvagem e as recordações levavam-me ao meu país natal. Foi muitas vezes necessário atravessar alguns pequenos fiordes sem importância e, por fim, um verdadeiro golfo. A maré, que nessa altura se encontrava estacionária,
permitiu-nos passar sem demoras e chegar ao lugarejo de Alftanes, situado 1 milha mais adiante. Ao anoitecer, depois de termos passado a val 2 rios ricos em trutas e em lúcios, o Alfa e o Eta, fomos obrigados a passar a noite numa choupana abandonada, digna de ser assombrada por todos os fantasmas da mitologia escandinava. Certamente que o gênio do frio se havia domiciliado ali e fez das suas durante toda a noite. O dia seguinte passou sem quaisquer incidentes especiais. Sempre o mesmo solo pantanoso, a mesma uniformidade, a mesma fisionomia triste. À noite, tínhamos percorrido metade da distância e dormimos na Anéxia de Chrysobolt. No dia 19 de junho, percorremos durante cerca de 1 milha um terreno de lava. Essa disposição do solo é chamada de Harum na região. A lava, enrugada à superfície, aparentava a forma de cabos, quer esticados, quer enrolados sobre si mesmos. Um imenso sulco de lava descia das montanhas vizinhas, vulcões atualmente extintos, mas cujos destroços comprovavam a passada violência. Ainda se viam, aqui e ali, alguns fumos de nascentes quentes. Faltava-nos tempo para observarmos esses fenômenos. Era preciso prosseguir o caminho sem parar. Em breve, o solo pantanoso reapareceu debaixo das patas das nossas montadas. Pequenos lagos entrecortavam-nos. A nossa direção era então para o oeste. Tínhamos com efeito contornado a grande baía de Faixa, e o duplo cume branco do Sneffels erguia-se para as nuvens a menos de 5 milhas. Os cavalos caminhavam bem, as dificuldades do solo não os detinham. Por meu lado, começava a estar muito fatigado. O meu tio permanecia firme e direto como no primeiro dia. Eu não podia deixar de o admirar, assim como ao caçador, que considerava aquela expedição como um simples passeio. Sábado, 20 de junho, às 6 horas da tarde, atingíamos Budir, povoação situada à beira-mar, e o guia reclamava o pagamento combinado. O meu tio pagou-lhe. Foi a própria família de Hans, isto é, os seus tios e primos germanos, que nos ofereceu hospitalidade. Fomos bem recebidos e, sem abusarmos da hospitalidade dessa boa gente, eu ter-me-ia de boa vontade refeito em casa deles das fadigas da viagem. Mas meu tio, que não precisava de se refazer, não o entendeu assim. E no dia seguinte tivemos de carregar outra vez os animais. O solo ressentia-se da vizinhança da montanha, cujas raízes de granito saíam da terra, como as de um velho carvalho. Contornamos a imensa base do vulcão. O professor não tirava os olhos dele. Gesticulava, parecia desafiá-lo e dizer: "Aqui está o gigante que eu vou domar." Finalmente, após 4 horas de marcha, os cavalos detiveram-se sozinhos à porta do presbitério de Stape. Capítulo 14. Stape é uma povoação formada por umas 30 cabanas, construídas sobre a lava exposta aos raios de sol refletidos pelo vulcão. Estende-se ao fundo de um pequeno fiord encaixado numa muralha basáltica e forma o mais estranho efeito. Sabe-se que o basalto é uma rocha castanha de origem ígnea. Apresenta formas regulares que surpreendem pela sua disposição. A natureza procede ali geometricamente e trabalha como se tivesse manejado o esquadro, o compasso e o fio de prumo. Se com as outras rochas faz arte com as suas grandes massas lançadas sem ordem, os seus cones mal esboçados, as suas pirâmides imperfeitas, com a bizarra sucessão das suas linhas, aqui querendo dar o exemplo da regularidade e precedendo os arquitetos dos primeiros tempos, criou uma ordem severa, que nem os esplendores da Babilônia, nem as maravilhas da Grécia jamais ultrapassaram. Eu tinha realmente ouvido falar da calçada dos gigantes na Irlanda e da gruta de Fingal numa das Hébridas, mas o espetáculo de uma subestrutura basáltica nunca se oferecera ao meu olhar.
Ora, em Stapi, esse fenômeno surgia em toda a sua beleza. A muralha do fiord, como toda a costa da península, compunha-se de uma série de colunas verticais, com 30 pés de altura. Essas colunas, direitas e de uma proporção perfeita, suportavam uma arquivolta, feita de colunas horizontais, formando uma semi-abóboda por cima do mar. Com intervalos certos e sob esse implúvio natural, o olhar surpreendia aberturas ogivais de um desenho admirável, através das quais as vagas do largo iam precipitar-se, escumando. Alguns bocados de basalto, arrancados pelo furor do oceano, espalhavam-se pelo solo como destroços de um templo antigo, ruínas eternamente jovens, sobre as quais os séculos passavam sem as danificar. Era esta a última etapa da nossa viagem terrestre. Hans tinha nos conduzido até ali com inteligência e eu tranquilizava-me um pouco ao pensar que ele continuaria a acompanhar-nos ainda. Ao chegarmos à porta da casa do pároco, simples cabana baixa, nem melhor nem mais confortável do que as outras, vi um homem com o martelo na mão e o avental de cabedal em redor da cintura a ferrar um cavalo. Salverto, disse-lhe o caçador. Good dag, respondeu o ferrador em perfeito dinamarquês. Kilkoherd, disse Hans, voltando-se para o meu tio. O pároco, repetiu este último. Parece, Axel, que este bom homem é o pároco. Entretanto, o guia punha o Kirkoherd ao corrente da situação. Este, suspendendo o seu trabalho, soltou uma espécie de grito, usado sem dúvida entre cavalos e tratadores, e imediatamente uma grande megera saiu da cabana. Se não media 6 pés de altura, pouco faltava. Eu receava que ela viesse oferecer aos visitantes o beijo islandês, mas não o fez, e foi até de má vontade que nos franqueou a porta da casa. O quarto de hóspedes parecia ser o pior do presbitério, estreito, sujo e infeto. Contudo, tivemos de nos contentar com ele. O pároco parecia não praticar a hospitalidade à antiga. Longe disso, antes do fim do dia, tínhamos visto que o pároco era simultaneamente ferreiro, pescador, caçador, carpinteiro, tudo menos ministro do Senhor. E verdade que era dia de semana, talvez ao domingo ele fosse padre. Não posso dizer mal desses pobres padres, que afinal de contas são bastante miseráveis. Recebem do governo dinamarquês uns emolumentos ridículos e mais um quarto de dízimo da sua paróquia, o que não chega a perfazer a quantia de 60 marcos correntes. Daí a necessidade de trabalhar para viver, mas a pescar, a caçar, a ferrar cavalos acabam por tomar os modos, o tom e os costumes dos pescadores, caçadores e ferradores um pouco rudes. Nessa mesma noite, percebi que a sobriedade não se encontrava no número das virtudes do nosso anfitrião. O meu tio compreendeu rapidamente com que gênero de pessoa tratava. Em vez de um bom e digno sábio, encontrava um camponês pesado e grosseiro. Resolveu então começar o mais depressa possível a sua expedição e deixar aquele cura pouco hospitaleiro. Não olhava as suas fadigas e resolveu ir passar alguns dias à montanha. Os preparativos para a partida foram, portanto, feitos logo no dia seguinte ao da nossa chegada a Stapi. Hans contratou os serviços de 3 islandeses para substituir os cavalos no transporte das bagagens. Mas, uma vez chegados ao fundo da cratera, esses indígenas deviam abandonar-nos e voltar atrás. Esse ponto foi perfeitamente bem definido. Nessa ocasião, o meu tio teve de dizer ao caçador que a sua intenção era prosseguir no reconhecimento do vulcão até os seus últimos limites. Hans contentou-se em inclinar a cabeça. Ir para ali ou para outro sítio, escalar as muralhas da sua ilha ou percorrê-la, não lhe fazia a menor diferença. Quanto a mim, distraído até essa altura pelos incidentes da viagem, tinha esquecido um pouco o futuro, mas agora sentia a emoção apoderar-se de mim. Que fazer?
Se eu tivesse tentado resistir ao professor Lidenbrock, seria em Hamburgo e não junto dos Sneffels. Uma ideia me preocupava sobretudo, uma ideia assustadora e capaz de agitar nervos menos sensíveis do que os meus. Vejamos, pensava eu, vamos subir os Sneffels. Bem, vamos visitar a sua cratera. Bom, já outros o fizeram e não morreram, mas isso não é tudo. Se apresentar um caminho para descer as entranhas da terra, se aquele desgraçado Saknussemm falou verdade, vamos perder-nos no meio das galerias subterrâneas do vulcão. Ora, nada prova que o Sneffels esteja extinto. Quem pode afirmar que não se esteja a preparar uma erupção? Porque o monstro dorme desde 1229, segue-se que não possa despertar? E se despertar, que nos sucede? Merecia a pena refletir nisto. E eu refleti. Não podia dormir sem sonhar com uma erupção. Ora, o papel de escória parecia-me muito brutal para desempenhar. Por fim, não aguentei mais e resolvi expor o caso ao meu tio o mais habilmente possível e sob a forma de hipótese perfeitamente irrealizável. Fui falar com ele. Dei-lhe conhecimento dos meus temores e recuei para o deixar explodir à vontade. Tenho pensado nisso, respondeu simplesmente ele. Que significavam aquelas palavras? Iria ele ouvir a voz da razão? Pensaria em suspender os seus projetos? Era demasiado belo para ser possível. Após alguns minutos de silêncio, durante os quais não ousei interrogá-lo, ele continuou dizendo: Tenho pensado nisso. Desde a nossa chegada a Stapi, que tenho pensado na grave questão de que acabas de falar, pois não se deve agir com imprudência. Não, repliquei eu com força. Há 600 anos que o Sneffels está mudo, mas pode falar. Ora, as erupções são sempre precedidas por fenômenos perfeitamente conhecidos. Assim, interroguei os habitantes da região, estudei o solo e posso dizer-te, Axel, que não haverá erupção. Ao ouvir tal afirmação, fiquei estupefato e não pude replicar. Duvidas das minhas palavras? Perguntou meu tio. Pois bem, segue-me. Obedeci maquinalmente. Saindo do presbitério, o professor tomou um caminho direto que, por uma abertura na muralha basáltica, se afastava do mar. Em breve, estávamos em campo raso, se assim se pode chamar a um enorme amontoado de dejetos vulcânicos. A região parecia como que esmagada por uma chuva de pedras enormes, de trape, de basalto, de granito e de todas as rochas piroxênicas. Via aqui e ali colunas de fumo subirem para os ares. Esses vapores brancos, chamados reikir em língua islandesa, eram das nascentes termais e indicavam pela sua violência a atividade vulcânica do solo. Isso parecia justificar os meus receios. Assim, caí das nuvens quando meu tio me disse: Vês estes fumos, Axel? Pois bem, eles provam que não temos nada a recear dos furores do vulcão. Essa é boa, exclamei eu. Ouve bem isto, disse o professor. Quando se aproximam as erupções, esses fumos redobram de atividade para desaparecerem completamente durante a duração do fenômeno, pois os fluidos elásticos, perdendo a tensão necessária, tomam o caminho das crateras em vez de se escaparem através das fendas do solo. Se, portanto, esses vapores se mantiverem no seu estado habitual, se a sua energia não aumentar, e se juntares a essa observação que o vento e a chuva não serão substituídos por um ar pesado e calmo, podes afirmar que não haverá uma erupção próxima. Mas basta! Quando a ciência se pronuncia, não há mais nada a fazer senão calar-te. Regressei ao presbitério de orelhas baixas. O meu tio tinha me vencido com os seus argumentos científicos. No entanto, eu tinha ainda uma esperança. Era que, uma vez chegados ao fundo da cratera, seria impossível, por não haver uma galeria, descermos mais profundamente. E isso apesar de todos os Saknussemm do mundo. Passei a noite seguinte em pleno pesadelo.
no meio de um vulcão e das profundezas da Terra, e senti-me lançado nos espaços planetários sob a forma de uma rocha eruptiva. No dia seguinte, 23 de junho, Hans esperava-nos com os seus companheiros, carregados de víveres, de utensílios e de instrumentos. 2 paus ferrados, 2 espingardas e 2 cartucheiras estavam reservados ao meu tio e a mim. Hans, como homem precavido, tinha juntado às nossas bagagens um odre cheio, que junto com os nossos cantis nos garantia água por 8 dias. Eram 9 horas da manhã. O cura e a sua gigantesca megera esperavam diante da porta. Queriam sem dúvida dar-nos o supremo adeus do hospedeiro ou viajante, mas esse adeus tomou o aspecto inesperado de uma conta formidável, onde se contava até o ar que se respirava na casa pastoral, um ar infecto, ouso dizê-lo. O digno par roubava-nos como um estalajadeiro suíço e levava um belo preço pela sua hospitalidade forçada. O meu tio pagou sem regatear. Um homem que ia partir para o centro da terra não queria saber de alguns rixdeios. Regulado esse ponto, Hans deu o sinal da partida, e alguns instantes depois tínhamos deixado o estape. Capítulo 15. O Sneffels tem a altura de 5.000 pés. Termina, com o seu duplo cone, uma faixa traquítica que se destaca do sistema orográfico da ilha. Do nosso ponto de partida, não podíamos ver os seus 2 picos, que se perfilavam no fundo acinzentado do céu. Eu vi apenas um enorme barrete de neve sobre a cabeça do gigante. Caminhávamos em fila, precedidos pelo caçador. Este subia estreitos caminhos onde 2 pessoas não poderiam caminhar lado a lado. Qualquer conversa se tornava praticamente impossível. Para além da muralha basáltica do fiord de Stape, surgiu primeiro um solo de turfa herbácea e fibrosa, resíduo da antiga vegetação dos pântanos da península. A massa desse combustível, ainda inexplorado, bastaria para aquecer durante 1 século toda a população da Islândia. Aquele vasto campo de turfa, medido do fundo de certas ravinas, tinha por vezes 70 pés de altura e apresentava sucessivas camadas de detritos carbonizados separadas por folhas de tufo poroso. Como verdadeiro sobrinho do professor Lidenbrock, e apesar das minhas preocupações, observava com interesse as curiosidades mineralógicas que se exibiam naquele vasto gabinete de ciências naturais. Ao mesmo tempo, relembrava no meu espírito toda a história geológica da Islândia. Esta ilha, tão curiosa, tinha evidentemente saído do fundo das águas numa época relativamente recente. Talvez se estivesse ainda a elevar por movimentos insensíveis. Se assim for, só se pode atribuir a sua origem à ação dos fogos subterrâneos. Nesse caso, a teoria de Humphrey Davy, o documento de Saknussemm, as pretensões do meu tio, tudo desaparecia como fumo. Esta hipótese levou-me a examinar atentamente a natureza do solo, e em breve me apercebi da sucessão dos fenômenos que presidiram a sua formação. A Islândia, totalmente privada de terreno sedimentar, é composta unicamente por tufo vulcânico, isto é, por um aglomerado de pedras e de rochas de uma contextura porosa. Antes da existência dos vulcões, era feita de um maciço subterrâneo, lentamente erguido acima das ondas pelo impulso das forças centrais. Os fogos interiores ainda não tinham provocado erupções. Contudo, mais tarde, uma larga fenda se abriu diagonalmente do sudoeste ao nordeste da ilha, saindo por essa fenda toda a massa traquítica. O fenômeno realizou-se então sem violência. A saída era enorme, e as matérias fundidas lançadas das entranhas do globo estenderam-se tranquilamente em vastos lençóis ou massas acidentadas. Nessa época surgiram os feldspatos, as sienites e os pórfiros. Graças a esse derramamento, a espessura da ilha aumentou consideravelmente e, por consequência, a sua resistência. Imagina-se a quantidade de fluidos elásticos que se armazenaram dentro dela quando deixou de haver qualquer saída,
após o arrefecimento da crosta traquítica. Chegou, portanto, o momento em que a força mecânica desses gases foi tal que eles ergueram a pesada crosta e cavaram altas chaminés. O vulcão fez então erguer a crosta e depois a cratera, subitamente aberta no cimo do vulcão. Então, os fenômenos eruptivos sucederam-se os fenômenos vulcânicos. Pelas aberturas recentemente formadas, escaparam-se primeiro os detritos basálticos, que a planície que atravessávamos nesse momento oferecia aos nossos olhares os mais valiosos exemplares. Caminhávamos sobre essas rochas pesadas de um cinzento escuro, que o arrefecimento moldara em forma de prismas de base hexagonal. Ao longe, via-se um grande número de cones achatados, que outrora haviam sido outras tantas bocas ignívomas. Depois, esgotada a erupção basáltica, o vulcão, cuja força aumentou com a das crateras extintas, deu passagem às lavas e a esses tufos de cinzas e de escórias cujos longos sulcos se espalhavam pelas encostas do monte como uma cabeleira opulenta. Foi esta a sucessão dos fenômenos que constituíram a Islândia, todos eles fruto da ação dos fogos internos, e supor que a massa interior não continuava num estado de liquidez incandescente era loucura. E dupla loucura era pretender atingir o centro do globo. Eu ia-me, portanto, tranquilizando sobre o fim da nossa empresa, enquanto continuava a marchar ao assalto dos Sneffels. O caminho tornava-se cada vez mais difícil. O solo formava declive, as rochas separavam-se e era preciso maior cuidado para evitar quedas perigosas. Hans avançava tranquilamente, como sobre um terreno liso. Por vezes, desaparecia atrás de grandes blocos e perdíamo-lo momentaneamente de vista. Então, um assobio agudo, saído dos seus lábios, indicava-nos a direção a seguir. Muitas vezes detinha-se, apanhava alguns bocados de rocha que dispunha de um modo que se pudesse reconhecer e formava assim certa sinalização que serviria para o caminho de regresso. Precaução boa em si, mas que os futuros acontecimentos tornariam inútil. 3 fatigantes horas de marcha tinham nos conduzido apenas à base da montanha. Ali, Hans fez alto e um almoço sumário foi dividido por todos. O meu tio comia bocados a dobrar para se despachar mais depressa. No entanto, aquela paragem para a refeição era também uma ocasião para repousar, e ele teve de esperar pela decisão do guia, que só deu o sinal de partida 1 hora depois. Os 3 islandeses, tão taciturnos como seu camarada caçador, não pronunciaram uma única palavra e comeram com sobriedade. Começávamos agora a subir as encostas do Sneffels. O seu cume nevado, por uma ilusão de ótica tão frequente nas montanhas, parecia-nos muito perto, e no entanto que longas horas de marcha teríamos de passar antes de o atingir. Que fadiga, sobretudo! As pedras, que nenhum cimento de terra, nenhuma erva ligavam entre si, esboroavam-se entre os nossos pés e iam perder-se na planície com a rapidez de uma avalanche. Em certos locais, as encostas do monte formavam com o horizonte um ângulo de pelo menos 36 graus. Era impossível subi-los e tínhamos grande dificuldade em contorná-los. Ajudávamo-nos então mutuamente com os nossos paus ferrados. Devo dizer que o meu tio se mantinha o mais possível perto de mim. Não me perdia de vista e em muitas ocasiões o seu braço ofereceu-me um sólido apoio. Por seu lado, penso que ele tinha sem dúvida o sentimento inato do equilíbrio, pois nunca o vi atrapalhar-se. Os islandeses, se bem que carregados, trepavam com uma agilidade de montanheses. Vendo a altura do cimo dos Sneffels, parecia-me impossível que pudéssemos atingi-lo daquele lado, se o ângulo da inclinação das encostas não se fechasse. Felizmente, após 1 hora de fadigas e de habilidades, no meio do vasto tapete de neve que se estendia no alto do vulcão, surgiu inopinadamente uma escada que facilitou a nossa subida.
era formada por uma dessas torrentes de pedras lançadas pelas erupções e a que os islandeses chamam Stina. Se essa torrente não tivesse sido detida na sua queda pela disposição das encostas da montanha, ter-se-ia ido precipitar no mar e formaria novas ilhas. Tal como estava, servia-nos muito bem. A inclinação da encosta acentuava-se, mas aqueles degraus de pedras permitiam-nos subi-la bem e tão rapidamente que, deixando-me ficar um pouco para trás enquanto os meus companheiros continuavam a subida, vi-os já reduzidos pelo afastamento a um tamanho microscópico. Às 7 horas da noite, tínhamos subido os 2.000 degraus da escada e dominávamos uma intumescência da montanha, espécie de socalco sobre o qual se apoiava o cone da cratera propriamente dito. O mar estendia-se por uma profundidade de 3.200 pés. Tínhamos ultrapassado o limite das neves perpétuas, muito pouco elevadas na Islândia devido à umidade constante do clima. Fazia um frio violento, o vento soprava com força, sentia-me esgotado. O professor viu bem que as minhas pernas se recusavam a obedecer-me e, apesar de toda a sua impaciência, decidiu-se a parar. Fez, portanto, sinal ao caçador, que abanou a cabeça e disse: Off Vamfor, parece que é preciso ir mais acima, disse o meu tio. Depois, perguntou a Hans o motivo da sua resposta. Mister, respondeu o guia. Ja, mister, repetiu um dos islandeses num tom bastante assustado. Que significa essa palavra? Perguntei com inquietação. Vê, disse o meu tio. Olhei para baixo, para a planície. Uma imensa coluna de pedra pomes pulverizada, de areia e de pó, erguia-se, redemoinhando como um furacão. O vento batia na encosta dos Sneffels, onde nós nos encontrávamos. Aquela cortina opaca estendida diante do sol produzia uma grande sombra sobre a montanha. Se aquele golpe de vento se inclinasse sobre a montanha, nós seríamos inevitavelmente apanhados no seu turbilhão. Esse fenômeno, muito frequente quando o vento sopra dos glaciares, tem o nome de mistur em língua islandesa. Hastigit, hastigit, exclamava o nosso guia. Sem saber o dinamarquês, compreendi que tínhamos de seguir Hans o mais depressa possível. Este começava a dar a volta ao cone da cratera, mas de uma maneira enviesada, de modo a facilitar a marcha. Em breve o golpe de vento se abateu sobre a montanha, que estremeceu com o choque. As pedras apanhadas pelo turbilhão choviam sobre o solo como se tratasse de uma erupção. Nós estávamos, felizmente, na vertente oposta e ao abrigo de qualquer perigo. Sem as precauções tomadas pelo guia, os nossos corpos teriam sido dilacerados, reduzidos a pó e atirados para longe como produto de qualquer meteoro desconhecido. No entanto, Hans não achou prudente passar a noite nas encostas do cone. Continuamos a nossa ascensão em zigue-zague. Os 1.500 pés de altura que faltavam para subir levaram mais de 5 horas. Os desvios, as voltas e as contramarchas representavam pelo menos 3 léguas. Eu não podia mais, sucumbia ao frio e à fraqueza. O ar, um pouco rarefeito, não era suficiente para os meus pulmões. Finalmente, às 11 horas da noite, no meio da obscuridade, atingimos o cume dos Sneffels, e antes de me ir abrigar no interior da cratera, tive tempo de ver o sol da meia-noite, no ponto mais baixo do seu curso, projetando seus pálidos raios sobre a ilha adormecida a meus pés. Capítulo 16. A ceia foi rapidamente devorada, e o pequeno grupo preparou-se para passar a noite o melhor possível. A cama era dura, o abrigo pouco sólido, a situação muito difícil, 5.000 pés acima do nível do mar. No entanto, o meu sono foi particularmente tranquilo durante essa noite, a melhor que há muito tempo passava. Nem sequer sonhei. No dia seguinte, acordamos semigelados por um frio muito intenso, apesar dos raios de um belo sol. Deixei a minha cama de granito
e fui apreciar o magnífico espetáculo que se oferecia ao meu olhar. Encontrava-me no cimo de um dos 2 picos do Sneffels, o do sul. Dali a minha vista estendia-se sobre a maior parte da ilha. A ilusão de ótica, comum a todas as grandes altitudes, punha em evidência as margens, enquanto as partes centrais pareciam desvanecer-se. Dir-se-ia que um desses mapas em relevo de Elbsmer se encontrava a meus pés. Via vales profundos cruzarem-se em todos os sentidos, precipícios cavados como poços, lagos transformados em tanques, rios feitos riachos. À minha direita, sucediam-se inúmeros glaciares e múltiplos picos, vendo-se saírem leves penachos de fumo de alguns. As ondulações dessas montanhas infinitas, que a sua cobertura de neve parecia tornar espumantes, lembravam-me a superfície de um mar agitado. Se me voltasse para o oeste, via a majestosa extensão do oceano como uma continuação daqueles picos. Onde acabava a terra e começava o mar, o meu olhar mal o distinguia. Mergulhei assim nesse prodigioso êxtase que provocam os altos cumes, e dessa vez sem vertigens, pois já estava habituado a essas sublimes contemplações. O meu olhar, deslumbrado, banhava-se na transparente radiação dos raios solares. Esquecia-me onde estava para viver a vida dos elfos e das sílfides, imaginários habitantes da mitologia escandinava. Embriagava-me com a voluptuosidade das alturas, sem pensar nos abismos em que o meu destino me ia mergulhar dentro em breve. Mas fui chamado ao sentido da realidade pela chegada do professor e de Hans, que foram ter comigo ao alto do monte. O meu tio, voltando-se para o oeste, indicou-me com a mão um leve vapor, uma bruma, uma aparência de terra que dominava a linha da ondulação. A Gronelândia, disse ele. A Gronelândia? Exclamei. Sim, e não estamos a mais de 35 léguas de distância. E durante o degelo, os ursos brancos chegam até a Islândia sobre os glaciares do norte. Mas isso pouco importa. Estamos no cume do Sneffels, e aqui estão os 2 picos, um ao sul e outro a norte. Hans vai dizer-nos que nome dão os islandeses a este sobre o qual nos encontramos neste momento. Feita a pergunta, o caçador respondeu. Skartaris. O meu tio lançou-me um olhar triunfante. A cratera, disse. A cratera do Sneffels representava um cone invertido, cujo orifício poderia ter uma meia légua de diâmetro. A sua profundidade calculava-a eu em cerca de 2.000 pés. Que se imagine tamanho recipiente cheio de trovões e de chamas. O fundo do funil não devia medir mais de 500 pés de circunferência, de modo que as suas encostas, bastante suaves, permitiam chegar facilmente à parte inferior. Involuntariamente, comparei a cratera à boca de um desmesurado bacamarte e a comparação assustava-me. Descer para um bacamarte, pensei eu, quando ele pode estar carregado e disparar ao mínimo choque, é obra de loucos. Porém, não podia recuar. Hans, com um ar indiferente, retomou a chefia do grupo. Segui-o sem dizer palavra. A fim de facilitar a descida, Hans descrevia no interior do cone elipses muito alongadas. Era preciso caminhar no meio de rochas eruptivas, das quais algumas, sacudidas nos seus alvéolos, se precipitavam no fundo do abismo. A sua queda provocava repercussões de estranha sonoridade. Certas partes do cone formavam glaciares interiores. Hans avançava então com extrema precaução, sondando o solo com o seu pau ferrado para descobrir qualquer fenda. Em certas passagens duvidosas, tornou-se necessário ligar-nos com cordas uns aos outros, para que algum a quem faltasse o equilíbrio fosse seguro pelos seus companheiros. Essa solidariedade era prudente, mas não excluía algum perigo. Entretanto, e apesar das dificuldades da descida sobre as encostas, que o guia não conhecia, o caminho foi percorrido sem acidentes, a não ser a queda de um embrulho de cordas que se escapou das mãos de um islandês e que foi parar ao fundo do abismo. Ao meio-dia,
Tínhamos chegado. Ergui a cabeça e vi o orifício superior do cone, no qual se via um pedaço de céu numa circunferência singularmente desenhada, mas quase perfeita. Num ponto destacava-se o cume dos Cartares, que mergulhava na imensidade. No fundo da cratera abriam-se 3 chaminés pelas quais, no tempo das erupções dos Néfels, o núcleo central expelia suas lavas e os seus vapores. Cada uma dessas chaminés tinha cerca de 100 pés de diâmetro. Ali estavam escancaradas debaixo dos nossos pés. Não tive coragem para olhar. O professor Lidenbrock havia feito um rápido exame da sua situação. Ofegava, corria de uma para outra, gesticulava e lançava palavras incompreensíveis. Hans e os seus companheiros, sentados sobre pedaços de lava, olhavam-no. Era evidente que o tomavam por um louco. De repente, o meu tio soltou um grito. Julguei que ele acabava de tropeçar e de cair num dos 3 abismos, mas não. Vi-o com os braços estendidos e as pernas afastadas, diante de um rochedo de granito colocado no centro da cratera, como um enorme pedestal destinado à estátua de um Plutão. Era a imagem perfeita do homem estupefato, mas cujo espanto deu em breve lugar a uma alegria insensata. Axel! Axel! Exclamou ele. Vem! Vem! Corri. Nem Hans nem os outros islandeses se mexeram. Olha! Disse-me o professor. E partilhando seu espanto, se não a sua alegria, li na face ocidental do bloco, em caracteres rúnicos semi-roídos pelo tempo, este nome 1000 vezes maldito. Arnsaknussen! Exclamou meu tio. Ainda duvidas? Não respondi e voltei consternado ao meu banco de lava. A evidência esmagava-me. Quanto tempo fiquei assim mergulhado nas minhas reflexões, ignoro. Tudo quanto sei é que, erguendo a cabeça, vi o meu tio e Hans sozinhos à beira da cratera. Os islandeses tinham se despedido e agora desciam as encostas exteriores dos Néfels para voltarem à estape. Hans dormia tranquilamente junto de uma rocha, num leito de lava, onde havia arranjado uma cabana improvisada. O meu tio andava às voltas no fundo da cratera como um animal selvagem apanhado numa armadilha. Eu não tinha desejos nem forças para me levantar, e seguindo o exemplo do guia, deixei-me levar por um doloroso entorpecimento, julgando ouvir ruídos ou sentir estremecimentos nas encostas da montanha. Assim se passou essa primeira noite no fundo da cratera. No dia seguinte, um céu cinzento, enevoado, pesado, desceu sobre o cimo do cone. Não dei tanta importância à obscuridade do abismo como à cólera do meu tio. Compreendi a razão disso, e um resto de esperança voltou ao meu coração. Eis por quê. Dos 3 caminhos abertos aos nossos pés, só um havia sido seguido por Saknussemm. Segundo o sábio islandês, esse caminho devia ser reconhecido pela particularidade assinalada no criptograma de que a sombra dos Cartares acariciava suas bordas durante os últimos dias do mês de junho. Podia, com efeito, considerar-se esse pico agudo como um imenso mostrador solar, cuja sombra, num determinado dia, marcava o caminho para o centro do globo. Ora, se o sol não aparecesse, não havia sombra. Consequentemente, não haveria indicação. Estávamos no dia 25 de junho. Se o céu continuasse coberto durante 6 dias, era preciso esperar mais 1 ano para fazer a observação. Renuncio a descrever a impotente cólera do professor Lidenbrock. O dia passou-se e nenhuma sombra se estendeu sobre o fundo da cratera. Hans não se movera no seu lugar. Talvez perguntasse a si próprio de que diabo estaríamos nós à espera, se é que perguntava alguma coisa. O meu tio não me dirigiu a palavra uma só vez. Os seus olhares, invariavelmente voltados para o céu, perdiam-se no seu tom cinzento e brumoso. A 26, ainda nada. Uma chuva misturada de neve caiu durante todo o dia. Hans construiu uma cabana com pedaços de lava,
Tive um certo prazer em seguir com o olhar os milhares de cascatas improvisadas nas encostas do cone e cujas pedras aumentavam o ruído ensurdecedor. O meu tio já não se continha. Havia ali razão para irritar o homem mais paciente, e o meu tio não era um modelo de paciência. No entanto, as grandes dores, o céu junta constantemente as grandes alegrias, e reservava ao professor Lidenbrock uma satisfação igual aos seus desesperantes aborrecimentos. No dia seguinte, o céu estava ainda coberto. Mas no domingo, 28 de junho, o antepenúltimo dia do mês, com a mudança de lua veio a mudança de tempo. O sol fez incidir os seus raios sobre a cratera. Cada montículo, cada rochedo, cada pedra, cada aspereza foi objeto do seu eflúvio luminoso e projetou instantaneamente a sua sombra sobre o solo. Entre todas as outras, a sombra dos cartares desenhou-se como uma aresta viva e pôs-se a girar insensivelmente com o astro radioso. O meu tio girava com ela. Ao meio-dia, a sombra, no seu período mais curto, foi lamber suavemente a beira da chaminé central. É ali! Exclamou o professor. É ali! O caminho do centro do globo! Acrescentou em dinamarquês. Olhei para Hans. Forut! Disse tranquilamente o guia. Para frente! Respondeu meu tio. Era 1h13 da tarde. Capítulo 17. A verdadeira viagem começava. Até então, as fadigas tinham se sobreposto às dificuldades. Agora estas iam nascer verdadeiramente debaixo dos nossos pés. Eu não tinha ainda verdadeiramente mergulhado meu olhar nesse poço insondável onde ia entrar. Havia chegado à altura. Podia ainda tomar parte na empresa ou tentar recuar. Mas tive vergonha de recuar na presença do caçador. Hans aceitava tão tranquilamente a aventura, com uma tal indiferença que corei a ideia de ser menos corajoso do que ele. Sozinho, eu teria iniciado uma série de grandes argumentos, mas em presença do guia calei-me. Uma das recordações fez-me voar para junto da minha linda Grauben e aproximei-me da chaminé central. Já disse que ela media 100 pés de diâmetro, ou 300 pés de circunferência. Inclinei-me sobre um rochedo e olhei. Os meus cabelos eriçaram-se. O sentimento do vazio apoderou-se do meu ser. Senti o centro da gravidade deslocar-se e a vertigem apoderar-se da minha cabeça como uma espécie de embriaguez. Nada mais capitoso do que essa atração pelo abismo. Ia cair. Uma mão reteve-me. Era a de Hans. Decididamente, eu não recebera suficientes lições de abismo no Frelserskirk de Copenhaga. No entanto, por pouco que eu tivesse lançado os meus olhares para esse poço, tinha-me apercebido da sua conformação. As suas paredes, quase a pique, apresentavam numerosas saliências que deviam facilitar a descida. Mas se a escada não faltava, carecíamos de corrimão. Uma corda presa à chaminé bastaria para nos segurar. Contudo, como desatá-la quando chegássemos à sua base? O meu tio utilizou um meio muito simples para obviar a essa dificuldade. Desenrolou uma corda da grossura do polegar e com o comprimento de 400 pés. Deixou cair primeiro metade, depois enrolou-a em redor de um bloco de lava saliente e lançou a outra metade para a chaminé. Cada um de nós podia então descer reunindo nas suas mãos metade da corda, que não podia soltar-se. Uma vez descidos os 200 pés, nada nos seria mais fácil do que apanhar a outra metade e recomeçar assim até o infinito. Agora, disse o meu tio, depois de ter acabado esses preparativos, ocupemo-nos das bagagens. Vão ser divididas em 3 volumes e cada um de nós levará um deles às costas. Refiro-me apenas aos objetos frágeis. O audacioso professor não nos incluía evidentemente nessa última categoria. Hans, continuou ele, vai encarregar-se das ferramentas e de uma parte dos víveres.
Tu, Axel, de 1/2 dos víveres e das armas. Eu do resto dos víveres e dos instrumentos delicados. Mas, disse eu, e o vestuário? E essa massa de cordas e de escadas, quem se encarregará de as fazer descer? Descerão sozinhas? Como? Perguntei. Vais ver. O meu tio recorria sem hesitação aos grandes meios. Por ordem sua, Hans reuniu num único embrulho os objetos não frágeis, e esse embrulho, solidamente atado, foi simplesmente precipitado no abismo. Ouvi o ruído provocado pela deslocação das camadas de ar. O meu tio, inclinado sobre o abismo, seguia com um olhar satisfeito a descida das bagagens, e apenas se ergueu depois de as ter perdido de vista. Bom, disse ele, agora nós... Pergunto a qualquer homem de boa fé se seria possível ouvir sem estremecer semelhantes palavras. O professor amarrou às suas costas o embrulho dos instrumentos. Hans pegou no dos utensílios e eu no das armas. A descida começou pela ordem seguinte: Hans, o meu tio e eu. Descemos no meio de um silêncio profundo, apenas perturbado pela queda de destroços de rochedo que se precipitavam para o abismo. Eu deixei-me escorregar, por assim dizer, apertando freneticamente a dupla corda com uma mão e com a outra afastando-me da muralha por meio de um pau ferrado. Uma ideia única me dominava, que aquele ponto de apoio me viesse a faltar. Essa corda parecia-me muito frágil para suportar o peso de 3 pessoas. Servia-me dela o menos possível, operando prodígios de equilíbrio sobre as saliências da lava que o meu pé procurava agarrar como se fosse uma mão. Quando um desses degraus escorregadios oscilava sob os pés do guia, ele dizia com a sua voz tranquila: Give act! Atenção! Repetia o meu tio. Meia hora mais tarde, tínhamos chegado à superfície de um rochedo fortemente incrustado na parede da chaminé. Hans puxou a corda por uma das suas extremidades. A outra elevou-se nos ares. Depois de ter ultrapassado o rochedo superior, voltou a cair, roçando pelos pedaços de pedra e de lava e provocando uma espécie de chuva, ou melhor, uma espécie de saraivada muito perigosa. Inclinando-me por cima do nosso estreito planalto, observei que o fundo do buraco estava ainda invisível. A manobra da corda recomeçou, e meia hora depois tínhamos atingido uma nova profundidade de 200 pés. Não sei se o mais fanático dos geólogos teria tentado estudar durante essa descida a natureza dos terrenos que o rodeavam. Por meu lado, não me inquietava nada com isso. Quer fossem pliocenos, miocenos, eocenos, cretáceos, jurássicos, triásicos, carboníferos, devonianos, silúricos ou primitivos, isso pouco me preocupava. Mas o professor fez sem dúvida as suas observações ou tomou notas, pois numa das paragens disse-me: Quanto mais prosseguimos, mais confiança tenho. A disposição destes terrenos vulcânicos dá absolutamente razão à teoria de Davy. Estamos em pleno solo primordial, solo no qual se deu a operação química dos metais em fusão em contato com o ar e com a água. Rejeito absolutamente o sistema de um calor central. De resto, teremos tempo de ver isso. Compreende-se que eu não tivesse disposição para discutir. O meu silêncio foi tomado por aquiescência e a descida recomeçou. Ao fim de 3 horas, ainda não se antevia o fundo da chaminé. Quando erguia a cabeça, via o seu orifício, que decrescia sensivelmente. As paredes, devido à sua ligeira inclinação, tendiam a aproximar-se. A escuridão ia se tornando cada vez maior. No entanto, continuávamos a descer. Parecia-me que as pedras soltas das paredes atingiam mais rapidamente o fundo do abismo e caíam com um som mais mole. Como eu tivera o cuidado de anotar cuidadosamente as manobras com a corda, pude aperceber-me com exatidão da profundidade atingida e do tempo decorrido. Tínhamos repetido 14 vezes essa manobra, e cada descida durava meia hora. Eram, portanto, 7 horas, mais 14 quartos de hora de repouso, ou seja, 3 horas e meia.
Tínhamos partido há 1 hora. Deviam ser nesse momento 11 horas. Quanto à profundidade a que havíamos chegado, essas 14 manobras com uma corda de 200 pés davam 2.800 pés. Nesse momento ouviu-se a voz de Hans. Halt! Disse ele. Parei no momento preciso em que ia bater com os pés na cabeça do meu tio. Chegamos! Disse este. Onde? Perguntei, deixando-me deslizar para junto dele. Ao fundo da chaminé perpendicular. Não há então outra saída? Sim, uma espécie de corredor que vira à direita, disse o professor, e acrescentou. Amanhã veremos isso. Agora vamos cear e depois dormir. A obscuridade não era ainda completa. Abrimos o saco das provisões, comemos e cada um se deitou em seguida o melhor que pôde na cama de pedras e fragmentos de lava. Quando, deitado de costas, abri os olhos, vi um ponto brilhante na extremidade desse tubo com o comprimento de 3.000 pés, que se transformava num gigantesco óculo. Era uma estrela sem qualquer cintilação. Segundo os meus cálculos, devia ser Beta da Ursa Menor. Depois mergulhei num sono profundo. Capítulo 18. Às 8 horas da manhã, um raio de luz acordou-nos. As 1000 facetas da lava das muralhas recolheram esse raio à sua passagem e refletiram-no como uma chuva de faúlhas. Essa claridade foi suficientemente forte para permitir distinguir os objetos que nos rodeavam. Então, Axel, que dizes tu? Perguntou meu tio esfregando as mãos. Já alguma vez passaste uma noite mais tranquila na nossa casinha de Königstrasse? Não há ruído de carroças, nem gritos dos mercadores, nem vociferações de barqueiros. Estamos sem dúvida muito sossegados no fundo deste poço, mas esta calma tem qualquer coisa de assustador, respondi. Então, exclamou meu tio, se já estás assustado, o que sucederá mais tarde? Ainda não entramos nem uma polegada nas entranhas da terra. Que quer dizer? Digo apenas que chegamos ao solo da ilha. Este longo tubo vertical que termina na cratera do Sneffels chega aproximadamente ao nível do mar. Está certo disso? Muito certo. Consulta o barômetro. Com efeito, o mercúrio, depois de ter subido a pouco e pouco no instrumento à medida que a nossa descida se efetuava, detivera-se a 29 polegadas. Como vês, continuou o professor, temos apenas a pressão de uma atmosfera e estou desejando que o manômetro substitua o barômetro. Este instrumento ia, com efeito, tornar-se inútil no momento em que o peso do ar ultrapassasse a pressão calculada ao nível do oceano. Mas, disse eu, não é de recear que essa pressão sempre crescente se torne penosa? Não. Desceremos lentamente e os nossos pulmões habituar-se-ão assim a respirar uma atmosfera mais comprimida. Os aeronautas acabam por sentir falta de ar ao se elevarem nas camadas superiores e nós teremos talvez ar demais, mas eu prefiro isso. Não percamos um instante. Onde está o embrulho que nos precedeu no interior da montanha? Lembrei-me então de que o tínhamos procurado em vão na véspera à noite. O meu tio interrogou Hans, que depois de ter olhado atentamente à sua volta com seus olhos de caçador, respondeu. Der Hüpp. Lá em cima. Com efeito, o embrulho ficara preso a uma saliência da muralha, a uma centena de pés acima da nossa cabeça. Imediatamente, o ágil islandês começou a trepar como um gato, e poucos minutos depois o embrulho estava junto de nós. Agora, disse o meu tio, almocemos, mas almocemos como pessoas que podem ter de percorrer um longo caminho. Os biscoitos e as carnes secas foram regadas com alguns goles de água misturada com genebra. Terminado o almoço, o meu tio tirou do bolso uma agenda destinada às observações. Pegou sucessivamente nos diversos instrumentos e fez as seguintes anotações. Segunda-feira, 1º de julho. Cronômetro,
8h17 da manhã. Barômetro 29 polegadas. Termômetro 6 graus. Direção sudeste. Esta última observação aplicava-se à galeria escura e foi indicada pela bússola. Agora, Axel, exclamou o professor com voz entusiasmada, vamos mergulhar verdadeiramente nas entranhas do globo. Eis o momento preciso em que começa a nossa viagem. Dito isto, o meu tio pegou no aparelho de Ruhmkorff suspenso ao pescoço. Com a outra mão, ligou a corrente elétrica serpentina da lanterna e uma luz bastante forte dissipou as trevas da galeria. Hans transportava o segundo aparelho, que foi também ligado. Esta engenhosa aplicação da eletricidade permitia-nos prosseguir com uma espécie de luz de dia artificial, mesmo no meio dos gases mais inflamáveis. A caminho, disse o meu tio. Cada um pegou no seu embrulho. Hans encarregou-se de empurrar diante dele o das cordas e das roupas e comigo, em terceiro lugar, entramos na galeria. No momento de entrar naquele corredor escuro, ergui a cabeça e vi uma última vez, pelo imenso tubo, aquele céu da Islândia, que não devia voltar a ver. A lava da última erupção de 1229 tinha aberto passagem através do túnel. Atapetava o interior com uma camada espessa e brilhante. A luz elétrica refletia-se ali, centuplicando a sua intensidade. Toda a dificuldade do caminho consistia em não deslizar demasiado rapidamente numa encosta inclinada de cerca de 45 graus. Felizmente, certas depressões e algumas elevações faziam a vez de degraus, e por isso bastava-nos descer, deixando escorregar as nossas bagagens presas por uma comprida corda. O que se fazia degrau sob os nossos pés tornava-se estalactite no teto. A lava, porosa em certos locais, apresentava pequenas ampolas arredondadas. Cristais de quartzo opaco, ornados de límpidas gotas de vidro suspensas da abóboda como lustres, pareciam iluminar-se a nossa passagem. Dir-se-ia que os gênios do abismo iluminavam o seu palácio para receber os hóspedes da terra. É magnífico! Exclamei involuntariamente. Que espetáculo, meu tio! Admire estes cambiantes da lava que vão do vermelho escuro ao amarelo luminoso por gradações insensíveis, e estes cristais que nos surgem como globos luminosos. Ah, tu concordas comigo, Axel? Respondeu meu tio. Ah, tu achas isso esplêndido, meu rapaz. Verás muitas outras coisas, espere-o. Marchemos, marchemos. Teria dito mais justamente deslizemos, pois nós escorregávamos sem fadiga pelas encostas inclinadas. Era a facilis descensus a Verne de Virgílio. A bússola, que eu consultava frequentemente, indicava a direção do sudeste com um imperturbável rigor. O sulco de lava não virava nem para um lado nem para o outro. Tinha a inflexibilidade da linha reta. No entanto, o calor não aumentava de um modo sensível, o que dava razão às teorias de Davy. Consultei o termômetro com espanto. 2 horas depois da partida, marcava apenas 10 graus, isto é, um aumento de 4 graus. Isso autorizava-me a pensar que o nosso trajeto era mais horizontal do que vertical. Quanto a conhecer exatamente a profundidade atingida, nada mais fácil. O professor procedia, aliás, a medidas dos ângulos de desvio e de inclinação da galeria, mas não me informou dos resultados. À tarde, pelas 8 horas, meu tio deu enfim o sinal para descansarmos. O guia sentou-se logo. As lanternas foram suspensas em saliências lávicas. Havíamos chegado a uma espécie de caverna onde o ar não faltava. Pelo contrário, sentíamos alguns sopros de vento. Qual a sua origem? A que agitação atmosférica atribuí-lo? Não me preocupei muito com isso. A fome e a fadiga deixavam-me incapaz de mais reflexões. Estava esgotado. A palavra Halt soou-me como música celestial. Hans preparou algumas provisões e todos comemos com apetite. No entanto,
havia uma coisa que me inquietava. A nossa reserva de água estava em meio. O meu tio tencionava voltar a encher os reservatórios, mas até então as nascentes faltavam em absoluto. Não pude impedir-me de chamar a atenção dele para o assunto. Essa ausência de nascentes surpreende-te? Indagou ele. Sem dúvida, e até me inquieta, só temos água para 5 dias. Está tranquilo, Axel, pois digo-te que encontraremos água, e mais do que queremos. Quando? Quando tivermos deixado este invólucro de lava. Como é que queres que brotem nascentes através destas paredes? Mas talvez esta lava se prolongue até uma grande profundidade. Parece-me que ainda não percorremos muito caminho verticalmente. O que te faz supor isso? É que se tivéssemos avançado muito no interior da crosta terrestre, o calor seria mais forte. Segundo o teu sistema, replicou meu tio, que indica o termômetro? 15 graus, o que mostra apenas um aumento de 9 desde a nossa partida. Está bem. E que concluis? Eis a minha conclusão. Segundo as observações mais exatas, o aumento de temperatura no interior do globo é de 1 grau por 100 pés. Mas certas condições de localização podem aumentar esse número. Assim, em Yakutsk, na Sibéria, observaram que bastavam 36 pés para se dar esse aumento de 1 grau. Esta diferença depende evidentemente da condutibilidade das rochas. Acrescentaria assim que na vizinhança de um vulcão extinto e através do gneiss, se observou que a elevação da temperatura era de apenas 1 grau por 125 pés. Aceitemos, portanto, esta última hipótese, que é a mais favorável, e calculemos. Calcula, meu rapaz. Nada mais fácil, disse eu, alinhando algarismos na minha agenda. 9 vezes 125 pés dão uma profundidade de 1.125 pés. Nada mais exato. E então? Segundo as minhas observações, disse o meu tio, chegamos a 10.000 pés abaixo do nível do mar. Será possível? Sim. Ou os números já não são números? Os cálculos do professor estavam certos. Tínhamos já ultrapassado em 6.000 pés as maiores profundidades atingidas pelo homem, como as minas de Kitzbühel, no Tirol, e as de Württemberg, na Boêmia. A temperatura, que devia ser de 81 graus naquele local, era apenas de 15. Isso dava muito o que pensar. Capítulo 19. No dia seguinte, terça-feira, 30 de junho, às 6 horas da manhã recomeçou a descida. Continuamos a seguir a galeria de lava, verdadeira rampa natural, suave como esses planos inclinados que ainda substituem as escadas nas casas antigas. Tudo continuou assim até o 12h e 17 minutos, instante preciso em que nos juntamos a Hans, que acabava de se deter. Ah! Exclamou meu tio, chegamos à extremidade da chaminé. Olhei à minha volta. Estávamos no centro de uma encruzilhada, a qual vinham dar 2 galerias, ambas escuras e estreitas. Por qual delas enveredar? Eis a dificuldade. No entanto, o meu tio não queria parecer hesitante nem na minha frente nem na do guia. Designou o túnel de leste e em breve os 3 lá entrávamos. De resto, qualquer hesitação perante esse caminho duplo seria prolongada indefinidamente, pois nenhum indício poderia determinar a escolha de um ou outro. Era preciso seguir absolutamente ao acaso. A inclinação dessa nova galeria era pouco sensível e o seu corte muito desigual. Por vezes, uma sucessão de arcos desenrolava-se na nossa frente como as contranaves de uma catedral gótica. Os artistas da Idade Média teriam podido estudar ali todas as formas dessa arquitetura religiosa que teve como origem a ogiva. 1 milha mais adiante, as nossas cabeças tinham de se curvar para passarmos sob abóbodas baixas no estilo romano e grossos pilares que faziam parte do maciço pareciam dobrar-se sob o peso das abóbodas.
Em certos locais, essa disposição dava lugar a construções baixas que se assemelhavam a obras dos castores e deslizávamos rastejando através de estreitos meandros. O calor mantinha-se a 1 grau suportável. Involuntariamente, eu pensava na sua intensidade quando as lavas vomitadas pelos Snaffles se lançavam por aqueles túneis, agora tão tranquilos. Imaginava as torrentes de fogo quebradas nas arestas da galeria e a acumulação dos vapores sobreaquecidos naquele estreito local. Contanto, pensava eu, que este vulcão não volte a ter fantasias esquecidas. Estas reflexões não as comuniquei ao meu tio Lidenbrock. Ele não as teria compreendido. O seu único pensamento era prosseguir. Ele caminhava, deslizava, caía de escantilhão com uma convicção que era preciso admirar. Às 6 horas da tarde, depois de um passeio pouco fatigante, tínhamos percorrido 2 léguas para sul, mas apenas 1/4 de milha em profundidade. Meu tio deu o sinal para repousar. Comemos sem falar demais e adormecemos sem refletir muito. Os nossos preparativos para a noite eram muito simples. Uma manta de viagem em que nos enrolávamos era toda a roupa de cama. Não tínhamos a recear nem o frio, nem visitas inoportunas. Os viajantes que penetram nas florestas do Novo Mundo ou nos desertos de África são forçados a velar uns pelos outros durante as horas do sono, mas ali havia solidão absoluta e segurança completa. Não tínhamos a recear nem selvagens nem animais ferozes. Acordamos no dia seguinte frescos e bem dispostos. Retomamos o percurso. Seguimos o caminho da lava como na véspera. Impossível reconhecer a natureza dos terrenos que ele atravessava. O túnel, em vez de se embrenhar nas entranhas do globo, tendia a tornar-se absolutamente horizontal. Julguei até observar que ele subia para a superfície da terra. Por volta das 10 horas da manhã, esta disposição tornou-se tão manifesta e tão fatigante que fui forçado a moderar o andamento. Então, Axel, disse impacientemente o professor. Então, não posso mais, respondi eu. O quê? Depois de 3 horas de passeio num caminho tão fácil? Fácil não digo que não, mas certamente cansativo. Como? Quando nos basta apenas descer? Subir, se faz favor. Subir! Exclamou meu tio encolhendo os ombros. Sem dúvida. De há meia hora para cá que as encostas se modificaram e seguindo-as assim certamente voltaríamos à Islândia. O professor abanou a cabeça como um homem que não quer ser convencido. Eu tentei voltar a falar no assunto, mas ele não me prestou atenção e deu o sinal da partida. Vi bem que o silêncio dele era apenas mau humor concentrado. Entretanto, eu pegara de novo no meu fardo e seguia rapidamente Hans, que precedia o meu tio. Não me queria distanciar. A minha grande preocupação era não perder os meus companheiros de vista. Estremecia ao pensar que podia perder-me nas profundezas daquele labirinto. De resto, se o caminho ascendente se tornava mais difícil, consolava-me pensando que ele me aproximava da superfície. Era uma esperança. Cada passo o confirmava e eu alegrava-me com a ideia de voltar a ver a minha pequena Grauben. Ao meio-dia, deu-se uma mudança no aspecto das paredes da galeria. Apercebi-me disso pelo enfraquecimento da luz elétrica que nela se refletia. Ao revestimento de lava sucedia-se a rocha viva. O maciço compunha-se de camadas inclinadas e muitas vezes dispostas verticalmente. Estávamos em plena época de transição, em pleno período silúrico. É evidente, exclamei eu, os sedimentos das águas formaram, na segunda época da Terra, estes xistos, estes calcários, estas gredas. Estamos a voltar as costas ao maciço granítico. Assemelhamo-nos a essas pessoas de Hamburgo que tomavam o caminho de Hanover para ir a Lübeck. Eu devia ter guardado para mim estas observações. Mas o meu temperamento de geólogo sobrepôs-se à prudência e o meu tio Lidenbrock ouviu as minhas exclamações. Que tens tu? Perguntou ele.
Veja, disse-lhe eu, mostrando-lhe a variada sucessão de gredas, de calcários e os primeiros indícios de terrenos com ardósia. E então? Eis-nos chegados ao período durante o qual apareceram as primeiras plantas e os primeiros animais. Achas que sim? Veja, examine, observe. Forcei o professor a passear a sua lanterna sobre as paredes da galeria. Esperava qualquer exclamação da sua parte, mas não disse uma palavra e continuou seu caminho. Tinha-me compreendido ou não? Não queria confessar que se enganara ao escolher aquele túnel ou tensionaria continuar a exploração do mesmo até ao fim. Era visível que tínhamos deixado de seguir o caminho das lavas e que aquele trajeto não poderia conduzir ao centro dos Sneffels. No entanto, perguntava a mim mesmo se não teria dado importância demais àquela modificação dos terrenos. Não me estaria a enganar a mim mesmo? Estaríamos nós realmente a atravessar essas camadas de rochas sobrepostas ao maciço granítico? Se tenho razão, pensava eu, devo encontrar qualquer resto de planta primitiva e será preciso rendermos-nos à evidência. Procuremos. Não tinha dado ainda 100 passos quando provas incontestáveis se ofereceram aos meus olhos. Assim devia ser, pois na época silúrica os mares encerravam cerca de 1.500 espécies vegetais ou animais. Os meus pés, habituados ao solo duro das lavas, pisaram repentinamente uma poeira feita de restos de conchas e de plantas. Nas paredes viam-se distintamente sinais de fucos e de licópodes. O professor Lidenbrock não podia enganar-se com isso, mas acho que fechava os olhos e continuava o seu caminho com passos invariáveis. Era uma obstinação levada para além de todos os limites. Não aguentei mais. Apanhei uma concha perfeitamente conservada que pertencera a um animal semelhante ao atual bicho de conta. Depois fui ter com o meu tio e disse-lhe: "Veja!" Pois bem, disse tranquilamente o meu tio, é a concha de um crustáceo da desaparecida ordem dos trilobitas. Mais nada. mas não conclui O que tu próprio concluis, sim. Perfeitamente. Abandonamos a camada de granito e o caminho das lavas. É possível que eu me tenha enganado, mas só terei a certeza do meu erro no momento em que tiver atingido a extremidade desta galeria. Tem razão em agir assim, meu tio, e eu aprová-lo-ia se não tivéssemos a recear um perigo cada vez mais ameaçador. Qual? A falta de água. Está bem. Racionaremos a água, Axel. Capítulo 20. E com efeito era preciso racioná-la. A nossa provisão não podia durar mais de 3 dias. Foi o que eu verifiquei nessa noite, à hora da ceia. E tínhamos poucas esperanças de encontrar qualquer nascente viva naqueles terrenos da época de transição. Durante todo o dia seguinte, a galeria desenrolou-se na nossa frente em arcos intermináveis. Nós caminhávamos quase sem dizer palavra. O mutismo de rãs ia se apoderando de nós. O terreno não se elevava, pelo menos de um modo sensível. Por vezes, parecia mesmo inclinar-se, mas essa tendência, de resto pouco notável, não devia tranquilizar o professor, pois a natureza das camadas não se modificava e o período de transição afirmava-se cada vez mais. A luz elétrica fazia cintilar esplendidamente os xistos, o calcário e a velha argila vermelha das paredes. Dir-se-ia que nos encontrávamos num corte de terreno aberto no meio do Devonshire, que deu o seu nome a esse gênero de terreno. Magníficos espécimes de mármores revestiam as muralhas, uns de um cinzento cor de ágata com veias brancas caprichosamente vincadas, outros encarnados ou de um amarelo manchado de placas vermelhas. Mais longe, amostras de mármores raiados de vermelho escuro, das quais o calcário sobressaía em cores vivas. A maior parte desses mármores mostravam pegadas de animais primitivos. Desde a véspera, a criação fizera um progresso evidente. Em vez dos trilobitas rudimentares, via restos de uma ordem mais perfeita.
Entre outros, vi peixes ganoides e esses sauropterídeos nos quais o olhar do paleontólogo soube descobrir as primeiras formas do réptil. Os mares de Devon eram habitados por um grande número de animais dessa espécie que se depositaram aos milhares sobre as rochas da nova formação. Tornava-se evidente que nós voltávamos a subir a escala da vida animal, da qual o homem ocupa o cume, mas o professor Lidenbrock não parecia perceber-se disso. Esperava duas coisas: ou que um poço vertical se abrisse debaixo dos seus pés, permitindo-lhe recomeçar a descida, ou que um obstáculo o impedisse de prosseguir esse caminho. Mas chegou a noite sem que essa esperança se concretizasse. Sexta-feira, após uma noite em que eu começara a sentir os tormentos da sede, o nosso pequeno grupo entrou de novo nos contornos da galeria. Depois de 10 horas de marcha, observei que a reverberação das nossas lâmpadas sobre as paredes diminuía sensivelmente. O mármore, os xistos, o calcário e a argila das muralhas davam lugar a um revestimento sombrio e sem brilho. Num momento em que a galeria se tornou muito estreita, apoiei-me à parede da esquerda. Quando tirei a mão, vi que estava completamente negra. Olhei de mais perto e vi que estávamos numa olheira. "Uma mina de carvão!" exclamei. "Uma mina sem mineiros", respondeu meu tio. "Quem sabe?" "Sei eu", replicou o professor num tom breve. "E estou certo de que essa galeria aberta através destas camadas de hulha não foi feita pela mão dos homens, mas quer seja ou não obra da natureza, pouco importa. A hora da ceia chegou. Ceemos." Hans preparou alguns alimentos. Eu mal comi e bebi as poucas gotas de água da minha ração. O odre de água meio cheio era o que restava para matar a sede a 3 homens. Depois da refeição, os meus 2 camaradas embrulharam-se nas suas mantas e encontraram no sono remédio para suas fadigas. Quanto a mim, não consegui dormir e contei as horas até ser de manhã. No sábado, às 6 horas, voltamos a partir. 20 minutos mais tarde, chegávamos a uma vasta escavação. Reconheci então que a mão do homem não poderia ter cavado aquela mina. As abóbodas teriam sido escoradas e, na verdade, elas só se aguentavam por um milagre de equilíbrio. Essa espécie de caverna tinha 100 pés de largura por 150 de altura. O terreno havia sido violentamente afastado por uma comoção subterrânea. O maciço terrestre, cedendo a algum poderoso impulso, deslocara-se, deixando aquele largo vazio onde os habitantes da Terra penetravam pela primeira vez. Toda a história do período Ulífero estava escrita naquelas paredes sombrias e um geólogo poderia seguir facilmente as suas diversas fases. Os leitos de carvão eram separados por estratos de argila compactos e como que esmagados pelas camadas superiores. Nessa idade do mundo que precedeu a época secundária, a terra cobriu-se de uma imensa vegetação devido à duplação de um calor tropical e de uma umidade persistente. Uma atmosfera de vapores envolvia o globo por todos os lados, privando-o dos raios de sol. Daí a conclusão de que as altas temperaturas não provinham desse foco celeste. Talvez mesmo o astro do dia não estivesse pronto a desempenhar o seu papel deslumbrante. Os climas ainda não existiam e um calor tórrido espalhava-se à superfície do globo, igual no Equador e nos polos. De onde vinha ele, então? Do interior do globo. Apesar das teorias do professor Lidenbrock, um fogo violento ardia nas entranhas do esferoide. A sua ação fazia-se sentir até as últimas camadas da crosta terrestre. As plantas, privadas dos benfazejos eflúvios, não davam nem flores nem frutos, mas as suas raízes iam buscar uma vida forte nos terrenos escaldantes dos primeiros dias. Havia poucas árvores, plantas herbáceas apenas, imensos relvados, arbustos, licopódios, sigilários, asterofilitas, famílias raras cujas espécies se contavam então aos milhares. Ora, é principalmente a essa exuberante vegetação que a hulha deve a sua origem.
A crosta ainda elástica do globo obedecia aos movimentos da massa líquida que ela cobria. Daí as fendas e as numerosas depressões. As plantas, amontoadas sob as águas, formaram a pouco e pouco um emaranhado considerável. Então interveio a ação da química natural. No fundo dos mares, as massas vegetais transformaram-se primeiro em turfa, depois, graças à influência dos gases e sob o fogo da fermentação, sofreram uma mineralização completa. Assim se formaram essas imensas camadas de carvão que um consumo excessivo deve, no entanto, esgotar em menos de 3 séculos se os povos industrializados não tiverem cuidado. Estas reflexões vinham-me ao espírito enquanto olhava para as riquezas olíferas acumuladas naquela porção do maciço terrestre. Estas não serão nunca postas a descoberto, com toda certeza. A exploração dessas minas afastadas exigiria custos demasiadamente consideráveis. E para que fazê-lo se a turfa se encontra ainda, por assim dizer, espalhada à superfície da Terra num grande número de regiões? Assim, tal como as via naquele momento, intactas, estariam aquelas camadas quando soasse a última hora do mundo. Entretanto, nós marchávamos, e só eu, dos meus companheiros, esquecia a extensão do percurso para me perder no meio de considerações geológicas. A temperatura continuava a ser sensivelmente a mesma do que quando passávamos entre as lavas e xistos. No entanto, o meu olfato foi alertado por um cheiro muito intenso a protocarbureto de hidrogênio. Reconheci imediatamente nessa galeria a presença de uma notável quantidade desse perigoso fluido, ao qual os mineiros deram o nome de griso, e cuja explosão causou tantas vezes espantosas catástrofes. Felizmente, nós éramos iluminados pelos engenhosos aparelhos de Ruhmkorff. Se por infelicidade tivéssemos imprudentemente explorado aquela galeria com uma tocha acesa na mão, uma explosão terrível teria acabado com a viagem, suprimindo os viajantes. À direita, à esquerda, em cima, embaixo, não havia qualquer passagem. Tínhamos chegado ao fundo de um corredor. Pois bem, exclamou meu tio, tanto melhor. Ao menos sei com o que contar. Não estamos no caminho de Saknussemm e só nos resta voltar atrás. Descansamos durante uma noite e antes de 3 dias teremos atingido o ponto em que as 2 galerias se bifurcam. Sim, disse eu, se tivermos forças para isso. E por que não? Porque amanhã a água faltar-nos-á completamente. E a coragem faltará também? Indagou o professor, olhando-me com ar severo. Não ousei responder-lhe. Capítulo 21. No dia seguinte, a partida teve lugar de manhã cedo. Era preciso apressarmos-nos. Estávamos a 5 dias de marcha da encruzilhada. Não me alongarei sobre os sofrimentos do nosso regresso. O meu tio suportou-os com a coragem de um homem que não se sente o mais forte. Hans, com a resignação da sua natureza pacífica. Eu, confesso, queixando-me e desesperando-me. Não podia aguentar de boa vontade aquela má fortuna. Como tinha previsto, a água veio a faltar ao fim do 1º dia de marcha. As nossas provisões líquidas resumiam-se agora a genebra, mas esse licor infernal queimava-me a garganta e eu nem sequer suportava vê-la. Achava a temperatura abafante, a fadiga paralisava-me. Mais de uma vez, caí quase sem movimento. Nessa altura paravam. O meu tio e o islandês reconfortavam-me o melhor possível, mas eu via que o primeiro reagia à fadiga extrema e às torturas provocadas pela privação da água. Finalmente, na terça-feira, 7 de julho, arrastando-nos de joelhos, chegamos semi-mortos ao ponto de junção das 2 galerias. Ali fiquei estendido, como uma massa inerte sobre o solo de lava. Eram 10 horas da manhã. Hans e o meu tio, encostados à parede, tentavam mastigar uns pedaços de biscoito. Grandes gemidos caíam dos meus lábios inchados. Caí num profundo entorpecimento. Ao fim de algum tempo,
O meu tio aproximou-se de mim. Pobre criança! Murmurou com um verdadeiro tom de piedade. Senti-me comovido com aquelas palavras, pois não estava habituado às meiguices do feroz professor. Prendi as suas mãos trêmulas nas minhas. Ele deixou-me fazê-lo, olhando-me. Os seus olhos estavam úmidos. Vi-o então pegar no cantil e, com grande espanto meu, aproximou-o dos meus lábios. Bebe, disse. Teria ouvido bem? O meu tio estaria louco? Olhei-o com ar assombrado. Não podia compreendê-lo. Bebe, repetiu. E, erguendo o cantil, despejou-o inteiramente na minha boca. Ah, como aquelas gotas de água refrescaram a minha garganta em fogo e como bastaram para me devolver a vida que me fugia. Agradeci ao meu tio juntando as mãos. Sim, disse ele, uma gota de água, a última. Ouves bem? A última. Eu tinha guardado avaramente no fundo do meu cantil. 20 vezes, 100 vezes tive de resistir ao meu desejo de as beber. Mas não, Axel, não as bebi. Reservava-as para ti. Meu tio, murmurei enquanto grossas lágrimas me molhavam os olhos. Sim, pobre criança. Eu sabia que à tua chegada a esta encruzilhada, tu cairias quase inanimado e conservei as minhas últimas gotas de água para te reanimar. Obrigado, obrigado, exclamei. Por pouco que a minha sede tivesse sido apaziguada, eu tinha, no entanto, recuperado algumas forças. Os músculos da minha garganta, contraídos até então, distendiam-se e a inflamação dos meus lábios diminuíra. Podia falar. Vejamos, disse eu. Agora só temos um partido a tomar. Falta-nos água e temos de retroceder. Enquanto eu falava assim, o meu tio evitava olhar-me. Baixava a cabeça. Os seus olhos fugiam dos meus. É preciso retroceder, repeti, e voltar à caverna dos Snaffles. Que Deus nos dê forças para conseguirmos subir até o alto da cratera. Retroceder! Exclamou meu tio, como se respondesse mais a si próprio do que a mim. Sim, voltar atrás e sem perder um instante. Houve um momento de silêncio bastante longo. Então, Axel, retorquiu o professor num tom estranho. Essas gotas de água não te devolveram a coragem e a energia? Coragem! Vejo-te abatido como antes, proferindo palavras de desespero. Com que homem estava eu a falar e que projetos o seu audacioso espírito estaria ainda a formar? O quê? Não quer? Renunciar a esta expedição no momento em que tudo anuncia que ela pode ter êxito? Nunca! Então temos de nos resignar a perecer? Não, Axel, não. Parte. Eu não quero a tua morte. Hans, acompanha-te. Deixa-me só. Abandoná-lo? Deixa-me, estou a dizer-te. Comecei esta viagem e levá-la-ei até ao fim ou não voltarei. Vai-te embora, Axel, vai-te embora. O meu tio falava com extrema excitação. A sua voz, por momentos enternecida, voltava a ser dura, ameaçadora. Lutava com uma sombria energia contra o impossível. Eu não queria abandoná-lo no fundo daquele abismo. E, por outro lado, um instinto de conservação levava-me a fugir dele. Hans seguia esta cena com a sua habitual indiferença. Compreendia, no entanto, o que se passava entre os seus dois companheiros. Os nossos gestos indicavam bem os diferentes caminhos para onde cada um de nós procurava arrastar o outro. Mas o islandês parecia interessar-se pouco pela questão em que a sua vida se encontrava em jogo, pronto a avançar se lhe dessem o sinal de partida, pronto a retroceder ao menor gesto do patrão. Que pena eu não poder fazer-me entender por ele. As minhas palavras, os meus gemidos, o tom em que eu falava teriam impressionado aquela fria natureza. Poluíam ao corrente dos perigos que nos rodeavam. Juntos, talvez convencêssemos o irredutível professor. Se fosse preciso, os dois poderíamos obrigá-lo a regressar à cratera dos Snaffles. Aproximei-me de Hans. Pus a minha mão sobre a dele. Não se mexeu. Apontei para o caminho que conduzia à cratera. Permaneceu imóvel.
O meu rosto ofegante mostrava bem todos os meus sofrimentos. O islandês abanou suavemente a cabeça, apontando tranquilamente para o meu tio. Master, Disse apenas. O patrão! Exclamei eu. Insensato! Não, ele não é o dono da tua vida. É preciso fugir, é preciso arrastá-lo. Compreendes-me? Compreendes-me? Tinha agarrado no braço de Hans. Queria obrigá-lo a levantar-se. Lutei com ele. O meu tio interveio. calma, Axel. Não conseguirás nada desse impassível servidor. Ouve o que tenho a propor-te. Cruzei os braços, olhando meu tio bem de frente. A falta de água é o único obstáculo à realização dos meus projetos. Nessa galeria de leste, feita de lavas, de xistos, de hulhas, não encontramos uma única molécula líquida. É possível que sejamos mais felizes se seguirmos o túnel do oeste. Abanei a cabeça com ar de profunda incredulidade. Ouve-me até ao fim, continuou o professor, forçando-se a falar. Enquanto tu aqui estavas sem sentidos, fui fazer um reconhecimento sobre a formação desta galeria. Ela mergulha nas entranhas do globo e, em poucas horas, conduzir-nos-á ao maciço granítico. Aí devemos encontrar abundantes nascentes. A natureza da rocha assim o indica e o meu instinto está de acordo com a lógica para apoiar a minha convicção. Ora, aqui está o que tenho a propor-te. Quando Colombo pediu 3 dias às suas tripulações para encontrar novas terras, essas tripulações, embora doentes, assustadas, atenderam o seu pedido e o novo mundo foi descoberto. Eu, o Colombo destas regiões subterrâneas, peço apenas 1 dia. Se passado esse dia não encontrarmos água, juro-te que voltaremos à superfície. Apesar da minha irritação, fiquei comovido com aquelas palavras e pensei como meu tio violentava o seu temperamento para falar daquela maneira. Pois bem, exclamei eu, seja feito como deseja e que Deus recompense a sua energia sobre-humana. Tenho apenas algumas horas para tentar a sorte. A caminho! Capítulo 22. A descida recomeçou pela nova galeria. Hans ia à frente, conforme era seu hábito. Ainda não tínhamos percorrido 100 passos quando o professor, que passeava sua lanterna ao longo das muralhas, disse: Aqui estão terrenos primitivos. Estamos no bom caminho. Caminhemos, caminhemos! Quando a terra arrefeceu a pouco e pouco, nos primeiros dias do mundo, a diminuição do seu volume produziu na crosta deslocações, rupturas, pequenas fendas. O corredor por onde seguíamos era uma dessas fendas pelo qual entrara outrora o granito eruptivo. Os seus 1000 desvios formavam um inextricável labirinto através do solo primordial. À medida que descíamos, a sucessão de camadas que compunham o terreno primitivo surgia com maior nitidez. A ciência geológica considera esse terreno primitivo como a base da crosta mineral e reconheceu que se compõe de 3 camadas diferentes: os xistos, os gneises e os micaxistos, repousando sobre essa rocha inquebrantável que se chama granito. Ora, nunca qualquer mineralogista se encontrara numa situação tão maravilhosa como a nossa para estudar a natureza localmente. Aquilo que a sonda, máquina brutal e sem inteligência, não podia trazer para a superfície do globo, íamos estudá-lo com os nossos olhos, tocá-lo com as nossas mãos. Pelo meio dos xistos, coloridos de belos tons verdes, serpenteavam filões metálicos de cobre, de magnésio, com alguns traços de platina e ouro. Pensei nessas riquezas escondidas nas entranhas do globo e que a humanidade ávida nunca usufruiria. As convulsões dos primeiros dias do mundo fizeram com que esses tesouros ficassem enterrados em profundidades tais que nem a pá nem a picareta poderiam arrancá-los do seu túmulo. Aos xistos sucederam-se os gneises, de uma estrutura estratiforme, notáveis pela regularidade e paralelismo das suas folhas, depois os micaxistos, dispostos em grandes lâminas realçadas pela cintilação da mica branca. À luz dos aparelhos,
refletidas pelas pequenas facetas da massa rochosa, cruzava os seus jatos sobre todos os ângulos e eu julgava viajar através de um gigantesco diamante côncavo, no qual os raios se quebravam no meio de 1000 deslumbramentos. Por volta das 6 horas, essa festa de luz diminuiu sensivelmente e quase cessou. As paredes tomaram um tom cristalino, mas escuro. A mica misturou-se mais intimamente ao feldspato e ao quartzo para formarem a rocha por excelência, a pedra dura entre todas, a que suporta, sem ser esmagada, os 4 andares de terrenos do globo. Nós estávamos murados na imensa prisão de granito. Eram 8 horas da noite. A água ainda não aparecera. Eu sofria horrivelmente. O meu tio caminhava à frente, não queria parar. Punha-se de ouvido à escuta para tentar captar o murmúrio de qualquer nascente. Em vão. Entretanto, as minhas pernas começavam a recusar-se a transportar-me. Resistia às minhas torturas para não obrigar o meu tio a retroceder. Seria para ele um golpe de desespero, pois o dia estava a terminar, o último dia que ele pedira. Por fim, as forças faltaram-me. Soltei um grito e caí. Socorro! Morro! Meu tio retrocedeu, olhou-me, cruzou os braços e depois estas palavras sombrias saíram-lhe dos seus lábios. Está tudo acabado. Percebi ainda um assustador gesto de cólera por parte do meu tio e fechei os olhos. Quando voltei a abri-los, vi os meus 2 companheiros imóveis e enrolados nas suas mantas. Dormiriam? Por meu lado, não conseguia um instante de sono. Sofria demasiadamente, e sobretudo com a ideia de que o meu mal era sem remédio. As últimas palavras do meu tio ressoam nos meus ouvidos. Está tudo acabado. Pois naquele estado de fraqueza, não podíamos pensar em atingir a superfície. Havia 1,5 léguas de crosta terrestre entre nós e o ar livre. Parecia-me que essa massa pesava com toda sua força sobre os meus ombros. Sentia-me esmagado e esgotava-me em esforços violentos para me voltar na minha cama de granito. Que horas se passaram! Um profundo silêncio reinava em redor de nós. Nada chegava através daquelas muralhas, das quais a mais delgada media 5 milhas de espessura. No entanto, no meio do meu entorpecimento, julguei ouvir um ruído. Havia obscuridade no túnel. Olhei mais atentamente e pareceu-me ver o islandês desaparecer de lanterna na mão. Por que aquela partida? Abandonar-nos-ia Hans? O meu tio dormia. Quis gritar. A minha voz não encontrava passagem por entre os lábios secos. A escuridão tinha se tornado profunda e os últimos ruídos acabavam de se extinguir. Hans, abandona-nos! Exclamei. Hans! Hans! Gritava estas palavras dentro de mim mesmo. Não iam mais longe. No entanto, após o primeiro instante de terror, tive vergonha das minhas suspeitas contra um homem cuja conduta até ali nada tivera de equívoca. A sua partida não podia ser uma fuga. Em vez de subir a galeria, ele descia-a. Maus desígnios tê-lo iam levado para cima, não para baixo. Esse raciocínio acalmou-me um pouco e eu voltei a outra ordem de ideias. Só um motivo grave poderia ter arrancado Hans, aquele homem pacífico, ao seu repouso. Iria ele à descoberta? Teria ouvido durante a noite silenciosa algum murmúrio cuja percepção não tivesse chegado até mim? Capítulo 23. Durante 1 hora, ponderei no meu cérebro em delírio todas as razões que teriam podido fazer agir o tranquilo caçador. As mais absurdas ideias se emaranhavam na minha cabeça. Julguei que ia endoidecer. Finalmente, um ruído de passos fez-se ouvir nas profundezas do abismo. Hans voltava. A luz incerta começava a deslizar pelas paredes e depois surgiu no orifício do corredor. Hans apareceu. Aproximou-se do meu tio, pôs-lhe a mão no ombro e despertou-o suavemente. O meu tio levantou-se. O que é? Perguntou. Vatten, respondeu o caçador. Deve acreditar-se que sob a ação de dores violentas as pessoas se tornam poliglotas.
Eu não sabia uma única palavra de dinamarquês e, no entanto, compreendi imediatamente a palavra do nosso guia. Água! Água! Exclamei eu, batendo as mãos e gesticulando como um insensato. Água? Repetia o meu tio. Var? Perguntou ao islandês. Nedat, respondeu Hans. Onde? Embaixo. Eu compreendia tudo. Tinha agarrado as mãos do caçador e apertava-as enquanto ele me olhava com calma. Os preparativos da partida não foram demorados e pouco depois caminhávamos por um corredor cuja inclinação atingia 2 pés por toesa. 1 hora mais tarde, tínhamos percorrido cerca de 1000 toesas e descéramos 2000 pés. Nesse momento, ouvi distintamente um som estranho correr pelos flancos da muralha granítica, uma espécie de mugido surdo, como um trovão afastado. Durante essa primeira meia hora de marcha, como não encontrássemos a nascente anunciada, senti as minhas angústias redobrarem. Mas nessa altura meu tio explicou-me a causa do ruído que ouvíamos. Hans não se enganou, disse ele. O que tu ouves é o ruído de uma torrente. Uma torrente? Exclamei eu. Não há dúvida. Um rio subterrâneo circula à nossa volta. Apressamos o passo, sobreexcitados pela esperança. Já não sentia a minha fadiga. Aquele ruído de água a murmurar refrescava-me. Aumentava sensivelmente. A torrente, depois de se ter mantido durante muito tempo por cima da nossa cabeça, corria agora na parede do lado esquerdo, rugindo e saltando. Eu passava frequentemente a mão pela rocha, esperando encontrar ali rastros de umidade, mas em vão. Passou-se mais meia hora. Tornou-se então evidente que o caçador, durante as suas pesquisas, não as pudera prolongar mais para diante. Guiado por um instinto particular dos montanheses, dos hidroscópicos, ele sentiu a torrente através da rocha, mas não viu o precioso líquido. Assim, não se desatentara. Em breve verificamos até que se a nossa marcha continuasse, nos afastaríamos da torrente, cujo murmúrio se ia tornando mais distante. Retrocedemos. Hans parou na altura em que o ruído da água parecia mais próximo. Sentei-me perto da muralha, enquanto as águas corriam a 2 pés de mim com uma extrema violência. Mas um muro de granito continuava a separar-nos. Sem refletir, sem perguntar a mim mesmo se haveria algum meio de procurar alcançar aquela água, entreguei-me a um primeiro momento de desespero. Hans olhava-me e eu julguei ver um sorriso aparecer nos seus lábios. Levantou-se e pegou na lanterna. Eu segui-o. Dirigiu-se para a muralha. Vi-o colar o ouvido à pedra, escutando com a maior atenção. Percebi que procurava o ponto preciso em que a torrente se fazia ouvir mais nitidamente. Esse ponto encontrou ele na parede lateral da esquerda, 3 pés acima do solo. Como eu estava comovido! Não ousava adivinhar o que o caçador queria fazer, mas foi preciso compreendê-lo e aplaudi-lo quando o vi pegar na sua picareta para atacar a própria rocha. "Salvos!" exclamei. "Sim!" repetia o meu tio com frenesi. "Hans tem razão! Ah, o valente caçador! Nós não nos teríamos lembrado disto!" Também o creio. Tal meio, por mais simples que fosse, nunca nos ocorreria. Nada mais perigoso do que cavar naquele alicerce do globo. Um desmoronamento esmagar-nos-ia. E se a torrente, abrindo caminho através da rocha, nos afogasse? Estes perigos não tinham nada de quiméricos, mas os receios de desmoronamento e de inundação não podiam deter-nos, pois a nossa sede era tão intensa que, para a apaziguar, nós teríamos cavado o próprio leito do oceano. Hans deu início àquele trabalho que nem eu nem o meu tio teríamos realizado. Manejando a picareta com impaciência, a rocha ter-se-ia partido sob as nossas mãos. O guia, pelo contrário, calmo e moderado, foi gastando o rochedo com uma série de pancadas repetidas, abrindo uma abertura da largura de 6 polegadas. Ouvi o ruído da torrente aumentar e julguei sentir a água benfazeja brotar sobre os meus lábios. Em breve, a picareta fizera um buraco de 2 pés de diâmetro.
O trabalho durava há mais de 1 hora. Eu torcia-me de impaciência. O meu tio queria utilizar os grandes meios. Tive dificuldade em detê-lo e já ia pegar na sua picareta quando de súbito se fez ouvir um assobio. Um jato de água projetou-se da muralha e foi quebrar-se na parede oposta. Hans quase foi derrubado pelo choque e eu não pude reter um grito de dor. Compreendi o que se passava quando, mergulhando as mãos no jato líquido, soltei por minha vez uma violenta exclamação. A fonte era de água a ferver. Água a 100 graus! Exclamei. Pois bem, ela arrefecerá, respondeu meu tio. O corredor enchia-se de vapores, enquanto um regato se formava e ia perder-se nas sinuosidades subterrâneas. Em breve, lá íamos beber o nosso primeiro gole. Só após 1 minuto de deleite exclamei. Mas a água é ferruginosa! Excelente para o estômago, replicou meu tio, e de alta mineralização. Eis uma viagem que vale tanto como ir a Spa ou a Toeplitz. Ah, que bom! Também o creio. Uma água que brota 10 léguas abaixo da superfície da terra tem um gosto a tinta que não é nada desagradável. Um famoso recurso que Hans arranjou. Assim, proponho que demos o nome dele a este salutar regato. Muito bem, exclamei eu. E o nome de Hans Bach foi imediatamente adotado. Hans não se mostrou orgulhoso por isso. Depois de se ter refrescado com moderação, encostou-se a um canto com a sua calma habitual. Agora, disse eu, não se deve deixar perder esta água. Por quê? Disse o meu tio. A fonte deve ser inesgotável. Que importa? Vamos encher os cantis e o odre e depois tentaremos tapar a abertura. O meu conselho foi seguido. Por meio de bocados de granito e de estopa, Hans tentou tapar o orifício feito na muralha. Não era fácil. Queimávamos as mãos sem conseguir os nossos fins. A pressão era demasiado considerável e os nossos esforços foram infrutíferos. É evidente, disse eu, que as toalhas de águas superiores daquela torrente se encontravam situadas a grande altura, a julgar pela força do jato. Isso não oferece dúvidas, replicou meu tio. Há ali 1000 atmosferas de pressão. Se, como creio, essa coluna de água tiver 32.000 pés de altura. Mas tenho uma ideia. Qual é? Para que havemos de nos obstinar em fechar essa abertura? Mas por quê? Senti-me embaraçado para encontrar uma razão. Quando os nossos cantis estiverem vazios, teremos a certeza de poder enchê-los? Evidentemente que não. Pois bem, deixemos correr esta água. Ela descerá naturalmente e, além de nos saciar, guiar-nos-á pelo caminho. Bem imaginado, exclamei eu. E com aquele regato por companheiro, não há razão para os nossos projetos não terem êxito. Ah, estás a chegar à razão, meu rapaz, disse o professor, rindo. Não estou a chegar, já cá estou, repliquei. Um momento. Comecemos por repousar durante algumas horas. Realmente esquecia-me de que era noite. O cronômetro encarregou-se de mo dizer. Em breve, cada um de nós, suficientemente restaurado e refrescado, adormecia profundamente. Capítulo 24. No dia seguinte, já esquecêramos as nossas dores passadas. Eu admirava-me de não sentir sede e perguntava a mim mesmo a razão disso. O riacho que corria a meus pés murmurando encarregou-se de me responder. Almoçamos e bebemos dessa excelente água ferruginosa. Sentia-me revigorado e decidido a ir longe. Por que razão um homem convencido como meu tio, um guia industrioso como Hans e um sobrinho decidido como eu não teriam êxito? Eram estas as belas ideias que se introduziam no meu cérebro. Se naquela altura me tivessem proposto subir ao alto da cratera, eu teria recusado com indignação. Felizmente, apenas se tratava de descer. "Partamos!" exclamei, despertando com as minhas entusiásticas palavras os velhos ecos do globo. A marcha foi recomeçada quinta-feira, às 8 horas da manhã. O corredor de granito, torcendo-se em contornos sinuosos, apresentava cotovelos inesperados e formava o imbróglio de um labirinto.
Mas, em suma, a sua direção principal era sempre o sudeste. O meu tio não parava de consultar com o maior cuidado a bússola para se certificar do caminho percorrido. A galeria prosseguia quase horizontalmente, com 2 polegadas de declive por toesa, quanto muito. O riacho corria sem precipitações, murmurando sob os nossos pés. Eu comparava-o a um gênio familiar que nos guiasse através da terra e acariciava por vezes a tépida náiade cujos cantos acompanhavam os nossos passos. O meu bom humor tomava uma feição mitológica. Quanto ao meu tio, ele revoltava-se contra a horizontalidade do percurso, ele, o homem das verticais. O caminho, alongando-se indefinidamente em vez de deslizar ao longo do raio terrestre, segundo a sua expressão, seguia pela hipotenusa. Mas nós não podíamos escolher, e enquanto nos dirigíssemos para o centro, por pouco que fosse, não havia motivo para lamentações. De resto, de tempos a tempos, o declive acentuava-se. A náiade punha-se a correr velozmente, rugindo. Em suma, nesse dia percorremos relativamente muito caminho horizontal e relativamente pouco caminho vertical. Na sexta-feira à noite, 10 de julho, devíamos, segundo o cálculo, estar a 30 léguas a sudeste de Reykjavik e a uma profundidade de 2,5 léguas. Sob os nossos pés, abriu-se então um poço assustador. O meu tio não pôde deixar de bater as mãos calculando o declive das encostas. Isto levar-nos-á longe, disse, e facilmente, pois as saliências do rochedo formam uma verdadeira escada. Hans dispôs as cordas de maneira a evitar qualquer acidente. A descida começou. Não ouso chamar-lhe perigosa, pois já estava familiarizado com aquele gênero de exercícios. Esse poço era uma fenda estreita aberta no maciço, do gênero daquelas a que se costuma chamar falha. Resultara da tração da estrutura terrestre na época do seu arrefecimento. Se outrora servira de corredor de passagem para as matérias eruptivas vomitadas pelos Sneffels, eu não podia explicar como aquelas não tinham deixado ali qualquer rastro. Descíamos nesse momento uma espécie de escada de caracol que parecia feita pela mão do homem. De quarto em quarto de hora, era preciso determos-nos para um repouso necessário e darmos elasticidade às pernas. Sentávamos então sobre qualquer saliência, de pernas pendentes, conversando ou comendo e bebendo água do riacho. Escusado será dizer que nessa fenda o Hansbach se tinha transformado em cascata, em detrimento do seu volume, mas mesmo assim era suficiente para as nossas necessidades. De resto, com os declives menos pronunciados, ele não podia deixar de seguir o seu aprazível curso. Nesse momento, fazia-me lembrar o meu digno tio, com as suas impaciências e as suas cóleras, pelas suas encostas suaves, comparava-se ele à calma do caçador islandês. A 11 e a 12 de julho, seguimos as espirais dessa fenda, penetrando ainda 2 léguas na crosta terrestre, o que perfazia perto de 5 léguas abaixo do nível do mar. Mas no dia 13, perto do meio-dia, a fenda tomou uma inclinação muito mais suave em direção ao sudeste, cerca de 45 graus. O caminho tornou-se então fácil e de uma perfeita monotonia. Era difícil que fosse de outro modo. A viagem não podia ser variada pelos incidentes da paisagem. Finalmente, quarta-feira, 15, encontramo-nos a 7 léguas abaixo da superfície e a cerca de 50 léguas do Sneffels. Apesar de estarmos um pouco fatigados, a nossa saúde mantinha-se num estado tranquilizador e a farmácia portátil ainda não fora utilizada. O meu tio anotava hora a hora as indicações da bússola, do cronômetro, do manômetro e do termômetro, vindo depois a publicar essas anotações na narrativa científica da sua viagem. Podia, portanto, aperceber-se facilmente da situação. Quando nos disse que havíamos percorrido uma distância horizontal de 50 léguas, não pude conter uma exclamação. Que tens? Perguntou meu tio. Nada, estava apenas a pensar numa coisa. Em que, meu rapaz? É que se os seus cálculos estão certos, já não nos encontramos sob a Islândia. Achas? É fácil verificarmos. Tirei as medidas com o compasso sobre o mapa.
Não me enganava, disse. Já passamos o Cabo Portland e essas 50 léguas para o sudeste situam-nos em pleno mar. Sob o mar, replicou meu tio, esfregando as mãos. Assim, disse eu, o oceano estende-se por cima das nossas cabeças. Nada mais natural, Axel. Não existem em Newcastle minas de carvão que se estendem por debaixo do mar? O professor podia achar essa situação muito simples, mas a ideia de que passeávamos sob a massa das águas não deixava de me preocupar. E, no entanto, quer fossem as planícies e as montanhas da Islândia ou as ondas do Atlântico que estivessem suspensas sobre a nossa cabeça, pouca diferença faria desde que a estrutura granítica fosse sólida. De resto, habituei-me prontamente a essa ideia, pois o corredor, quer seguisse a direito ou sinuosamente, caprichoso nos seus declives como nos seus desvios, mas seguindo sempre para sudeste, conduzia-nos rapidamente para grandes profundidades. 4 dias mais tarde, sábado, 18 de julho, à noite, chegamos a uma gruta bastante vasta. O meu tio entregou a Hans os seus 3 Rixdales semanais e decidimos que o dia seguinte seria um dia de repouso. Capítulo 25. Acordei, portanto, no domingo de manhã sem a preocupação habitual de uma partida imediata. Um dia de descanso, mesmo naqueles profundos abismos, era muito agradável. De resto, já estávamos habituados àquela existência de trogloditas. Eu não pensava no sol, nas estrelas, na lua, nas árvores, nas casas, nas cidades, em todas essas coisas terrestres e supérfluas de que o ser sublunar fez uma necessidade. Na nossa qualidade de fósseis, nós punhamos de parte essas maravilhas inúteis. A gruta em que nos encontrávamos formava uma vasta sala. Sobre o seu solo granítico corria suavemente o fiel riacho. A semelhante distância da sua nascente, a água tinha apenas a temperatura ambiente e bebia-se sem dificuldade. Depois do almoço, o professor quis consagrar algumas horas a pôr em ordem as suas notas diárias. Primeiro, disse, vou fazer cálculos a fim de determinar exatamente a nossa situação. Quero, quando regressarmos, traçar um mapa da nossa viagem, uma espécie de corte vertical do globo que dará o perfil do nosso trajeto. Será muito curioso, meu tio, mas acha que as suas observações terão um grau de precisão suficiente? Sim, anotei com precisão os ângulos e os declives. Tenho a certeza de não me ter enganado. Vejamos primeiro onde estamos. Pega na bússola e observa a direção que ela indica. Observei o instrumento e, após um exame atento, respondi: este quarto sudeste. Bem, disse o professor, anotando a observação e estabelecendo alguns cálculos rápidos. Concluo daqui que fizemos 85 léguas desde o nosso ponto de partida. Então passeamos sob o Atlântico? Exatamente. Talvez neste momento se desencadeie uma tempestade e os navios sejam sacudidos pelas ondas e pelo furacão por cima da nossa cabeça? Pode ser que sim. E as baleias batam com as suas caudas nas muralhas da nossa prisão? Está tranquilo, Axel, que elas não conseguirão nunca abalá-la. Mas voltemos aos nossos cálculos. Estamos a sudeste, a 85 léguas da base do Sneffels, e segundo as minhas observações precedentes, estimo em 16 léguas a profundidade atingida. 16 léguas! Exclamei. Sem dúvida! Mas esse é o limite extremo atribuído pela ciência à espessura da crosta terrestre? Não digo que não. E aqui, segundo a lei do aumento da temperatura, devia existir um calor de 1500 graus. Devia, meu rapaz. E todo este granito não poderia manter-se no estado sólido e entraria em fusão. Verás que não é nada disso e que os fatos, conforme o costume, desmentem as teorias. Sou forçado a concordar, mas enfim, isso espanta-me. Que indica o termômetro? 27 graus e 6 décimos. Faltam, portanto, 1474 graus e 4 décimos para os sábios terem razão. Portanto, Humphrey Davy não se enganava. Não fiz mal, pois, em lhe dar ouvidos. Que tens a responder a isto? Nada.
Na verdade, eu teria muitas coisas a dizer. Não admitia de maneira nenhuma a teoria de Davy. Continuava a pensar que existia um calor central, se bem que não sentisse os seus efeitos. Preferia, na verdade, admitir que aquela chaminé de um vulcão extinto, coberta pelas lavas refratárias, não permitia que a temperatura se propagasse através das suas paredes. Contudo, sem me deter a procurar novos argumentos, limitei-me a aceitar a situação tal qual ela se apresentava. Meu tio, retorqui, considero exatos todos os seus cálculos, mas permita-me tirar deles uma consequência rigorosa. Está bem, meu rapaz. À tua vontade. No ponto em que estamos, na latitude da Islândia, o raio terrestre é de 1583 léguas aproximadamente. 1583 léguas e 1/3. Em números redondos, ponhamos 1600 léguas. De uma viagem de 1600 léguas, percorremos 12. É como tu dizes. E isso à custa de 85 léguas em diagonal. Perfeitamente. Em cerca de 20 dias? Em 20 dias. Ora, 16 léguas são a 100ª parte do raio terrestre. A continuar assim, levaremos então 2000 dias, ou seja, perto de 5 anos e meio a descer. O professor não respondeu. Sem contar que se uma vertical de 16 léguas se consegue por uma vertical de 80, isso dará 8.000 léguas para o sudeste. E há muito que nós teríamos saído por um ponto de circunferência antes de atingir o seu centro. Para o diabo com os teus cálculos, replicou meu tio com um movimento de cólera. Para o diabo as tuas hipóteses! Em que é que se baseiam? Quem te diz que este corredor não conduz diretamente ao nosso objetivo? De resto, tenho por mim um precedente. O que eu estou a fazer já outro o fez antes de mim, e onde ele teve êxito, também eu terei. Assim eu espero, mas enfim, É-te permitido calar este Axel, quando quiseres dizer disparates desses. Vi bem que o terrível professor ameaçava reaparecer sob a pele do tio e pus-me de sobreaviso. Agora, continuou ele, consulta o manômetro. Que indica? Uma pressão considerável. Bem, vês que descendo suavemente e habituando-nos a pouco e pouco à densidade desta atmosfera, nada sofremos. Nada, a não ser algumas dores de ouvidos. Isso não tem importância, e tu farás desaparecer esse mal-estar pondo em comunicação o ar exterior com o ar contido nos teus pulmões. Perfeitamente, respondi bem decidido a não voltar a contrariar o meu tio. Há até um verdadeiro prazer em nos sentirmos mergulhados nesta atmosfera mais densa. Já reparou com que intensidade o som se propaga aqui? Sem dúvida. Um surdo acabaria por ouvir maravilhosamente neste local. Mas esta densidade sem dúvida aumentará. Sim, segundo uma lei ainda mal determinada, e verdade que a intensidade da gravidade diminuirá à medida que nós descermos. Sabes que é mesmo a superfície da Terra que a sua ação se faz sentir mais vivamente e que no centro do globo os objetos deixam de ter peso. Sei, mas diga-me, este ar não acabará por adquirir a densidade da água? Sem dúvida, sob uma pressão de 710 atmosferas. E mais abaixo? Mais abaixo essa densidade aumentará ainda mais. Então como desceremos? Colocando pedras nos bolsos. Oh, meu tio, o senhor tem respostas para tudo? Não ousei continuar no campo das hipóteses, pois acabaria por dar com qualquer impossibilidade que encolerizaria o meu tio. Era, no entanto, evidente que o ar, sob uma pressão que poderia atingir milhares de atmosferas, acabaria por passar ao estado sólido, e então seria preciso parar, apesar de todos os raciocínios do mundo. No entanto, não fiz valer este argumento. O meu tio teria ripostado com o seu eterno Saknussemm, precedente sem valor, pois, tomando como exemplo a viagem do sábio islandês, haveria um argumento bem simples para responder. No século XVI, nem o barômetro, nem o manômetro tinham sido inventados. Como teria podido então Saknussemm determinar a sua chegada ao centro do globo? Mas guardei esta observação para mim e esperei pelos acontecimentos. O resto do dia passou-se em cálculos e conversas. Eu fui sempre da opinião do professor Lidenbrock e invejei a perfeita indiferença de Hans,
que, sem se preocupar com as causas e os efeitos, ia cegamente para onde o levava o seu destino. Capítulo 26. É preciso confessar que até aqui as coisas se passaram bem, e não seria leal da minha parte queixar-me. Se a média das dificuldades não aumentasse, não podíamos deixar de atingir o nosso objetivo. E então, que glória! Até já fazia raciocínios a Lidenbrock, com toda a seriedade. Devia-se isto ao estranho ambiente em que nos encontrávamos? Talvez. Durante alguns dias, rampas mais íngremes, algumas mesmo de uma assustadora verticalidade, embrenharam-nos profundamente no maciço interno. Certos dias, percorríamos 1,5 léguas a 2 léguas em direção ao centro. Descidas perigosas, durante as quais a perícia de Hans e o seu maravilhoso sangue frio nos foram muito úteis. Aquele impassível islandês mostrava uma dedicação sem limites, e graças a ele conseguimos ultrapassar muitos perigos, o que, por certo, não teríamos feito sozinhos. O mutismo dele aumentava de dia para dia. Creio até que esse mutismo nos atingia. Os objetos exteriores têm uma grande ação sobre o cérebro. Quem se encerra entre 4 paredes acaba por perder a faculdade de associar ideias e palavras. Quantos prisioneiros celulares não se tornaram imbecis, se não loucos, por falta de exercício das faculdades mentais? Durante as 2 semanas que se seguiram à nossa última conversa, não se deu nenhum incidente digno de ser contado. Apenas retenho na minha memória, e com boas razões, um só acontecimento de extrema gravidade. Ser-me-ia difícil esquecer o mais pequeno pormenor. A 7 de agosto, as nossas sucessivas descidas tinham nos levado a uma profundidade de 30 léguas. Quer dizer, que havia sobre a nossa cabeça 30 léguas de rochas, de oceano, de continentes e de cidades. Devíamos estar, então, a 200 léguas da Islândia. Nesse dia, o túnel seguia um plano pouco inclinado. Eu caminhava à frente. O meu tio transportava um dos aparelhos de Ruhmkorff e eu outro. À medida que caminhava, ia examinando as camadas de granito. De repente, voltando-me, vi que estava só. Bom, pensei eu, andei depressa demais? Ou o meu tio e Hans pararam pelo caminho? Vamos, é preciso ir ter com eles. Felizmente que o caminho não é muito a subir. Retrocedi. Caminhei durante 1/4 de hora. Olhei. Não vi ninguém. Chamei. Não obtive resposta. A minha voz perdeu-se no meio dos ecos cavernosos que ela despertou. Comecei a sentir-me inquieto. Um arrepio percorreu-me o corpo. Um pouco de calma, disse em voz alta. Tenho a certeza de voltar a encontrar os meus companheiros. Não há 2 caminhos. Ora, eu estava à frente. Voltemos atrás. Voltei a subir durante meia hora. Procurei ouvir se me chamavam, e nessa atmosfera tão densa, o chamamento poderia vir de longe. Um silêncio extraordinário reinava na imensa galeria. Parei. Não podia acreditar no meu isolamento. Julgava estar extraviado, mas não perdido. Uma pessoa extraviada encontra-se. Vejamos, repetia eu. Visto que há apenas um caminho, tenho de os encontrar. Bastará voltar atrás, a não ser que, não me vendo e esquecendo-se de que eu ia à frente, tivessem voltado para trás. Pois bem, mesmo nesse caso, apressando-me, hei de encontrá-los. É evidente. Repeti estas últimas palavras como um homem que não estivesse convencido. De resto, para associar estas ideias simples e reuni-las sob a forma de raciocínio, tive de levar bastante tempo. De repente, fui assaltado por uma dúvida. Eu estaria realmente à frente? Hans seguia-me, precedendo meu tio. Tinha até parado durante uns instantes para prender a bagagem aos ombros. Esse pormenor veio então ao meu espírito. Devia ter sido nesse momento que eu continuei o meu caminho. De resto, pensei eu, tenho um meio seguro de não me perder. Um fio para me guiar no labirinto, o meu fiel riacho. Basta-me apenas seguir o seu curso e encontrarei forçosamente rastros dos meus companheiros. Este raciocínio reanimou-me e eu voltei a pôr-me a caminho sem perder um instante.
Como abençoei então a previdência de meu tio quando impediu o caçador de tapar a abertura feita na parede de granito. Desse modo, essa fonte benfazeja, depois de nos ter saciado durante o caminho, ia guiar-me através das sinuosidades da crosta terrestre. Antes de recomeçar a andar, pensei que uma ablução me faria algum bem. Baixei-me então para mergulhar a cabeça nas águas do Hansbach. Mas o meu espanto não teve limites. Eu remexia num granito seco e áspero. O riacho já não corria debaixo dos meus pés. Capítulo 27. Não posso descrever o meu desespero. Nenhuma palavra da língua humana poderia exprimir os meus sentimentos. Estava enterrado vivo com a perspectiva de morrer de fome e de sede. Maquinalmente, passei as mãos escaldantes pelo solo. Como aquela rocha me parecia seca. Como é que teria eu podido abandonar o curso do riacho? Ele não se encontrava ali. Compreendi então a razão desse estranho silêncio quando chamei pelos meus companheiros. Quando dei os primeiros passos pelo caminho, imprudente, não notei a ausência do riacho. Era evidente que eu entrara por outra bifurcação da galeria, enquanto o Hansbach, obedecendo aos caprichos de outro declive, partia com os meus companheiros para profundidades desconhecidas. Como regressar? Rastros não havia, os pés não deixam qualquer marca sobre o granito. Quebrava a cabeça à procura da solução para esse problema insolúvel. A minha situação resumia-se numa só palavra: perdido. Sim, perdido a uma profundidade que me parecia incomensurável. As 30 léguas de crosta terrestre pesavam sobre os meus ombros de uma maneira assustadora. Sentia-me esmagado. Tentei levar os meus pensamentos para as coisas da terra. Hamburgo, a casa de Königstrasse, a minha pobre Graupen. Todo esse mundo sob o qual eu me perdia passava rapidamente pela minha memória. Revi numa viva alucinação os incidentes da viagem, a travessia, a Islândia, o Sr. Fridriksson, os Sneffels. Disse a mim próprio que se nas minhas condições eu conservasse ainda uma réstia de esperança, seria sinal de loucura e que mais valia desesperar. Com efeito, que força humana poderia levar-me à superfície do globo, rasgando aquelas enormes abóbodas que se abriam em arco por cima de mim? Quem poderia levar-me ao caminho do regresso e reunir-me aos meus companheiros? Oh, meu tio! Exclamei com desespero. Foi a única palavra de censura que me veio aos lábios, pois compreendi que aquele infeliz homem devia sofrer imenso ao procurar-me por sua vez. Quando me vi assim, privado de qualquer socorro humano, incapaz de tentar, fosse o que fosse para a minha salvação, pensei no auxílio do céu. As recordações da minha infância, as da minha mãe, que eu conhecera no tempo dos beijos, voltaram à minha memória. Recorri à oração, apesar de me sentir com poucos direitos a ser ouvido por um Deus ao qual me dirigia tão tarde, e implorei com fervor. Este recurso à providência deu-me um pouco de calma e pude concentrar sobre a minha situação todas as forças da minha inteligência. Tinha víveres para 3 dias e o cantil cheio. No entanto, não podia ficar só durante mais tempo. Mas seria melhor subir ou descer? Subir, evidentemente, subir sempre. Devia chegar ao ponto onde abandonar a nascente, a funesta bifurcação. Ali, tendo o riacho sob os meus pés, poderia atingir o cimo dos Sneffels. Como é que não me lembrara disso mais cedo? Havia aí uma possibilidade de salvação. O mais importante agora era reencontrar o curso do Hansbach. Levantei-me e, apoiando-me no meu pau ferrado, comecei a subir a galeria. O declive era bastante grande. Eu caminhava com esperanças e sem me deter, como um homem que não pode escolher o caminho a seguir. Durante meia hora, nenhum obstáculo me deteve. Tentei reconhecer o caminho pela forma do túnel, pela saliência de certas rochas, pela disposição das anfractuosidades, mas não via nenhum sinal especial e, em breve, reconheci que aquela galeria não me conduziria à bifurcação. Não tinha saída. Fui embater numa parede maciça e caí no chão.
Que horror, que desespero me invadiram então! Jamais poderei descrevê-los. Fiquei aniquilado. A minha última esperança acabara de se quebrar contra aquela muralha de granito. Perdido naquele labirinto, cujas sinuosidades se cruzavam em todos os sentidos, eu não podia tentar uma fuga impossível. Ia morrer com a mais terrível das mortes. E coisa estranha, veio-me a ideia que se um dia fosse encontrado o meu corpo fossilizado, essa descoberta a 30 léguas no interior das entranhas da Terra suscitaria graves questões científicas. Quis falar em voz alta, mas só sons roucos passaram pelos meus lábios secos. Ofegava. No meio dessas angústias, novo terror se apoderou do meu espírito. A minha lanterna danificara-se ao cair. Não tinha qualquer meio de a reparar. A sua luz empalidecia e ia faltar-me. Vi a corrente luminosa diminuir na serpentina do aparelho. Uma procissão de sombras movediças desenrolou-se então sobre as paredes que escureciam. Eu não ousava baixar as pálpebras, temendo perder o mais pequeno átomo dessa claridade que se desvanecia. A cada instante parecia-me que se apagava de vez e que o escuro me invadia. Por fim, uma última claridade vacilou na lanterna. Segui-a, aspirei-a com o olhar, concentrei nela toda a força dos meus olhos, como sobre a última sensação de luz que me fosse dado experimentar, e fiquei mergulhado nas trevas imensas. Que grito terrível se escapou dos meus lábios! À superfície, no meio das noites mais profundas, a luz nunca abandona inteiramente os seus direitos, e difusa, sutil, mas por pouco que reste à retina, acaba por se aperceber dela. Ali, nada. A escuridão absoluta fazia de mim um cego em toda a acepção da palavra. Então perdi a cabeça. Ergui-me de braços estendidos, tateando dolorosamente as paredes. Comecei a correr, precipitando os meus passos ao acaso pelo inextricável labirinto, descendo sempre, correndo através da crosta terrestre como um habitante das fendas subterrâneas, chamando, gritando, uivando, magoando-me nas saliências rochosas, caindo e voltando a erguer-me, ensanguentado, procurando beber esse sangue que me inundava o rosto e esperando sempre que alguma muralha oferecesse à minha cabeça um obstáculo para nela se quebrar. Aonde me conduziu essa corrida insensata? Ignorá-lo-ei sempre. Após várias horas, sem dúvida com as forças esgotadas, caí como uma massa inerte junto da muralha e perdi completamente qualquer sentimento de existência. Capítulo 28. Quando recuperei os sentidos, tinha o rosto molhado, mas molhado de lágrimas. Quanto tempo durou esse estado de insensibilidade não o saberei dizer. Não tinha qualquer maneira de me aperceber do tempo. Jamais solidão alguma foi igual à minha. Nunca houve um abandono tão completo. Depois da queda, tinha perdido muito sangue e sentia-me inundado por ele. Ah! Como lamentava não ter morrido e ainda ter de passar por isso. Já não queria pensar. Afastei essa ideia e, vencido pela dor, rolei para junto da parede oposta. Sentia-me novamente desmaiar e, com esse desmaio, o aniquilamento supremo, quando um ruído violento me chegou aos ouvidos. Assemelhava-se ao prolongado reboar do trovão e ouvi as ondas sonoras perderem-se a pouco e pouco nas distantes profundezas do abismo. De onde provinha esse ruído? Sem dúvida de algum fenômeno que ocorria no seio do maciço terrestre, explosão de gás ou a queda de alguma poderosa infraestrutura do globo. Continuei a escuta. Queria saber se esse ruído se repetiria. Passou-se um quarto de hora. O silêncio reinava na galeria. Nem sequer ouvia o pulsar do meu coração. De repente, o meu ouvido, encostado por acaso à muralha, julgou captar palavras vagas, distantes, ininteligíveis. Estremeci. É uma alucinação, pensei. Mas não. Escutando com mais atenção, ouvi realmente um murmúrio de vozes. Mas a minha fraqueza não me permitia compreender o que se dizia. No entanto, tratava-se de vozes. Tinha a certeza disso. Por instantes, receei que aquelas palavras fossem ditas por mim e repetidas pelo eco.
Talvez eu tivesse gritado sem dar por isso. Fechei fortemente os lábios e encostei de novo o ouvido à muralha. Sim, é verdade, estão a falar, estão a falar. Arrastando-me por alguns pés ao longo da muralha, ouvi então distintamente. Consegui captar palavras incertas, bizarras, incompreensíveis. Chegavam até mim como se fossem pronunciadas em voz baixa, murmuradas, por assim dizer. A palavra forlorn era muitas vezes repetida, com uma expressão de dor. Que significaria? Quem a pronunciaria? O meu tio ou Hans, evidentemente. Mas se eu os ouvia, eles também podiam ouvir-me. Socorro! Gritei com todas as forças. Socorro! Escutei, aguardei uma resposta no meio da escuridão, um grito, um suspiro, nada se fez ouvir. Passaram-se uns minutos. Todo um mundo de ideias brotava do meu espírito. Eu pensava que a minha voz, enrouquecida, não podia chegar até junto dos meus companheiros. Porque são eles, repetia eu. Que outros homens se poderiam encontrar 30 léguas debaixo da terra? Voltei a escutar. Passeando o meu ouvido pela parede, encontrei um ponto matemático onde as vozes pareciam atingir o seu máximo de intensidade. A palavra forlorn soou de novo aos meus ouvidos, depois de novo esse reboar de trovão que me havia tirado do torpor. Não, disse eu, não. Não é através do maciço que essas vozes se fazem ouvir? A muralha granítica não permitiria a passagem da mais forte detonação. Este ruído chega até mim pela própria galeria. Deve existir nela um efeito de acústica muito especial. Ouvi de novo, e dessa vez sim, dessa vez ouvi o meu nome distintamente lançado através do espaço. Era o meu tio quem o pronunciava. Conversava com o guia e a palavra forlorn era uma palavra dinamarquesa. Então compreendi tudo. Para me fazer ouvir era preciso falar ao longo dessa muralha, que serviria para conduzir a minha voz como o fio conduz a eletricidade. Não tinha tempo a perder. Se os meus companheiros se afastassem alguns passos, o fenômeno acústico poderia extinguir-se. Aproximei-me, portanto, da muralha e pronunciei estas palavras o mais distintamente possível. Tio Lidenbrock! Esperei com a mais viva ansiedade. O som não se propaga com grande velocidade e a densidade das camadas de ar não a aumenta, apenas o torna mais intenso. Alguns segundos, séculos, se passaram e finalmente estas palavras chegaram aos meus ouvidos. Axel! Axel! És tu? Sim, sou eu. Meu filho, onde estás? Perdido na mais profunda escuridão. E a tua lanterna? Apagou-se. E o riacho? Desapareceu. Axel! Meu pobre Axel! Retoma a coragem! Espere um pouco. Estou esgotado. Já não tenho forças para responder. Mas fale-me. Coragem! Continuou o meu tio. Não fales! Ouve-me! Procuramos-te, subindo e descendo a galeria. Foi impossível encontrar-te. Ah, como eu chorei, meu filho! Por fim, julgando-te sempre no caminho do Hans Bach, voltamos a descer disparando as espingardas. Agora, apesar das nossas vozes se ouvirem por um puro efeito de acústica, as nossas mãos não podem tocar-se. Mas não desesperes, Axel. Ouvirmos-nos já é qualquer coisa. Entretanto, eu refletira. Uma certa esperança, vaga ainda, voltava ao meu coração. Havia uma coisa que me interessava conhecer antes de tudo. Aproximei então os lábios da muralha e disse: Meu tio! Meu filho! Foi-me respondido alguns instantes depois. É preciso saber primeiro que distância nos separa. Isso é fácil. Tem o seu cronômetro? Sim. Pois bem, pegue-lhe. Pronuncie o meu nome observando exatamente o segundo em que falou. Eu repeti-lo-ei logo que chegue até mim, e o tio observe também o momento preciso em que minha resposta chegar até si. Está bem, e metade do tempo, compreendido entre o meu pedido e a tua resposta, indicará o tempo que a minha voz leva para chegar junto de ti. É isso, meu tio? Sim. Então, atenção, vou pronunciar o teu nome. Apliquei o meu ouvido à parede e logo que ouvi a palavra Axel, repeti imediatamente o meu nome. Depois esperei. 40 segundos,
disse então o meu tio. Decorreram 40 segundos entre as duas palavras. O som leva, portanto, 20 segundos a subir. Ora, a 1020 pés por segundo faz 20.400 pés, ou 1,5 légua e 1/8. 1,5 légua, respondi desencorajado. Pode-se percorrer isso, Axel. Mas é preciso subir ou descer? Descer, e vou dizer por quê. Chegamos a um vasto espaço, ao qual vem dar um grande número de galerias. Aquela que tu seguiste não pode deixar de te conduzir aqui, pois parece que todas estas fendas, estas fraturas do globo irradiam da imensa caverna que ocupamos agora. Levanta-te e começa a caminhar. Anda, arrasta-te se for preciso. Desliza sobre os declives rápidos e encontrarás os nossos braços para te receberem no fim do caminho. Para frente, meu filho, para frente! Adeus, meu tio! Exclamei. Vou partir. As nossas vozes deixarão de poder comunicar logo que eu tenha deixado este local. Adeus! Até a vista, Axel! Até a vista! Foram estas as últimas palavras que ouvi. Esta surpreendente conversa efetuada através da massa terrestre, trocada a mais de 1 légua de distância, terminou com estas palavras de esperança. Fiz uma prece agradecendo a Deus, pois Ele havia me conduzido, por entre as sombrias imensidades, talvez ao único ponto onde as vozes dos meus companheiros poderiam chegar até mim. Esse espantoso efeito acústico explicava-se facilmente pelas leis físicas. Provinha da forma do corredor e da condutibilidade da rocha. Existem muitos exemplos dessa propagação dos sons perceptíveis nos espaços intermédios. Lembro-me de que esse fenômeno foi observado em muitos locais, como, por exemplo, a galeria interior da abóbada da Igreja de São Paulo, em Londres, e, sobretudo, no meio dessas curiosas cavernas da Sicília, dessas latomias situadas perto de Siracusa, das quais a mais maravilhosa é conhecida pelo nome de Ouvido de Dionísio. Essas recordações ocorreram-me ao espírito e deduzi claramente que, visto que a voz do meu tio chegara até mim, nenhum obstáculo existia entre nós. Seguindo o caminho do som, devia logicamente chegar como ele, se as forças não me traíssem. Levantei-me. Arrastava-me mais do que andava. O declive era bastante rápido. Deixei-me escorregar. Em breve, a velocidade da minha descida cresceu numa proporção assustadora e ameaçava tornar-se numa queda. Eu já não tinha forças para parar. De repente, o terreno faltou-me debaixo dos pés. Senti-me rolar sobre as asperezas de uma galeria vertical, um verdadeiro poço. A minha cabeça bateu num rochedo aguçado e eu perdi os sentidos. Capítulo 29. Quando voltei a mim, encontrava-me numa semi-obscuridade, estendido sobre espessas cobertas. O meu tio velava, espiando no meu rosto um resto de existência. Ao meu primeiro suspiro, deu-me a mão. Ao meu primeiro olhar, soltou um grito de alegria. Vive! Está vivo! Exclamava. Sim, respondi eu com voz fraca. Meu filho, disse o meu tio, apertando-me contra o peito, está salvo! Senti-me vivamente comovido pelo modo como foram pronunciadas aquelas palavras, e mais ainda pelos cuidados que as acompanharam. Mas era preciso passar por grandes provações para obter do professor tal demonstração de afeto. Nesse momento, chegou Hans. Viu a minha mão na do meu tio. Ouso afirmar que os seus olhos exprimiram uma grande satisfação. Good dog, disse. Bom dia, Hans. Bom dia, murmurei eu. E agora, meu tio, diga-me onde nos encontramos. Amanhã, Axel, amanhã. Agora estás ainda fraco demais. Rodeei a tua cabeça de compressas que não se podem tirar. Dorme, meu rapaz, e amanhã saberás tudo. Mas diga-me pelo menos que horas são e que dia hoje, pedi. São 11 horas da noite de domingo, 9 de agosto, e só te dou licença para me voltares a interrogar no dia 10 do presente mês. Na realidade, eu estava muito fraco e os meus olhos fechavam-se involuntariamente. Precisava de uma noite de repouso.
Deixei-me então adormecer com a ideia de que o meu isolamento durara 4 longos dias. No dia seguinte, ao despertar, olhei à minha volta. A minha cama, feita de todas as mantas de viagem, encontrava-se instalada numa gruta encantadora, ornamentada com magníficas estalactites. O solo estava coberto de uma areia fina. Reinava ali uma semi-obscuridade. Nenhuma tocha, nenhuma lanterna estava acesa, e no entanto vinham de fora certas claridades inexplicáveis, que se filtravam por uma estreita abertura da gruta. Ouvi também um murmúrio vago e indefinido, semelhante ao gemido das ondas que se quebram no areal, e por vezes julgava ouvir o soprar da brisa. Perguntava a mim mesmo se estaria bem acordado, ou se sonharia, ou se o meu cérebro, afetado pela queda, não estaria a ouvir ruídos puramente imaginários. No entanto, nem os meus olhos nem os meus ouvidos podiam enganar-se a esse ponto. É uma claridade do dia, pensava eu, que se introduz por esta fenda dos rochedos. Ouço o murmúrio das vagas e o sopro da brisa. Estaria enganado ou teríamos voltado à superfície da terra? Terá o meu tio renunciado à sua expedição ou tê-la terminado com êxito? Punha a mim mesmo estas perguntas ainda sem resposta quando o professor entrou. Bom dia, Axel! Disse alegremente. Aposto que te sentes bem. Sinto-me sim, respondi soerguendo-me. Logo adivinhei, visto que dormiste tranquilamente. Hans e eu fizemos turnos para te vigiar e vimos a tua cura fazer progressos sensíveis. Com efeito, sinto-me revigorado, e aprove que farei honras ao almoço que quiserem ter a gentileza de me servir. Vais comer, meu rapaz. A febre deixou-te. Hans esfregou as tuas feridas com um unguento cujo segredo pertence aos islandeses, e elas cicatrizaram maravilhosamente. É um excelente homem o nosso caçador. Enquanto falava, o meu tio preparava alguns alimentos que eu ia devorando, apesar das suas recomendações. Ao mesmo tempo, ia-lhe fazendo perguntas, às quais ele se apressava a responder. Soube então que a minha providencial queda me levara precisamente à extremidade de uma galeria quase perpendicular. Como tinha chegado no meio de uma torrente de pedras, das quais a mais pequena teria bastado para me esmagar, era de concluir que uma parte do maciço deslizara comigo. Esse veículo assustador transportou-me assim até aos braços do meu tio, nos quais fui cair ensanguentado e inanimado. É verdadeiramente espantoso que não tenhas morrido 1000 vezes. Por Deus, não voltaremos a separar-nos, pois poderíamos não nos encontrarmos mais. Não nos separaremos mais. A viagem não tinha então terminado. Abri tantos olhos de espanto que o meu tio perguntou imediatamente. Que tens, Axel? Tenho um pedido a fazer-lhe. O tio diz-me que eu estou são e salvo? Sem dúvida. Tenho todos os membros intactos? Certamente. E a minha cabeça? Excetuando algumas esquimoses, tens a cabeça perfeitamente no seu lugar, sobre os ombros. Pois bem, receio que o meu cérebro esteja desequilibrado. Desequilibrado? Sim. Nós não voltamos à superfície do globo? Certamente que não. Então devo estar doido, pois vejo a luz do dia. Ouço o ruído do vento que sopra e do mar que se quebra na praia. Ah! É só isso? Pode explicar-me? Não posso explicar-te nada, pois é inexplicável, mas verás e compreenderás que a ciência geológica não disse ainda sua última palavra. Quero ir ver, exclamei levantando-me bruscamente. Não, Axel, não! O ar livre poderia fazer-te mal. O ar livre? Sim, o vento é bastante forte. Não quero que tu te exponhas assim. Mas asseguro-lhe que me sinto maravilhosamente. Um pouco de paciência, meu rapaz. Uma recaída seria embaraçosa para nós e não podemos perder tempo, pois a travessia pode ser demorada. A travessia? Sim. Descansa ainda hoje e amanhã embarcaremos. Embarcaremos? Esta última palavra fez-me dar um salto. Embarcar? Teríamos então um lago, um rio, um mar ao nosso alcance? Estaria algum barco ancorado num porto interior? A minha curiosidade ficou excitada ao mais alto grau. O meu tio tentou em vão conter-me.
Quando viu que a impaciência me faria mais mal do que a satisfação dos meus desejos, cedeu. Vesti-me rapidamente. Por precaução, embrulhei-me numa das mantas e saí da gruta. Capítulo 30. O princípio não vi nada. Os meus olhos, desabituados da luz, fecharam-se bruscamente. Quando consegui abri-los, fiquei ainda mais espantado do que maravilhado. "O mar!" exclamei. Sim, Respondeu meu tio. o mar Lidenbrock, pois creio que nenhum navegador me disputará a honra de eu ter descoberto e poderei dar-lhe o meu nome. Uma vasta toalha de água. O começo de um lago ou de um oceano estendia-se a perder de vista. A margem, largamente aberta em meia-lua, oferecia as últimas ondulações das vagas uma areia fina, dourada, salpicada de pequenas conchas onde viveram os primeiros seres da criação. As ondas iam quebrar-se ali com esse peculiar murmúrio sonoro dos meios fechados e imensos. Uma ligeira espuma levantava-se ao sopro da brisa e alguns salpicos chegaram-me à cara. Nesse areal ligeiramente inclinado, a cerca de 100 toesas da orla das vagas, iam morrer os contrafortes de enormes rochedos que se elevavam a alturas incomensuráveis. Alguns, demarcando a margem com as suas arestas agudas, formavam cabos e promontórios ruídos pela ressaca. Mais longe, o olhar seguia sua massa, nitidamente perfilada nos fundos brumosos do horizonte. Era um verdadeiro oceano, com o caprichoso contorno das margens terrestres, mas deserto e com um aspecto terrivelmente selvagem. Se os meus olhares podiam passear-se ao longe sobre esse mar, era porque uma luz especial iluminava os seus mais pequenos recantos. Não se tratava da luz do sol, com os seus deslumbrantes e esplêndidos raios, nem tampouco da claridade pálida e vaga do astro da noite, que é somente um reflexo sem calor. Não, o poder iluminante dessa luz, a sua trêmula difusão, a sua brancura, a pouca elevação da sua temperatura, o seu brilho, na realidade superior ao da lua, denunciavam claramente uma origem elétrica. Era como uma aurora boreal, um fenômeno cósmico contínuo que enchia essa caverna capaz de conter um oceano. A abóboda suspensa sobre a minha cabeça, o céu, se assim o quisermos dizer, parecia feito de grandes nuvens, vapores móveis e mutáveis, que por efeito da condensação deviam em certos dias cair em chuvas torrenciais. Acreditaria que com uma pressão tão forte da atmosfera, a evaporação da água podia produzir-se e, no entanto, por uma razão física que me escapava, havia grandes nuvens no ar. Mas nessa altura fazia bom tempo. As toalhas elétricas produziam espantosos jogos de luz sobre as nuvens muito elevadas. Sombras vivas desenhavam-se nas suas volutas inferiores e muitas vezes, entre duas camadas separadas, um raio de luz deslizava até nós com notável intensidade. Mas, em suma, não era o sol, visto que faltava calor à sua luz. O efeito era triste, soberanamente melancólico. Em vez de um firmamento brilhante de estrelas, eu sentia por cima dessas nuvens uma abóboda de granito que me esmagava com todo o seu peso, e esse espaço não teria bastado, com toda a sua imensidão, ao passeio do menos ambicioso dos satélites. Lembrei-me então dessa teoria de um capitão inglês que comparava a Terra a uma vasta esfera oca, no interior da qual o ar se mantinha luminoso devido à sua pressão, enquanto dois astros, Plutão e Prosérpina, lá traçavam as suas misteriosas órbitas. Teria falado verdade? Estávamos, na verdade, aprisionados numa enorme escavação. Não podíamos avaliar a sua largura, visto que a margem se ia alargando a perder de vista, nem o seu comprimento, pois o olhar detinha-se numa linha de horizonte bastante indecisa. Quanto à sua altura, devia ultrapassar várias léguas. Onde essa abóboda se apoiaria, nos seus alicerces de granito, o olhar não podia ver, mas havia a tal nuvem suspensa na atmosfera, cuja elevação devia ser calculada em 2.000 toesas, altitude superior à dos vapores terrestres e devida sem dúvida à considerável densidade do ar. A palavra caverna não é apropriada para descrever tal meio imenso,
Mas as palavras da língua humana não podem bastar a quem se atreve a penetrar nos abismos do globo. Eu não sabia, de resto, por que fato geológico explicar a existência de tal escavação. Tê-la-ia produzido o arrefecimento do globo? Eu conhecia bem pelas narrativas dos viajantes certas cavernas célebres, mas nenhuma apresentava tais dimensões. Se a gruta de Guachara, na Colômbia, visitada pelo Sr. Humboldt, não revelar o segredo da sua profundidade ao sábio, que a percorreu por um espaço de 2.500 pés, não se estendia provavelmente muito para além. A imensa caverna do Mamute, no Kentucky, oferecia proporções gigantescas, visto que a abóboda se elevava 500 pés acima de um lago insondável, e os viajantes percorreram-na durante mais de 10 léguas sem encontrar o seu fim. Mas que eram essas cavidades perante aquela que eu estava a admirar naquele momento, com o seu céu de vapores, as suas irradiações elétricas e um vasto mar encerrado nos seus flancos? A minha imaginação sentia-se impotente perante essa imensidão. Todas essas maravilhas contemplava-as eu em silêncio. Faltavam-me as palavras para dar forma às minhas sensações. Julgava assistir num planeta distante, Urano ou Netuno, a fenômenos de cuja natureza terrestre não tinha consciência. Para sensações novas, eram necessárias palavras novas, e a minha imaginação não as fornecia. Olhava, pensava, admirava com um espanto misturado com receio. O imprevisto deste espetáculo havia restituído ao meu rosto as cores da saúde. Sentia-me curado pelo espanto, e dir-se-ia que a cura se devia a esta nova terapêutica. De resto, a pureza de um ar muito denso reanimava-me, fornecendo mais oxigênio aos meus pulmões. Pode conceber-se sem dificuldade que após um aprisionamento de 47 dias numa estreita galeria, era uma alegria infinita aspirar aquela brisa carregada de úmidas emanações salinas. Não tinha de me arrepender de ter saído da gruta obscura. O meu tio, já habituado àquelas maravilhas, não se admirava. Sentes forças para passear um bocado? Perguntou o professor. Sim, tenho, respondi, e nada me será mais agradável. Então, dá-me o braço, Axel, para seguirmos as sinuosidades da margem. Aceitei com satisfação e começamos a caminhar ao longo desse novo oceano. À esquerda, os abruptos rochedos, empoleirados uns sobre os outros, formavam um amontoado titânico de um efeito prodigioso. Nas suas encostas despenhavam-se inúmeras cascatas, que desapareciam em toalhas de água límpidas e sonoras. Alguns leves vapores, saltando de rocha em rocha, assinalavam o local das nascentes quentes e os riachos corriam suavemente para a bacia comum, procurando nas encostas ocasião para murmurarem mais agradavelmente. Entre esses riachos reconheci o nosso fiel companheiro de viagem, o Hans Bach, que ia perder-se tranquilamente no mar, como se nunca tivesse feito outra coisa desde o começo do mundo. Vai fazer-nos falta, disse eu com um suspiro. Bah! Respondeu o professor. Ele ou outro, que importa? Achei a resposta um tanto ingrata. Porém, nesse momento a minha atenção foi atraída por um espetáculo inesperado. A 500 passos, na volta de um promontório, uma alta floresta, copada, densa, surgiu perante os nossos olhos. Era feita de árvores de grandeza mediana, talhada em guarda-sóis regulares, de contornos nítidos e geométricos. As correntes da atmosfera não pareciam ter influência sobre a sua folhagem, e no meio do vento permaneciam imóveis como maciços de cedros petrificados. Apressei o passo. Não podia dar um nome àquelas árvores estranhas. Não faziam parte das 200.000 espécies vegetais conhecidas até então. E seria necessário dar-lhes um lugar especial na floresta lacustre? Não. Quando chegamos perto delas, a minha surpresa transformou-se em admiração. Com efeito, encontrava-me na presença de produtos terrestres talhados segundo um padrão gigantesco. O meu tio chamou-os imediatamente pelo seu nome. É uma floresta de cogumelos, disse. E não se enganava. Imagine-se o desenvolvimento adquirido por essas plantas, peculiares dos meios quentes e úmidos.
Eu sabia que o Lycoperdon giganteum atingia, segundo diz Bulliard, 8 a 9 pés de circunferência. Mas ali tratava-se de cogumelos brancos, com altura de 30 a 40 pés, com um chapéu de igual diâmetro. Eram aos milhares. A luz não conseguia penetrar a sua espessura e uma total obscuridade reinava sobre as suas abóbodas justapostas como os telhados redondos de uma cidade africana. No entanto, eu quis ir mais adiante. Um frio mortal descia das suas abóbodas carnudas. Durante meia hora, vagueamos por essas úmidas trevas e foi com um verdadeiro sentimento de bem-estar que eu voltei para a beira-mar. Contudo, a vegetação dessa região subterrânea não se limitava aos cogumelos. Mais longe, erguiam-se grupos de outras árvores de folhagem descolorida. Eram fáceis de reconhecer. Tratava-se de humildes arbustos da terra com dimensões fenomenais, licópodes com 100 pés de altura, fetos arbóreos, arbustos gigantescos com caules cilíndricos, bifurcados, terminados com folhas compridas e cheias de pelos grossos, como monstruosas plantas gordas. Espantoso! Magnífico! Esplêndido! Exclamou meu tio. Toda a flora da época secundária, da época da transição. Eis as humildes plantas dos nossos jardins transformadas em árvores nos primeiros séculos do globo. Olha, Axel, admira! Jamais botânico algum teve tal oportunidade. Tem razão, meu tio. A providência parece ter querido conservar nesta estufa imensa estas plantas antediluvianas que a sagacidade dos sábios reconstruiu com tanta felicidade. Dizes bem, meu rapaz. É uma estufa, mas dirás melhor acrescentando que talvez seja um pátio de criação de animais. Um pátio de criação de animais? Sim, sem dúvida. Vê esta poeira que estamos a pisar, estes ossos espalhados sobre o solo. Ossos! Exclamei eu. Sim, ossos de animais antediluvianos. Tinha-me precipitado sobre esses despojos seculares, feitos de uma substância mineral indestrutível. Classificava sem hesitar esses ossos gigantescos que se assemelhavam a troncos de árvores secas. Eis o maxilar inferior do mastodonte, dizia eu. Aqui estão os molares do dinotério. Aqui está um fêmur que só se pode ter percebido ao maior desses animais, ao megatério. Sim, pode chamar-se um pátio de criação de animais, pois estes ossos não foram certamente trazidos para aqui por um cataclismo. Os animais aos quais eles pertenceram viveram certamente nas margens deste mar subterrâneo, à sombra destas plantas arbóreas. Olhe, estou a ver esqueletos inteiros e, no entanto... No entanto, disse o meu tio, não compreendo a presença de tais quadrúpedes nesta caverna de granito. Por quê? Porque a vida animal só existiu na Terra no período secundário, quando o terreno sedimentar foi formado pelas aluviões e substituiu as rochas incandescentes da época primitiva. Pois bem, Axel, há uma resposta muito simples a dar à tua objeção. É que este terreno é sedimentar. Como? Há uma tal profundidade abaixo da superfície terrestre? Sem dúvida, e isso pode explicar-se geologicamente. Numa determinada época, a Terra era formada apenas por uma crosta elástica, submetida a movimentos alternados de elevação e depressão, em virtude das leis da atração. É provável que se tenham produzido abaixamentos de solo e que uma parte dos terrenos sedimentares fosse arrastada para o fundo dos abismos subitamente abertos. Deve ser isso. Mas se animais antediluvianos viveram nessas regiões subterrâneas, quem nos diz que um desses monstros não vagueia ainda no meio destas florestas sombrias ou atrás destes rochedos escarpados? Ao formular esta ideia, olhei com um certo receio para os diversos pontos do horizonte, mas nenhum ser vivo surgia nessas margens desertas. Sentia-me um pouco fatigado. Fui então sentar-me à beira de um promontório junto do qual as ondas se iam quebrar ruidosamente. Dali o meu olhar abarcava toda a baía, em forma de meia-lua. Ao fundo, via-se um pequeno porto entre as rochas piramidais. As suas águas calmas dormiam ao abrigo do vento. Um brigue e 2 ou 3 escunas teriam podido ancorar ali à vontade.
Quase esperava ver sair um navio com todas as velas içadas, fazendo-se ao largo com a brisa do sul. Essa ilusão dissipou-se rapidamente. Nós éramos de fato as únicas criaturas vivas desse mundo subterrâneo. Por certas acalmias de vento, um silêncio mais profundo que os silêncios do deserto descia sobre as rochas áridas e pesava sobre a superfície daquele mar. Procurava então penetrar as brumas distantes, rasgar a cortina lançada sobre o fundo misterioso do horizonte. Que perguntas se formavam nos meus lábios? Onde acabaria esse mar? Onde conduziria? Poderíamos nós reconhecer as margens opostas? O meu tio não duvidava disso. Eu, por mim, desejava-o e receava-o ao mesmo tempo. Depois de uma hora passada na contemplação desse maravilhoso espetáculo, voltamos ao areal para chegarmos à gruta, e foi sob o domínio dos mais estranhos pensamentos que caí num sono profundo. Capítulo 31. No dia seguinte, levantei-me completamente restabelecido. Pensava que um banho me seria salutar e fui mergulhar durante certo tempo nas águas desse Mediterrâneo. Esse nome merecia-o certamente entre todos. Fui almoçar com um belo apetite. Hans cozinhava a refeição. Tinha água e lume à sua disposição, de modo que pôde variar um pouco o que se comia todos os dias. A sobremesa serviu-nos café, e nunca essa deliciosa bebida me pareceu mais agradável. Agora, disse o meu tio, aproxima-se a hora de a maré subir e não devemos perder a ocasião de estudar esse fenômeno. É possível que aqui haja marés? Espantei-me eu. Sem dúvida. A influência do sol e da lua faz-se sentir até aqui? Por que não? Os corpos não estão submetidos no seu conjunto à atração universal? Esta massa de água não pode, portanto, fugir a essa lei geral. Assim, apesar da pressão atmosférica que se exerce à superfície, vais vê-la subir como o próprio Atlântico. Nesse momento, caminhávamos pelo areal e as ondas iam subindo a pouco e pouco. Começa o fluxo! Exclamei eu. Sim, Axel. E por estas marcas de espuma podes ver que o mar se eleva a cerca de 10 de pés. É maravilhoso! Não, é natural. Por mais que me diga, meu tio, tudo isto me parece extraordinário e mal posso acreditar no que vejo. Quem poderia imaginar, no seio da crosta terrestre, um oceano verdadeiro, com os seus fluxos e refluxos, com as suas brisas e as suas tempestades? Por que não? Há alguma razão física que se opõe a isso? Não vejo razão para isso, desde o momento em que é necessário abandonar o sistema do calor central. Portanto, até aqui a teoria de Dave encontra-se justificada? Evidentemente. E nada obsta à existência de mares ou de regiões no interior do globo. Sem dúvida, mas desabitados. Bom, por que razão não poderiam estas águas abrigar alguns peixes de espécie desconhecida? Em todo caso, até agora não vimos nenhum. Pois bem, podemos fabricar linhas e ver se a isca terá tanto êxito aqui como nos oceanos sublunares. Experimentaremos, Axel, pois é preciso penetrar em todos os segredos destas regiões novas. Mas onde estamos, meu tio? Ainda não lhe fiz esta pergunta, a qual os seus instrumentos já lhe devem ter respondido. Horizontalmente, a 350 léguas da Islândia. Tanto? Tenho a certeza de não me enganar em mais de 500 toesas. E a bússola continua a indicar o sudeste? Sim, com uma declinação ocidental de 19 graus e 42 minutos, como sobre a Terra. Quanto à sua inclinação, passa-se um fato curioso que observei com o maior cuidado. E qual é? É que a agulha, em vez de se inclinar para o polo, como sucede no hemisfério boreal, faz o contrário. Devemos, portanto, concluir daí que o ponto de atração magnética se encontra incluído entre a superfície do globo e o local onde chegamos? Precisamente, e é provável que se chegarmos às regiões polares, em direção a esse 60º grau, onde James Ross descobriu o polo magnético, veremos o ponteiro erguer-se verticalmente. Portanto, esse misterioso centro de atração não se encontra a uma grande profundidade. Com efeito, eis um fato de cuja existência a ciência não suspeitava.
A ciência, meu rapaz, é feita de erros, mas de erros que é bom cometer, pois conduzem a pouco e pouco à verdade. E a que profundidade estamos nós? A uma profundidade de 35 léguas. Assim, disse eu, consultando o mapa, a zona montanhosa da Escócia está por cima de nós, e os montes Grampians erguem-se a uma altura prodigiosa, tendo seus cumes cobertos de neve. Sim, Respondeu o professor rindo. é um pouco pesado, mas a abóboda é sólida. O grande arquiteto do universo construiu-a de bons materiais, e nunca o homem poderia dar-lhe tal magnitude. Que são os arcos das pontes e das naves das catedrais perante esta nave com um raio de 3 léguas, sob o qual um oceano e as suas tempestades podem desenvolver-se à sua vontade? Não receio que o céu me caia sobre a cabeça. Agora, meu tio, quais são os seus projetos? Não tenciona regressar à superfície do globo? Regressar? Essa agora! Quero, pelo contrário, continuar a nossa viagem, visto que até aqui correu tudo tão bem. No entanto, não vejo como poderemos penetrar nesta planície líquida. Não pretendo lançar-me nela de cabeça, mas se os oceanos são, falando propriamente, apenas lagos, visto que os rodeia a Terra, com mais razão ainda este mar interior se encontra circunscrito por este maciço granítico. Não há dúvida. Pois bem, na margem oposta, tenho a certeza de ir encontrar novas saídas. Que extensão supõe que terá este oceano? 30 ou 40 léguas. Exclamei, imaginando que esse cálculo podia muito bem ser inexato. Por isso não temos tempo a perder, e amanhã iremos para o mar. Involuntariamente, eu procurava com o olhar o navio que devia transportar-nos. Ótimo! Exclamei. Vamos embarcar? E em que navio embarcaremos? Não será um navio, meu rapaz, mas uma boa e sólida jangada. Uma jangada, disse eu. Uma jangada é tão impossível de construir como um navio, e não vejo... Não vês, Axel, mas se escutasses, podias ouvir. Ouvir? Sim, algumas marteladas que te diriam que Hans já está a trabalhar. A construir uma jangada? Sim. Como? Ele já deitou árvores abaixo com seu martelo? As árvores estavam todas abatidas. Vem vê-lo trabalhar. Após um quarto de hora de marcha, do outro lado do promontório que formava o pequeno porto natural, vi Hans a trabalhar. Mais alguns passos e fiquei perto dele. Com grande surpresa, vi que uma jangada quase pronta se estendia sobre a areia. Era feita de vigas de uma madeira especial, e um grande número de touros, de curvas, de bocados de madeira de todo gênero juncava literalmente o solo. Havia com que construir uma armada. Meu tio, perguntei eu, que madeira é esta? É madeira de pinheiro, de bétula, de quase todas as coníferas, mineralizadas sob a ação da água do mar. É possível? É o que se chama surtarbrandur, ou madeira fóssil. Mas então, como as lignites devem ter a dureza da pedra, não poderão flutuar. Às vezes isso sucede. Há madeiras que se transformam em verdadeiras antracites. Mas outras, como estas, começaram apenas a sofrer um começo de transformação fóssil. Olha, acrescentou meu tio, atirando ao mar um desses pedaços de madeira. O pau, depois de ter desaparecido, voltou à superfície e começou a flutuar. Estás convencido? Perguntou meu tio. Convencido sobretudo que isso é incrível. No dia seguinte à noite, graças à habilidade do guia, a jangada estava terminada. Tinha 10 pés de comprimento por 5 de largura. As vigas de surtarbrandur, ligadas umas às outras por fortes cordas, ofereciam uma superfície sólida, e uma vez lançada ao mar, Lidenbrock ficou a flutuar tranquilamente. Capítulo 32. No dia 13 de agosto, acordamos muito cedo. Tratava-se de inaugurar um novo método de locomoção rápido e pouco fatigante. Um mastro feito de 2 paus compridos, uma verga formada por um terceiro
e uma vela confeccionada com as nossas mantas compunham a aparelhagem da jangada. As cordas não faltavam, tudo era simples e sólido. Às 6 horas, o professor deu o sinal de embarcar. Os víveres, as bagagens, os instrumentos, as armas e uma notável quantidade de água doce recolhida nos rochedos encontravam-se no seu lugar. Hans instalara um leme que lhe permitia dirigir o seu aparelho flutuante. Ficou ao leme. Eu soltei a amarra que nos prendia à margem. A vela foi orientada e nós partimos rapidamente. No momento de deixarmos o pequeno porto, o meu tio, que gostava da sua nomenclatura geográfica, quis dar-lhe um nome, escolhendo o meu entre outros. Eu teria outro nome a propor-lhe, disse-lhe. Qual? O nome de Grauben. Porto Grauben ficará muito bem no mapa. Está bem. Fica então a ser o Porto Grauben. E foi assim que a recordação da minha linda noiva ficou ligada à nossa aventurosa expedição. A brisa soprava de nordeste. Nós navegávamos, com o vento pela popa, com extrema rapidez. As camadas muito densas da atmosfera tinham um alcance considerável e agiam sobre a vela como um poderoso ventilador. Ao fim de 1 hora, o meu tio tinha podido calcular com bastante exatidão a nossa velocidade. Se continuarmos assim, disse, faremos pelo menos 30 léguas em 4 horas e não tardaremos a chegar à margem oposta. Não respondi e fui tomar lugar na parte da frente da jangada. A costa setentrional já desaparecia no horizonte. Os 2 braços da margem abriam-se largamente, como para facilitar a nossa partida. Diante dos meus olhos estendia-se um mar imenso. Grandes nuvens passeavam rapidamente à sua superfície, a sua sombra acinzentada, que parecia pesar sobre aquela água triste. Os raios prateados da luz elétrica, refletidos aqui e ali por alguma gotinha, faziam aparecer pontos luminosos nos redemoinhos causados pela embarcação. Em breve, perdemos de vista a terra. Sem o sulco espumoso da jangada, dir-se-ia que ela se mantinha numa perfeita imobilidade. Por volta do meio-dia, algas imensas surgiram à superfície das ondas. Eu conhecia o poder vegetativo dessas plantas, que trepam de uma profundidade de mais de 12.000 pés desde o fundo dos mares, se reproduzem sob a pressão de 400 atmosferas e formam por vezes bancos consideráveis, que chegam a impedir a marcha dos navios, mas creio nunca terem existido algas tão gigantescas como as do mar Lidenbrock. A nossa jangada corria ao longo de fucos de 3 ou 4.000 pés, como imensas serpentes que se desenrolavam a perder de vista. Divertia-me a seguir com o olhar aquelas fitas infinitas, julgando sempre estar a atingir a sua extremidade. E durante horas inteiras a minha paciência era enganada e o meu espanto aumentava. Que força natural podia produzir tais plantas e qual deveria ser o aspecto da Terra nos primeiros séculos da sua formação, quando, sob a ação do calor e da umidade, só o reino vegetal se desenvolvia à sua superfície. Chegou a noite e, como eu tinha observado na véspera, o estado luminoso do ar não sofreu qualquer diminuição. Era um fenômeno constante, com a duração do qual se podia contar. Depois da ceia, estendi-me junto do mastro e não tardei a adormecer no meio de insolente sonho. Hans, imóvel ao leme, deixava correr a jangada, que de resto, impelida por vento favorável, não precisava sequer de ser governada. Desde a nossa partida de Porto Grauben, o professor Lidenbrock encarregara-me de fazer o diário de bordo. Anotava as mínimas observações, os fenômenos interessantes, a direção do vento, a velocidade atingida, o caminho percorrido. Numa palavra, todos os incidentes dessa estranha navegação. Limitar-me-ei, portanto, a reproduzir aqui as notas cotidianas, escritas, por assim dizer, na altura dos acontecimentos, a fim de fazer uma narrativa mais exata da nossa travessia. Sexta-feira, 14 de agosto. Brisa igual de noroeste. A jangada navega com rapidez e em linha reta. A costa fica a 30 léguas na direção do vento. A intensidade da luz não varia. Bom tempo, isto é, as nuvens estão muito altas e banhadas numa atmosfera branca como prata fundida. Termômetro, 32 graus.
Ao meio-dia, Hans preparou um anzol na extremidade de uma corda, juntou-lhe como isca um pedacinho de carne e lançou-o ao mar. Durante 2 horas não apanhou nada. Seriam aquelas águas então desabitadas? Não. Dá-se uma sacudidela. Hans puxa a linha e apanha um peixe que se debate vigorosamente. Um peixe! Brada o meu tio. É um esturjão, exclamei eu por minha vez. Um esturjão de pequenas dimensões. O professor observa atentamente o animal, e não é da minha opinião. Aquele peixe tem a cabeça chata, arredondada e a parte inferior do corpo coberta por placas ósseas. A boca está privada de dentes. As barbatanas peitorais, bastante desenvolvidas, são ajustadas ao seu corpo, desprovido de cauda. Aquele animal pertence a uma ordem onde os naturalistas classificaram o esturjão, mas difere dele em alguns aspectos essenciais. Meu tio não se enganava, pois, após um exame sucinto, disse: Este peixe pertence a uma família extinta há séculos e cujos traços fósseis se encontram apenas nos terrenos de Devon. Como? Exclamei. Pois teríamos apanhado vivo um desses habitantes dos mares primitivos? Sim, respondeu o professor, continuando as suas observações. E tu vês que estes peixes fósseis não têm qualquer identidade com as espécies atuais. Ora, apanhar um desses seres vivos é uma verdadeira felicidade para o naturalista. Mas a que família pertence? A ordem dos ganoides, família dos cefaláspides, gênero... Então, gênero dos picteríctes, iria jurar. Mas este tem uma particularidade que, disse, se encontra entre os peixes das águas subterrâneas. Qual? É cego. Cego? Não é apenas cego, mas até é desprovido do órgão da vista. Olhei. Nada mais verdadeiro. Mas podia tratar-se de um caso particular. A linha foi novamente lançada ao mar. Aquele oceano tinha muito peixe, certamente, pois em 2 horas apanhamos uma grande quantidade de picteríctes, assim como muitos outros peixes pertencentes a uma família também desaparecida, os dipteridas, mas cujo gênero meu tio não conseguiu reconhecer. Todos eles são desprovidos do órgão da vista. Esta inesperada pesca renovava vantajosamente as nossas provisões. Parece, pois, certo que este mar encerra apenas espécies fósseis, nas quais os peixes, assim como os répteis, são tanto mais perfeitos quanto mais antiga é a sua criação. Talvez encontremos alguns desses sáurios que a ciência soube refazer com um pedaço de osso ou de cartilagem. Pego no óculo e examino o mar. Está deserto. Sem dúvida, estamos ainda muito perto da costa. Olho para o ar. Por que razão alguns desses pássaros reconstituídos pelo imortal Cuvier não bateriam as suas asas nessas pesadas camadas atmosféricas? Os peixes fornecer-lhes-iam uma alimentação suficiente. Observo o espaço, mas está desabitado, assim como as margens. Entretanto, a minha imaginação é arrastada para as maravilhosas hipóteses da paleontologia. Sonho acordado. Creio ver à superfície das águas esses enormes quercites, essas tartarugas antediluvianas semelhantes a ilhéus flutuantes. Nos areais sombrios passam os grandes mamíferos dos primeiros dias do mundo. O leptotério, encontrado nas cavernas do Brasil, o mericotério, vindo das regiões geladas da Sibéria. Mais longe, o paquiderme lofódio, esse tapir gigantesco, esconde-se atrás das rochas, preparado para disputar a sua presa ao anoplotério, animal estranho que tem qualquer coisa de parecido com o rinoceronte, o cavalo, o hipopótamo e o camelo, como se o Criador, demasiadamente apressado nas primeiras horas do mundo, tivesse reunido vários animais num só. O mastodonte faz girar a sua gigantesca tromba e com ela quebra os rochedos da margem, enquanto o megatério, arqueado sobre as suas enormes patas, esgravata na terra, despertando com os seus rugidos os ecos dos granitos sonoros. Mais acima, o protopiteco, o primeiro macaco aparecido à superfície do globo, sobe aos altos cimos. Mais acima ainda, o pterodáctilo, de mãos aladas, desliza como um grande morcego pelo ar comprimido. Finalmente, nas últimas camadas, pássaros imensos,
mais poderosos do que o casuar e maiores que o avestruz, abrem as suas vastas asas e vão bater com a cabeça na parede da abóboda granítica. Todo esse mundo fóssil renasce na minha imaginação. Recuo até a época bíblica da criação, muito antes do nascimento do homem, quando a terra, incompleta, ainda não poderia bastar-lhe. O meu sonho ultrapassa o aparecimento dos seres animados. Os mamíferos desaparecem, depois os pássaros, depois os répteis da época secundária e, por fim, os peixes, os crustáceos, os moluscos, os articulados. Os zoófitos do período de transição voltam por sua vez ao nada. Toda a vida da Terra se resume a mim, e o meu coração é o único a bater nesse mundo despovoado. Não há estações nem climas. O calor próprio do globo aumenta incessantemente e neutraliza o do astro radioso. A vegetação torna-se desmensurada. Passo como uma sombra no meio dos fetos arbóreos, pisando com os meus passos incertos as argilas do solo. Apoio-me ao tronco das coníferas imensas, deito-me à sombra dos grandes licopódios de 100 metros de altura. Os séculos passam como dias. Observo toda a série de transformações terrestres. As plantas desaparecem, as rochas graníticas perdem a sua pureza. O estado líquido vai substituir o estado sólido, sob a ação de um calor mais intenso. As águas correm à superfície do globo, fervem, volatilizam-se, os vapores envolvem a terra, que a pouco e pouco não é mais do que uma massa gasosa, do tamanho do Sol e brilhante como ele. Ao centro dessa nebulosa, 1.400 vezes mais considerável do que esse globo que vai formar um dia, sou arrastado para os espaços planetários. O meu corpo subtiliza-se, sublima-se por sua vez e mistura-se como um átomo imponderável a esses imensos vapores que traçam no infinito a sua órbita inflamada. Que sonho! Onde me levava ele? A minha mão febril lançou sobre o papel estranhos pormenores. Esqueci tudo. O professor, o guia e a jangada. Uma alucinação apoderou-se do meu espírito. Que tens tu? Perguntou meu tio. Os meus olhos abertos fixam-se nele sem o ver. Toma cuidado, Axel. Vais cair ao mar. Ao mesmo tempo, senti-me agarrado vigorosamente pela mão de Hans. Se não fosse ele, dominado pelo meu sonho, teria caído ao mar. Estará ele louco? Exclama o professor. Que há? Pergunto por fim, voltando a mim. Estás doente? Não, tive um momento de alucinação, mas já passou. Corre tudo bem? Sim. Boa brisa, belo mar. Navegamos rapidamente e, se o meu cálculo não estiver errado, não tardaremos a alcançar terra. Ao ouvir estas palavras, levantei-me e observei o horizonte, mas a linha da água continuava a confundir-se com a linha das nuvens. Capítulo 33. Sábado, 15 de agosto. O mar conserva sua monótona uniformidade. Nenhuma terra está à vista. O horizonte parece excessivamente recuado. Tenho a cabeça ainda pesada pela violência do meu sonho. O meu tio não sonhou, mas está de mau humor. Percorre todos os pontos do espaço com o seu óculo e cruza os braços com ar despeitado. Observo que o professor Lidenbrock mostra tendência para voltar a ser o homem impaciente do passado e anoto o fato no meu diário. Foram necessários os meus sofrimentos e os perigos que corri para despertar nele alguma centelha de humanidade. Mas, desde a minha cura, a sua natureza voltara a ser a mesma. E, no entanto, por que havia de se irritar? A viagem prosseguia nas condições mais favoráveis. Não corria a jangada com uma velocidade maravilhosa. Parece inquieto, meu tio, disse-lhe, vendo-o levar frequentemente o binóculo aos olhos. Inquieto? Não. Então, impaciente? Achas que é caso para menos? No entanto, navegamos com uma velocidade... Que importa? Não é a velocidade que é pequena, é o mar que é grande demais. Lembrei-me então de que o professor, antes da nossa partida, calculara a extensão do oceano subterrâneo. Ora, nós já tínhamos percorrido 3 vezes essa extensão e as margens sul desse oceano ainda não estavam à vista. Não descemos, continuou o professor. Tudo isto é tempo perdido e, em suma, não vim tão longe para andar de jangada num tanque.
Tinha chamado aquela travessia um passeio de barco e aquele oceano um tanque. Mas, disse eu, visto que seguimos o caminho indicado por Saknussemm... A questão é essa. Teremos nós seguido esse caminho? Teria Saknussemm encontrado esta extensão de água? Tê-la-ia atravessado? O regato que nós tomamos por guia não nos terá desviado completamente? Em todo caso, não podemos lamentar ter vindo até aqui. Este espetáculo é magnífico e... Não se trata de ver. Propus-me um objetivo e quero atingi-lo. Não me fales, portanto, em admirar. Calei-me e deixei o professor a morder os lábios de impaciência. Às 6 horas da tarde, Hans reclamou o seu salário e os 3 Rixdales foram-lhe pagos. Domingo, 16 de agosto. Nada de novo. O tempo continua igual. O vento tem uma ligeira tendência para refrescar. Ao acordar, o meu primeiro cuidado foi observar a intensidade da luz. Receio sempre que o fenômeno elétrico obscureça e depois se apague. Mas não. A sombra da jangada desenha-se nitidamente à superfície das águas. Na verdade, aquele mar era infinito. Devia ter a largura do Mediterrâneo, ou mesmo do Atlântico. Por que não? O meu tio lançou a sonda várias vezes. Prendeu a extremidade de uma das mais pesadas picaretas a uma corda, deixando-a mergulhar no mar umas 200 braças. Não encontrou o fundo. Tivemos muita dificuldade em puxar a nossa sonda. Quando a picareta chegou a bordo, Hans fez-me notar que tinha marcas muito nítidas. Dir-se-ia que aquele bocado de ferro fora fortemente apertado entre 2 corpos duros. Olhei para o caçador. Thunder, disse ele. Não percebi. Voltei-me para o meu tio, que se encontrava inteiramente absorvido nas suas reflexões. Não quis incomodá-lo. Voltei-me então outra vez para o islandês. Este, abrindo e fechando várias vezes a boca, fez-me compreender a sua ideia. Dentes! Exclamei com espanto, olhando mais atentamente para a barra de ferro. Sim, eram realmente marcas de dentes que se encontravam impressas no metal. Os maxilares que eles guarneciam deviam ter uma força prodigiosa. Seria um monstro das espécies desaparecidas que se agitava na camada profunda das águas? Mais voraz do que o tubarão? Mais temível do que a baleia? Não podia afastar os olhos daquela barra meio ruída. Iria o meu sonho da noite anterior tornar-se realidade? Estes pensamentos agitaram-me durante todo o dia, e a minha imaginação mal se acalmou durante um sono de poucas horas. Segunda-feira, 17 de agosto. Procuro lembrar-me dos instintos particulares desses animais antediluvianos da época secundária, que, sucedendo aos moluscos, aos crustáceos e aos peixes, precederam o aparecimento dos mamíferos no globo. O mundo pertencia então aos répteis. Esses monstros reinavam então como senhores nesses mares do Jura. A natureza tinha-lhes concedido a mais completa organização. Que gigantesca estrutura! Que força prodigiosa! Os atuais sáurios, lagartos ou crocodilos, os maiores e mais temíveis, são apenas débeis miniaturas dos seus pais dos primeiros tempos. Sinto-me arrepiado ao evocar esses monstros. Nenhum olhar humano os viu vivos. Surgiram na Terra 1000 séculos antes do homem, mas as suas ossadas fossilizadas, encontradas no calcário argiloso a que os ingleses chamam ulias, permitiram reconstituí-los anatomicamente e conhecer a sua colossal conformação. Vi no Museu de Hamburgo o esqueleto de um desses sáurios, que media 30 pés de comprimento. Estarei destinado eu, habitante da Terra atual, a encontrar-me perante um desses representantes de uma família antediluviana? Não, é impossível. No entanto, a marca dos poderosos dentes ficou gravada na barra de ferro, e por ela posso observar que esses dentes são cônicos como os do crocodilo. Os meus olhos fixam-se com receio no mar. Temo ver surgir um desses habitantes das cavernas submarinas. Suponho que o professor Lidenbrock partilha dos meus receios, pois após ter examinado a picareta, percorre o oceano com o olhar. Que vá para o diabo, dizia eu para mim mesmo. A ideia que ele teve de fazer sondagem foi perturbar algum animal no seu retiro, e se não formos atacados pelo caminho... Lanço um olhar às armas e asseguro-me de que elas se encontram em bom estado. O meu tio reparou no meu olhar e fez um gesto de aprovação.
A agitação produzida à superfície das ondas indica a perturbação das camadas mais profundas. O perigo está próximo e preciso velar. Terça-feira, 18 de agosto. Chega a noite, ou melhor, o momento em que o sono torna as nossas pálpebras pesadas, pois a noite falta a este oceano, e a luz, implacável, fatiga obstinadamente os nossos olhos, como se navegássemos sob o sol dos mares árticos. Hans ia ao leme. Durante o seu quarto, adormeci. 2 horas depois, uma terrível sacudidela despertou-me. A jangada fora erguida das ondas com uma força indescritível e atirada a 20 toesas de distância. Que há? Exclamou meu tio. Chocamos? Hans apontou para uma massa escura que emergia e mergulhava a uma distância de 200 toesas. É um marsuíno colossal! Sim! Replicou meu tio. E ali está agora um lagarto marinho de tamanho pouco vulgar. E mais adiante um crocodilo monstruoso. Eis o seu largo maxilar e as suas fieiras de dentes. Ah, lá desaparece! Uma baleia! Uma baleia! Exclamou então o professor. Estou a ver as suas enormes barbatanas! Vê a água e o ar que sai pelo seu respiradouro! Com efeito, 2 colunas líquidas erguiam-se a uma altitude considerável. Ficamos surpreendidos, espantados e assustados perante aquele grupo de monstros marinhos. Tinham dimensões sobrenaturais e o mais pequeno deles quebraria a jangada com uma só dentada. Hans quis afastar-se rapidamente, mas viu do outro lado inimigos não menos temíveis. Uma tartaruga com a largura de 40 pés e uma serpente com um comprimento de 30 pés, que mostrou a sua enorme cabeça acima da superfície das águas. Era impossível fugir. Os répteis aproximam-se, giram em redor da jangada com uma velocidade tal que os mais rápidos comboios não conseguiriam atingir. Traçam em redor dela círculos concêntricos. Pego na minha carabina. Mas que efeito poderia produzir uma bala sobre as grossas escamas que cobriam os corpos daqueles animais? Estamos mudos de pavor. Os animais aproximam-se. De um lado, o crocodilo, do outro, a serpente. O resto do rebanho marinho desapareceu. Vou fazer fogo. Hans detém-me com um gesto. Os 2 monstros passam a 50 toesas da jangada e precipitam-se um sobre o outro. O seu furor impede-os de nos ver. O combate trava-se a 100 toesas da jangada. Nós vemos distintamente a luta dos 2 monstros. Contudo, parece-me que também vêm tomar parte na luta os outros animais. O marsuíno, o lagarto, a baleia e a tartaruga. Entrevejo-os constantemente. Mostro-os ao islandês. Este abana negativamente a cabeça. Tu vá, responde. O quê? 2? Ele diz que são apenas 2 animais. E tem razão! Exclamou meu tio, que não tirara o óculo dos olhos. Essa é boa. Sim! O primeiro desses monstros tem o focinho de um marsuíno, a cabeça de um lagarto, os dentes de um crocodilo. Foi isso que nos enganou. E o mais temível dos répteis antediluvianos, o ictiosauro. E o outro? O outro é uma serpente escondida na carapaça de uma tartaruga, o terrível inimigo do primeiro, o plesiosauro. Hans disse a verdade. Apenas 2 monstros perturbavam assim a superfície do mar, e eu tinha perante os meus olhos 2 répteis dos oceanos primitivos. Vi o olho sangrento do ictiosauro do tamanho da cabeça de um homem. A natureza dotou-o de um aparelho óptico de uma extrema potência e capaz de resistir às profundas camadas de água em que ele habita. Chamaram-lhe justamente a baleia dos sáurios, pois tem o seu tamanho e rapidez. Aquele animal gigantesco não media menos de 100 pés de comprimento e posso ver bem a sua grandeza. O seu maxilar é enorme e, segundo os naturalistas, não tem menos de 122 dentes. O plesiosauro, serpente de tronco cilíndrico e cauda curta, tem as patas dispostas em forma de remos. O corpo está inteiramente revestido de uma carapaça e o seu pescoço, flexível como o do cisne, ergue-se 30 pés acima das ondas. Os 2 animais atacavam-se com uma fúria irresistível, erguendo montanhas líquidas que chegavam até a jangada. Estivemos 20 vezes prestes a ser virados. Ouvíamos ao mesmo tempo assobios de uma intensidade monstruosa.
Com os dois animais enlaçados numa raiva destruidora, não podíamos distinguir um do outro e temíamos o que pudesse fazer o vencedor. 1 hora, 2 horas se passaram. A luta continuava com o mesmo encarniçamento. Os combatentes tão depressa se aproximavam da jangada como se afastavam. Nós estávamos imóveis, preparados para disparar. De súbito, o ictiossauro e o plesiosauro desapareceram, cavando um verdadeiro maelstrom no meio das ondas. Vários minutos se passaram. Iria o combate terminar nas profundidades do mar? Eis que surge uma cabeça enorme fora da água. Era a cabeça do plesiosauro. O monstro estava ferido de morte. Já não via a sua imensa carapaça. Apenas o seu longo pescoço se erguia e baixava, curvando-se e fustigando as ondas como um enorme chicote e torcendo-se em seguida como um verme cortado. A água saltou a uma distância considerável. Cega-nos, mas em breve a agonia do réptil chegou ao fim. Os seus movimentos diminuíram, as contorções acalmaram-se e aquele longo pedaço de serpente ficou a boiar sobre as águas como uma massa inerte. Quanto ao ictiossauro, teria voltado para sua caverna submarina ou iria reaparecer à superfície do mar? Capítulo 34. Quarta-feira, 19 de agosto. Felizmente, o vento que soprava com força permitiu-nos fugir rapidamente do teatro da luta. Hans continuava ao leme. O meu tio, arrancado às suas absorventes ideias por aqueles incidentes, voltou a cair na sua impaciente contemplação do mar. A viagem retomou a sua monotonia uniforme, que eu não desejo quebrar com os perigos que ontem corremos. Quinta-feira, 20 de agosto. Brisa norte-nordeste. Bastante desigual. Temperatura alta. Navegamos com uma velocidade de 3,5 léguas por hora. Por volta do meio-dia, fez-se ouvir um ruído afastado. Assinalo aqui o fato sem poder dar qualquer explicação. E um ruído contínuo. Ao longe, disse o professor, algum rochedo ou ilhéu onde o mar vai quebrar-se. Hans trepou até ao alto do mastro, mas não assinalou qualquer recife. O oceano estava liso até a linha do horizonte. Passaram-se 3 horas. Os ruídos parecem ser provenientes de uma queda de água afastada. Observei isso ao meu tio, que abanou a cabeça. No entanto, fiquei com a convicção de não me ter enganado. Estaremos nós a correr para alguma catarata que nos vá precipitar no abismo? Que essa maneira de descer agrade ao professor, porque se aproxima da vertical, é possível, mas a mim? Em todo o caso, deve haver a algumas léguas de distância um fenômeno ruidoso, pois os rugidos fazem-se agora ouvir com grande violência. Virão do céu ou do oceano? Ergo o olhar para os vapores suspensos na atmosfera e procuro sondar a sua profundidade. O céu está tranquilo. As nuvens, arrastadas para o alto da abóboda, parecem imóveis e perdem-se na intensa irradiação da luz. É preciso, portanto, ir encontrar noutro sítio a causa desse fenômeno. Observo então o horizonte, puro e liberto de qualquer bruma. O seu aspecto não se alterou. Mas se esse ruído vem de uma queda, de uma catarata, se todo esse oceano se precipita numa bacia inferior, se esses mugidos são produzidos por uma massa de água que cai, a corrente deve ativar-se e a sua crescente velocidade pode dar-me a medida do perigo que nos ameaça. Analiso as águas. Não se deslocam. Lanço uma garrafa vazia ao mar e logo ela fica para trás. Por volta das 4 horas, Hans levanta-se, agarra-se ao mastro e trepa à sua extremidade. Dali, o seu olhar percorre o arco de círculo descrito diante da jangada e detém-se num ponto. O seu rosto não exprime qualquer surpresa, mas o olhar tornou-se fixo. Ele viu qualquer coisa, disse o meu tio. Também o creio. Hans desceu e estendeu um braço para sul, dizendo: Der Ner. Lá embaixo? Perguntou meu tio. E pegando no óculo, olhou atentamente durante 1 minuto que me pareceu um século. Sim, sim, exclamou ele. Vê alguma coisa? Um imenso jato de água que se ergue acima das ondas. Ainda algum animal marinho? Talvez.
Então mais vale seguirmos caminho para o oeste, pois sabemos o perigo que representa encontrarmos esses animais antediluvianos. Sigamos! Respondeu meu tio. Voltei-me para Hans, que segurava o leme com um vigor inflexível. No entanto, se da distância que nos separa desse animal, distância que devemos calcular em pelo menos 12 léguas, podemos ver a coluna de água que ele expele, deve ter um tamanho sobrenatural? Fugir seria de uma prudência elementar, mas nós não estávamos ali para sermos prudentes. Continuávamos, portanto, o nosso caminho. Quanto mais nos aproximávamos, mais o jato de água se avolumava. Que monstro poderia encher-se assim de tal quantidade de água e expeli-la depois sem interrupção? Às 8 horas da noite, já não estávamos a mais de 2 léguas de distância. O seu corpo escuro, enorme, estendia-se pelo mar como um ilhéu. Seria ilusão? Seria receio? O seu comprimento parecia-me ultrapassar 1000 toesas. Que cetáceo seria então aquele que nem os Cuvier nem os Blumenbach teriam imaginado? Estava imóvel e como que adormecido. O mar parecia não poder soerguê-lo e eram as vagas que passavam sobre os seus flancos. A coluna de água, projetada a uma altura de 50 pés, caía em chuva com um ruído ensurdecedor. Corremos como insensatos para aquela massa escura que 100 baleias não chegariam para alimentar um só dia. O terror apoderou-se de mim. Não queria ir mais longe. Estava capaz de cortar, se fosse preciso, a escota da vela. Revolto-me contra o professor que não me responde. De repente, Hans levanta-se e, apontando o dedo para o ponto ameaçador, exclama: Holm! Uma ilha! Exclamou meu tio. Uma ilha! Exclamei por minha vez, encolhendo os ombros. Evidentemente! Replicou meu tio, soltando uma gargalhada. Mas aquela coluna de água? Geyser! Disse Hans. Sim, é sem dúvida um geyser! Ripostou meu tio. Um geyser semelhante ao da Islândia! Eu não queria ter me enganado tão grosseiramente. Ter tomado um ilhéu por um monstro marinho? Mas, dadas as provas, tive de concordar que errara. Ali havia apenas um fenômeno natural. À medida que nos aproximávamos, as dimensões do jato líquido tornavam-se grandiosas. O ilhéu representava um imenso cetáceo, cuja cabeça dominava as ondas de uma altura de 10 toesas. O geyser, palavra que os islandeses pronunciam geyser e que significa furor, erguia-se majestosamente na sua extremidade. Detonações surdas ouvem-se por instantes, e o enorme jato, tomado de cóleras mais violentas, sacode o seu penacho de vapores saltando quase até a primeira camada das nuvens. Está só. Nem fumos, nem nascentes quentes o rodeiam, e toda a força vulcânica se resume nele. Os raios da luz elétrica misturam-se a esse feixe deslumbrante de que cada gota concentra em si todas as cores do prisma. Acostemos! Disse o professor. No entanto, é preciso evitar com cuidado aquela tromba de água que num instante afundaria a jangada. Hans, manejando habilmente, conduz-nos à extremidade do ilhéu. Salto para o rochedo. O meu tio segue-me agilmente, enquanto o caçador permanece no seu posto como um homem acima desses espantos. Caminhamos sobre um solo granítico e coberto por um tufo silicoso. O solo vibra sob os nossos pés como os lados de uma caldeira cheia de vapor sobreaquecido. E escaldante. Chegamos à vista de uma pequena bacia central, onde se ergue o geyser. Mergulho na água fervente que corre, um termômetro de altas temperaturas. Marca 163 graus. Aquela água saía, portanto, de um foco sobreaquecido, o que contrariava singularmente as teorias do professor Lidenbrock. Não posso impedir-me de observar isso mesmo. Então, replicou ele, que é que isso prova contra a minha teoria? Nada, respondi num tom seco, vendo que enfrentava uma teimosia absoluta. No entanto, sou forçado a confessar que temos sido singularmente favorecidos até aqui. E que, por qualquer razão que me escapa, esta viagem se tem realizado em condições especiais de temperatura. Mas parece-me evidente, certo que um dia ou outro chegaremos a essas regiões em que o calor central atinge os mais altos limites e ultrapassa todas as graduações dos termômetros. Veremos, diz o professor,
que depois de ter batizado o ilhéu vulcânico com o nome do sobrinho, dá o sinal de embarque. Fico durante alguns minutos mais a contemplar o geyser. Observo que o seu jato é irregular e que por vezes diminui de intensidade. Depois volta com novo vigor, o que atribuo às variações de pressão dos vapores acumulados no seu reservatório. Por fim, partimos contornando as rochas escarpadas do sul. Hans aproveitara aquela paragem para dar uns retoques no arranjo da jangada. Antes de partirmos, fiz algumas observações que anotei no meu diário para calcular a distância percorrida. Percorremos 270 léguas por mar desde Porto Graupen e estamos a 620 léguas da Islândia, sob a Inglaterra. Capítulo 35. Sexta-feira, 21 de agosto. No dia seguinte, o magnífico geyser tinha desaparecido. O vento refrescou e afastou-nos rapidamente do ilhéu Axel. Os seus rugidos foram se extinguindo a pouco e pouco. O tempo, se assim me posso exprimir, deve estar a mudar. A atmosfera enche-se de vapores que trazem com eles eletricidade formada pela evaporação das águas salinas. As nuvens descem sensivelmente e tomam um tom uniformemente azeitonado. Os raios elétricos mal podem penetrar o opaco cortinado, descido sobre o teatro onde se vai desenrolar o drama das tempestades. Sinto-me particularmente impressionado, como qualquer criatura na Terra quando vê aproximar-se um cataclismo. As nuvens, amontoadas a sul, apresentam um aspecto sinistro. Têm essa aparência impiedosa que eu tantas vezes observei no início das tempestades. O ar está pesado, mas o mar é calmo. Ao longe, as nuvens assemelham-se a grossos fardos de algodão amontoados numa desordem pitoresca. A pouco e pouco, enchem-se e perdem em número aquilo que ganham em tamanho. O seu peso é tal que não conseguem afastar-se do horizonte. Mas com o sopro das correntes elevadas fundem-se umas nas outras e, tornando-se sombrias, apresentam em breve uma camada de aspecto temível. Por vezes, uma bola de vapores ainda iluminada salta sobre esse tapete acinzentado e vai em breve perder-se na massa opaca. Evidentemente, a atmosfera encontra-se saturada de fluido elétrico. Eu estou todo impregnado dele. Os meus cabelos erguem-se sobre a minha cabeça como junto de uma máquina elétrica. Parece-me que se os meus companheiros me tocassem nesse momento, receberiam um violento choque. Às 10 horas da manhã, os sintomas da tempestade tornam-se mais nítidos. Dir-se-ia que o vento abranda para recuperar fôlego. As nuvens pareciam ocultar furacões no seu seio. Eu não queria acreditar nas ameaças do céu e, no entanto, não pude impedir-me de dizer: "Está a preparar-se mau tempo?" O professor não respondeu. Estava de péssimo humor vendo o oceano prolongar-se indefinidamente sob os seus olhos. Encolheu os ombros ao ouvir as minhas palavras. "Vamos ter tempestade", disse eu, estendendo a mão para o horizonte. "As nuvens descem sobre o mar como para o esmagar." Silêncio geral. O vento acalma. A natureza parece morta e tem o ar de não respirar. A vela cai sobre o mastro em pregas pesadas. A jangada está imóvel no meio de um mar denso, sem ondulações. Mas se não avançamos, para que serve conservar essa vela, que pode perder-nos ao primeiro embate da tempestade? "Colhamos a vela e abatamos o mastro. Será mais prudente." "Não! Com 1000 diabos!" exclamou meu tio. 100 vezes não! Que o vento nos arraste, que a tempestade nos leve, contanto que eu veja os rochedos de uma margem, mesmo que a nossa jangada se vá partir contra eles em 1000 bocados. Mal estas palavras tinham sido pronunciadas, o horizonte sul mudou subitamente de aspecto. Os vapores acumulados transformaram-se em água e o ar, violentamente aspirado para tapar os vazios produzidos pela condensação, fez-se furacão. Vem das camadas mais recuadas da caverna. A obscuridade redobra. Tive dificuldade em registrar alguns apontamentos incompletos. A jangada soerguida salta. Meu tio é atirado ao chão. Arrasto-me até junto dele. Agarrou-se fortemente a um bocado de cabo e parece contemplar com satisfação aquele espetáculo dos elementos desencadeados. Hans mantinha-se imóvel.
Os seus compridos cabelos, agitados pelo furacão e cobrindo-lhe a face, davam-lhe uma estranha fisionomia, pois cada uma das suas extremidades estava eriçada de pontas luminosas. A sua assustadora máscara era de um homem antediluviano, contemporâneo dos ictiossauros e dos megatédios. Entretanto, o mastro resistia, mas a vela parecia prestes a rasgar-se. A jangada corria com uma velocidade que eu não posso calcular, mas com menor rapidez do que essas gotas de água deslocadas debaixo dela. "A vela! A vela!" disse eu, fazendo sinal para Hans abaixar. Não! Respondeu meu tio. Neige! Disse Hans, abanando suavemente a cabeça. Entretanto, a chuva formava uma catarata assustadora diante desse horizonte, para o qual nos dirigíamos como insensatos. Mas antes de ela chegar junto de nós, o véu de nuvens rasgou-se, o mar entrou em ebulição e a eletricidade produzida por uma vasta ação química operada nas camadas superiores entrou no jogo. Ao ruído do trovão, juntavam-se os cintilantes jatos do raio. Inúmeros relâmpagos se entrecruzavam no meio das detonações. A massa de vapores tornou-se incandescente. O granizo que atingia o metal dos nossos utensílios e das nossas armas ficava luminoso. As vagas que se erguiam pareciam outros tantos outeiros ignívoros, nos quais ardia um fogo interior e cujas cristas pareciam empenachadas por chamas. Os meus olhos estavam deslumbrados pela intensidade da luz, os meus ouvidos atordoados pela intensidade do trovão. Foi preciso agarrar-me com todas as minhas forças ao mastro, que se dobrava como um caniço sob a intensidade do furacão. Aqui as minhas notas de viagem tornam-se muito incompletas. Apenas anotei algumas observações esparsas, tiradas maquinalmente, por assim dizer. Mas na sua brevidade, na sua obscuridade mesmo, estavam impregnadas da emoção que me inundava, e melhor que a minha memória, dão o sentimento da situação. Domingo, 23 de agosto. Onde estamos nós? Somos arrastados com uma rapidez incomensurável. A noite foi horrível. A tempestade não amainou. Vivemos no meio do ruído, das detonações incessantes. Os nossos ouvidos sangram. Não se pode trocar uma palavra. Os relâmpagos são contínuos. Vejo zigue-zagues retrógrados, que após um rápido jato, voltam de baixo para cima e vão atingir a abóboda de granito. Se ela se desmoronasse... Outros relâmpagos bifurcam-se e tomam a forma de bolas de fogo que rebentam como bombas. O ruído geral não parece aumentar com isso. Ultrapassou o limite de intensidade que pode ser captado pelo ouvido humano, e se todas as pedreiras do mundo saltassem ao mesmo tempo, não ouviríamos mais barulho. Há uma contínua emissão de luz à superfície das nuvens. A matéria elétrica liberta-se incessantemente das suas moléculas. É evidente que os princípios gasosos do ar estão alterados. Inúmeras colunas de água sobem na atmosfera e voltam a cair, espumando. Para onde vamos nós? O meu tio vai deitado ou comprido na extremidade da jangada. O calor redobra. Olhe o termômetro. Indica... O número está apagado. Segunda-feira, 24 de agosto. Isto não acabará mais? Por que razão o estado desta atmosfera tão densa, uma vez modificado, não será definitivo? Estamos esgotados de fadiga. Hans mostra-se como sempre. A jangada corre invariavelmente para sudeste. Já percorremos mais de 200 milhas desde o ilhéu Axel. Ao meio-dia, redobra a violência do furacão. É preciso agarrar solidamente os objetos que compõem a carga. Nós prendemo-nos também com cordas. As ondas passam por cima das nossas cabeças. Há 3 dias que é impossível falarmos uns com os outros. Abrimos a boca, mexemos os lábios, mas não se produz nenhum som audível. Mesmo falando ao ouvido, não conseguimos ouvir nada. O meu tio aproximou-se de mim. Articulou algumas palavras. Creio que ele me disse, estamos perdidos, mas não tenho a certeza. Tomo o partido de lhe escrever estas palavras. Arriemos a vela. Ele faz-me sinal de que consente. Ainda ele não tinha tempo de acabar de fazer o gesto de consentimento, quando uma bola de fogo passou pela nossa jangada.
O mastro e a vela partiram-se em bloco e eu vi-os serem arrastados pelo vento para uma grande altura, semelhantes a um pterodáctilo, esse fantástico pássaro dos primeiros séculos. Estamos gelados de pavor. A bola de fogo, metade branca, metade azulada, da grossura de uma bomba de 10 polegadas, passeia-se lentamente, girando com uma velocidade surpreendente quando impelida pelo vento do furacão. Anda de um lado para o outro pela jangada, salta sobre o saco das provisões, desce ligeiramente, aproxima-se de Hans, que a olha fixamente, de meu tio, que se põe de joelhos para a evitar, de mim, pálido e trêmulo com a luz e o calor que dela irradiam. Faz uma pirueta junto do meu pé que eu tento retirar sem contudo o conseguir. Um odor a gás nitroso enche a atmosfera, entra na garganta, nos pulmões, sufoca-se. Por que não poderei retirar o meu pé? Está preso à jangada. A queda do globo elétrico magnetizou todo o ferro que se encontrava a bordo. Os instrumentos, os utensílios, as armas, agitam-se batendo umas nas outras com estalidos agudos. Os pregos do meu sapato aderem violentamente a uma placa de ferro incrustada na madeira. Não posso tirar dali o pé. Finalmente, com um esforço violento, arranco-o no momento em que a bola ia apanhá-lo no seu movimento giratório e arrastar-me a mim mesmo se... Ah, que claridade imensa! O globo rebenta! Estamos cobertos por jatos de chamas! Depois tudo se apaga. Tive tempo de ver o meu tio estendido sobre a jangada, com Hans sempre agarrado ao leme e cuspindo fogo sob a influência da eletricidade que o penetrava. Para onde vamos? Para onde vamos? Terça-feira, 25 de agosto. Saio de um desmaio prolongado. A tempestade continua. Os relâmpagos surgem como uma ninhada de serpentes deixada solta na atmosfera. Continuamos no mar? Sim, levados com uma velocidade incalculável. Passamos sob a Inglaterra, sob a Mancha, sob a França, talvez sob a Europa inteira. Ouve-se um ruído novo. É evidentemente o mar a quebrar-se contra os rochedos. Mas então... Capítulo 36. Aqui termina aquilo que eu chamei o diário de bordo, felizmente salvo do naufrágio. Retomo a minha narrativa como antes. O que se passou com o choque da jangada contra os recifes da praia não saberei dizê-lo. Senti-me precipitado nas ondas, e se escapei à morte, se o meu corpo não foi dilacerado contra os rochedos agudos, foi porque os vigorosos braços de Hans me retiraram do abismo. O corajoso islandês transportou-me para fora do alcance das vagas e deitou-me sobre uma areia escaldante, onde me encontrei lado a lado com meu tio. Depois, o nosso valente guia voltou para esses rochedos onde batiam as ondas furiosas, a fim de salvar o que restava do naufrágio. Eu não conseguia falar. Estava esgotado de emoção e de fadiga. Foi-me necessário uma boa hora para recuperar. Entretanto, continuava a cair uma chuva diluviana, mas com esse redobrar que anuncia o fim das tempestades. Algumas rochas sobrepostas ofereceram-nos um abrigo contra as torrentes do céu. Hans preparou alguns alimentos, nos quais não pude tocar, e adormecemos os três, esgotados por 3 noites passadas em branco. No dia seguinte, o tempo estava magnífico. O céu e o mar tinham se apaziguado como de comum acordo. Todo o rasto de temporal desaparecera. As alegres exclamações do professor é que me acordaram. Não cabia em si de contentamento. Então, meu rapaz, dormiste bem? Dir-se-ia que estávamos na nossa casa de Koningstrasse, que eu descera para tomar o pequeno almoço, e que nesse mesmo dia ia casar-me com a pobre Grauben. Infelizmente, por pouco que a jangada tivesse sido impelida para leste, tínhamos passado debaixo da Alemanha sob a minha querida cidade de Hamburgo, sob aquela rua onde vivia tudo que eu amava no mundo. 40 léguas apenas me separavam dela, mas 40 léguas verticais de um muro de granito, e na realidade mais de 1000 léguas a transpor. Todas estas dolorosas reflexões atravessaram rapidamente o meu espírito, antes de eu responder à pergunta do meu tio.
Essa é boa. Então não queres dizer-me se dormiste bem? Impacientou-se ele. Muito bem. Ainda estou cansado, mas isso não é nada. Absolutamente nada. Apenas um pouco de fadiga, na verdade. O tio parece estar muito alegre esta manhã. Encantado, meu rapaz, encantado! Chegamos! Ao fim da nossa expedição? Não, mas ao fim deste mar que parecia não mais acabar. Agora vamos continuar por terra e mergulhar verdadeiramente nas entranhas do globo. Meu tio, permite que lhe faça uma pergunta? Permito, Axel. E o regresso? O regresso? Ah, tu pensas em voltar quando ainda nem sequer chegamos? Não, desejo apenas saber como se efetuará. Da maneira mais simples do mundo. Uma vez chegados ao centro do esferoide, ou encontraremos uma nova estrada para subir à superfície, ou regressaremos muito calmamente pelo caminho já percorrido. Gosto de pensar que ele não se fechará atrás de nós. Então será necessário voltar a pôr a jangada em bom estado? Certamente. Mas temos provisões para realizar todas essas coisas? Sim, com certeza. Hans é um rapaz hábil e salvou a maior parte da carga. De resto, vamos verificar isso. Saímos daquela espécie de gruta aberta a todos os ventos. Eu tinha uma esperança que era simultaneamente um receio. Parecia-me impossível que o terrível embate da jangada contra os rochedos não tivesse destruído tudo quanto ela continha. Enganava-me. Ao chegar à margem, vi Hans no meio de uma quantidade de objetos arrumados com ordem. O meu tio apertou-lhe a mão com um vivo sentimento de reconhecimento. Esse homem, de uma dedicação sobre-humana, inexcedível, trabalhar enquanto nós dormíamos e salvar os objetos mais preciosos com risco da sua própria vida. Não é que não tivéssemos tido perdas bastante sensíveis, as nossas armas, por exemplo. Mas, enfim, podíamos passar sem elas. A provisão de pólvora permanecera intacta depois de quase ter explodido durante a tempestade. Bem, exclamou o professor, visto que nos faltam as espingardas, não podemos caçar. Bom, e os instrumentos? Eis o manômetro, o mais útil de todos e pelo qual eu teria dado os outros. Com ele posso calcular as profundidades e saber quando tivermos atingido o centro. Sem ele, arriscar-nos-íamos a caminhar e a sair pelos antípodas. Aquela alegria era feroz. E a bússola? Perguntei ainda. Aqui está, em cima do rochedo, em perfeito estado de conservação, assim como os termômetros e o cronômetro. Ah, o caçador é um homem precioso! Era preciso reconhecê-lo. Quanto aos instrumentos, nada faltava. No que se refere aos utensílios e engenhos, vi estendidos na areia escadas, cordas, picaretas, pás, etc. No entanto, ainda era preciso elucidar a questão dos víveres. E as provisões? Vejamos as provisões, respondeu meu tio. As caixas que as continham estavam alinhadas na areia num perfeito estado de conservação. O mar tinha-as respeitado na sua maioria. E somando tudo, em biscoito, carne salgada, genebra e peixe seco, tínhamos ainda alimentos para 4 meses. 4 meses! Exclamou o professor. Temos tempo de ir e vir, e com o que ficar quero dar um grande jantar aos meus colegas do Jorranel. Já há muito que eu devia estar habituado ao temperamento do meu tio, e no entanto ele conseguia espantar-me sempre. Agora, disse ele, vamos refazer a nossa provisão de água, com a que a chuva deixou em todas as cavidades de granito. Por consequência, não temos a recear ser surpreendidos pela seca. Quanto à jangada, vou recomendar a Hans que a arranje o melhor que puder, se bem que não deva voltar a servir-nos. Como? Exclamei. É uma ideia que tenho, meu rapaz. Creio que não sairemos por onde entramos. Olhei para o professor com certa desconfiança. Perguntei a mim mesmo se ele não estaria louco. Vamos almoçar, prosseguiu ele. Segui-o até uma elevação, depois de lhe ter dado as suas instruções ao caçador. Ali, carne seca, biscoitos e chá compuseram uma refeição excelente e, devo dizer, uma das melhores que já comi na minha vida. A fraqueza, o ar livre e a calma
Depois de tantas agitações, tudo contribuiu para me abrir o apetite. Durante o almoço, pus ao meu tio a questão de saber onde nos encontrávamos nesse momento. Isso, Disse-me ele. parece-me difícil de calcular. De calcular com exatidão, sim, parece-me difícil, mesmo impossível, visto que durante esses 3 dias de tempestade não pude anotar a velocidade e a direção da jangada. No entanto, podemos fazer um cálculo sobre a nossa situação. Com efeito, a última observação foi feita no ilhéu do Geyser. No ilhéu Axel, meu rapaz, não declines a honra de teres batizado com o teu nome a primeira ilha descoberta no centro do maciço terrestre. Seja, no ilhéu Axel nós tínhamos percorrido aproximadamente 270 léguas de mar e encontrávamos-nos a mais de 600 léguas da Islândia. Bem, tomemos isso como ponto de partida e contemos 4 dias de tempestade durante os quais a nossa velocidade não foi inferior a 80 léguas em 24 horas. Também o creio. Teremos, portanto, de acrescentar 300 léguas. Sim, e o mar Lidenbrock terá mais ou menos 600 léguas de uma margem à outra. Sabes, Axel, que este mar pode competir em grandeza com o Mediterrâneo? Sim, sobretudo se apenas o atravessamos na sua largura. O que é bem possível. E o que é curioso é que, segundo os nossos cálculos, temos agora esse Mediterrâneo sobre a nossa cabeça. Na verdade, Pois estamos a 900 léguas de Reykjavik. percorremos já um belo caminho, meu rapaz. Mas quer estejamos sob o Mediterrâneo, sob a Turquia ou sob o Atlântico, só poderemos afirmá-lo se a nossa direção não se tiver desviado. Não, o vento parecia constante. Penso que esta margem deve estar situada a sudeste de Porto Grauben. Bom, é fácil verificarmos isso consultando a bússola. Vejamos. O professor dirigiu-se para o rochedo sobre o qual Hans colocara os instrumentos. Estava alegre, bem disposto, esfregava as mãos de contente, fazia poses. Um verdadeiro rapaz. Segui-o com curiosidade de saber se não me enganara nos meus cálculos. Chegado ao rochedo, o meu tio pegou na bússola, colocou-a horizontalmente e observou o ponteiro, que após ter oscilado, ficou numa posição fixa sob a influência magnética. O professor olhou, esfregou os olhos e olhou de novo. Finalmente, espantado, voltou-se para mim. "O que há?" perguntei eu. Ele fez-me sinal para examinar o instrumento. Saiu-me dos lábios uma exclamação de surpresa. O ponteiro da bússola marcava o norte onde nós pensávamos que era o centro. Voltava-se para o areal em vez de apontar para o mar. Movi a bússola e examinei-a. Encontrava-se em perfeito estado de conservação. Mas por mais que se fizesse o ponteiro tomar outra direção, ele voltava obstinadamente à mesma posição. Não restavam, portanto, dúvidas de que durante a tempestade o vento, sem nós darmos por isso, tinha nos levado para as margens que o meu tio julgava ter deixado para trás. Capítulo 37. Seria impossível descrever a sucessão dos sentimentos que agitaram o professor Lidenbrock. O espanto, a incredulidade e, por fim, a cólera. Nunca vi um homem tão desiludido primeiro e irritado depois. As fadigas da travessia, os perigos corridos, tudo ia recomeçar. Tínhamos recuado em vez de avançar, mas o meu tio recompôs-se rapidamente. Ah, a fatalidade prega-me tais partidas, exclamou. Os elementos conspiram contra mim. O ar, o fogo e a água combinam os seus esforços para se oporem à minha passagem. Pois bem, saberão então o que é a minha vontade. Não cederei nem recuarei uma linha e veremos quem vencerá, se o homem, se a natureza. De pé, sobre o rochedo, irritado, ameaçador, Otto Lidenbrock, parecido com o feroz Ajax, parecia desafiar os deuses. Mas eu achei bem intervir e pôr freio àquela ira insensata. Ouça, disse-lhe em tom firme, há um limite para toda ambição aqui na terra. Não se pode lutar contra o impossível. Estamos mal equipados para uma viagem por mar.
500 léguas não se percorrem numa jangada feita de vigas mal ajustadas, tendo por vela uma manta e um pau à laia de mastro para lutar contra os ventos desencadeados. Nós não podemos manobrar. Somos joguete das tempestades e seria uma loucura tentar pela segunda vez essa travessia impossível. Consegui apresentar durante 10 minutos argumentos irrefutáveis sem ser interrompido, mas isso passou-se apenas devido ao fato de o meu tio não prestar atenção ao que eu dizia e não ter ouvido nenhuma das palavras da minha argumentação. Vamos para a jangada! Exclamou ele. Foi esta a sua resposta? Eu bem supliquei, pedi, zanguei-me, mas enfrentei sempre uma vontade dura como granito. Hans acabava nesse momento de reparar a jangada. Dir-se-ia que aquele ser estranho adivinhava os projetos do meu tio. Com alguns pedaços de surtarbrandur, consolidara a embarcação. Tinha já posto nova vela que se agitava ao vento. O professor disse algumas palavras ao guia e este começou imediatamente a embarcar as bagagens e a preparar tudo para a partida. A atmosfera estava bastante pura e o vento noroeste soprava bem. Que podia eu fazer? Resistir sozinho contra 2? Impossível! Se ao menos Hans se tivesse juntado a mim, mas não, parecia que o islandês pusera de parte toda a vontade própria e fizera voto de abnegação. Eu nada podia obter de um servidor tão enfeudado ao seu patrão. Era preciso, portanto, seguir para a frente. Ia tomar o meu lugar habitual na jangada quando o meu tio me deteve dizendo: Só partiremos amanhã. Fiz o gesto de um homem resignado a tudo. Não devo negligenciar nada, e visto que a fatalidade me impeliu para este lado da costa, não a deixarei sem a ter percorrido. Esta observação pode ser compreendida quando se souber que nós estávamos na margem norte, mas não no sítio da nossa primeira partida. Porto Graupen devia estar situado mais a oeste. Seria, pois, sensato observar com atenção os arredores daquele novo ponto de embarque. Vamos à descoberta, disse eu. Deixando Hans entregue às suas ocupações, partimos. O espaço entre os recifes e os contrafortes rochosos era bastante largo. Podia-se caminhar durante meia hora antes de chegar à parede rochosa. Os nossos pés esmagavam inúmeras conchas de todas as formas e tamanhos, onde viveram animais das primeiras épocas. Vi também enormes carapaças, cujo diâmetro ultrapassava muitas vezes 15 pés. Haviam pertencido a esses gigantescos animais do período Pliocênico, dos quais a atual tartaruga não é mais do que uma miniatura. Além disso, o solo estava semeado de uma grande quantidade de destroços de pedras, uma espécie de pedrinhas arredondadas pelas ondas e dispostas em linhas sucessivas. Fui, portanto, levado a fazer a observação de que o mar devia outrora ocupar aquele espaço. Sobre as rochas espalhadas e agora fora do seu alcance, as ondas tinham deixado sinais evidentes da sua passagem. Isto podia explicar até certo ponto a existência desse oceano 40 léguas abaixo da superfície do globo. Mas, segundo a minha opinião, essa massa líquida devia perder-se a pouco e pouco nas entranhas da terra e provinha certamente das águas dos oceanos superiores e devia passar através de qualquer fenda. No entanto, era de admitir que essa fenda estivesse tapada, pois toda aquela caverna, ou melhor, aquele imenso reservatório, se enchera num tempo muito curto. Talvez mesmo essa água, tendo tido de lutar contra os fogos subterrâneos, se tivesse evaporado em parte. Daí a explicação das nuvens suspensas sobre as nossas cabeças e a libertação dessa eletricidade que criava tempestades no interior do maciço terrestre. Essa teoria dos fenômenos de que tínhamos sido testemunhas parecia-me satisfatório, pois por maiores que sejam as maravilhas da natureza, elas são sempre explicáveis por razões físicas. Caminhávamos, portanto, sobre uma espécie de terreno sedimentar, formado pelas águas, como todos os terrenos desse período, tão largamente distribuídos pela superfície do globo. O professor examinava atentamente cada interstício da rocha. Se via uma abertura, era importante para ele sondá-la em profundidade. Percorremos na extensão de 1 milha as margens do mar Lidenbrock, quando o solo mudou subitamente de aspecto. Parecia agitado, convulsionado por uma alteração violenta das camadas interiores.
Em muitos locais, depressões ou levantamentos mostravam uma deslocação poderosa do maciço terrestre. Nós avançamos dificilmente por essas crostas graníticas, misturadas com sílex, quartzo e depósitos aluviais, quando se nos deparou um campo, mais do que um campo, uma planície de ossadas. Dir-se-ia um imenso cemitério onde as gerações de 20 séculos se confundiam na poeira eterna. Ao longe, viam-se montes de destroços, ondulavam até aos limites do horizonte, onde se perdiam numa espessa bruma que se fundia. Ali, talvez durante 3 milhas quadradas, acumulava-se a história da vida animal, mal escrita nos terrenos demasiado recentes do mundo habitado. Entretanto, uma curiosidade impaciente arrastava-nos. Os nossos pés esmagavam com um ruído seco restos desses animais pré-históricos e esses fósseis que os museus das grandes cidades disputam entre si. A existência de 1000 Cuviers não bastaria para recompor os esqueletos dos seres orgânicos, deitados naquele magnífico ossário. Estava espantado. O meu tio tinha levantado os grandes braços para a espessa abóboda que nos servia de céu. A boca desmedidamente aberta, os olhos fulgurantes sob as lentes dos óculos, a cabeça agitada de alto a baixo e da esquerda para a direita. Todos os seus gestos, enfim, denotavam um espanto sem limites. Encontrava-se perante uma inapreciável coleção de leptotérios, de mericotérios, de anoplotérios, de megatérios, de mastodontes, de protopitecos, de pterodáctilos e de todos os monstros antediluvianos amontoados ali para a sua satisfação pessoal. Imagine-se um bibliômano transportado de repente para essa famosa biblioteca de Alexandria queimada por Omar e que um milagre teria feito renascer das cinzas. Assim se sentia meu tio, o professor Lidenbrock. Mais espantado ficou ainda quando, correndo através daquela poeira orgânica, ele agarrou num crânio e exclamou com voz trêmula: Axel! Axel! Uma cabeça humana! Uma cabeça humana, meu tio! Exclamei não menos espantado. Sim, meu sobrinho. Ah, senhor Mine Edwards. Ah, senhor de Quatrefages. Por que não hão de estar aqui onde eu estou? Eu, Otto Lidenbrock? Capítulo 38. Para compreender essa evocação feita pelo meu tio a esses ilustres sábios franceses, é preciso saber que um fato de alta importância em paleontologia se dera algum tempo antes da nossa partida. A 28 de março de 1863, alguns pesquisadores, trabalhando sob a direção do Sr. Bouchet de Perthes, nas pedreiras de Moulin-Guinon, perto de Ebbelville, no departamento do Somme, em França, encontraram um maxilar humano 14 pés abaixo da superfície do solo. Era o primeiro fóssil dessa espécie trazido à luz do dia. Perto dele, encontravam-se machados de pedra e sílex talhados, coloridos e revestidos pela patina do tempo. A repercussão dessa descoberta foi grande, não apenas em França, mas também na Inglaterra e na Alemanha. Vários sábios do Instituto Francês, entre outros os senhores Mine Edwards e Quatrefages, tomaram o assunto a peito, demonstrando a incontestável autenticidade da ossada em questão e tornando-se os mais ardentes defensores do processo do maxilar, segundo a expressão inglesa. Aos geólogos do Reino Unido que aceitaram esse fato como certo, os senhores Falconer, Busk, Carpenter, etc., juntaram-se os sábios da Alemanha e, entre eles, na primeira fila, o mais fogoso, o mais entusiasta, o meu tio, o professor Lidenbrock. A autenticidade de um fóssil humano da época quaternária parecia, portanto, incontestavelmente demonstrada e admitida. Este sistema havia tido, é certo, um adversário encarniçado no Sr. Elie de Beaumont. Esse sábio de tão alta autoridade mantinha que o terreno do Moulin-Guinon não pertencia ao Dilúvio, mas a uma camada menos antiga, e de acordo nisso com Cuvier, não admitia que a espécie humana fosse contemporânea dos animais da época quaternária. O meu tio Lidenbrock, justamente como a grande maioria dos geólogos, discutira o assunto, e o Sr. Elie de Beaumont fora praticamente o único a manter a mesma opinião.
Conhecíamos todos esses pormenores do caso, mas ignorávamos que desde a nossa partida a questão fizera novos progressos. Foram encontrados nas terras móveis e cinzentas de algumas grutas da França, da Suíça e da Bélgica outros maxilares idênticos, se bem que pertencendo a indivíduos de tipos diversos e de nações diferentes, assim como armas, utensílios, ferramentas, ossadas de crianças, de adolescentes, de homens, de velhos. A existência do homem quaternário afirmava-se cada dia mais. E não era tudo. Novos restos desenterrados do terreno terciário pliocênico tinham permitido a sábios mais audaciosos ainda atribuírem uma mais alta antiguidade à raça humana. Esses restos, é verdade, não eram ossadas humanas, mas apenas objetos da sua indústria. Tíbias, fêmures de animais fósseis, regularmente estriados, esculpidos por assim dizer, e que tinham a marca do trabalho humano. Assim, de um salto, o homem subia a escada dos tempos de um grande número de séculos, precedia o mastodonte, tornava-se contemporâneo do Elephas meridionalis, tinha 100.000 anos de existência, visto que era a data atribuída pelos geólogos mais afamados à formação do terreno pliocênico. Tal era o estado da ciência paleontológica, e o que nós conhecíamos dela bastava para explicar a nossa atitude perante aquele ossário do mar de Lidenbrock. Compreender-se-á, portanto, o espanto e a alegria de meu tio, sobretudo quando 20 passos mais adiante se encontrou na presença, pode dizer-se, face a face, com um dos espécimes do homem quaternário. Era um corpo humano absolutamente reconhecível, um solo de uma natureza muito especial, como o do cemitério de Saint-Michel, em Bordeaux, tê-lo-ia conservado assim durante séculos? Não sei dizê-lo, mas aquele cadáver, com a pele esticada e semelhante a pergaminho, com os membros ainda moles, pelo menos à vista, os dentes intactos, a cabeleira abundante, as unhas das mãos e dos pés de um comprimento assustador, mostrava-se a nós tal como tinha vivido. Fiquei mudo perante aquela aparição de outros tempos. O meu tio, tão loquaz, tão impetuosamente falador noutras alturas, calava-se também. Tínhamos soerguido o corpo. Ele parecia olhar-nos com as suas órbitas vazias. Tocávamos no seu dorso sonoro. Após alguns instantes de silêncio, o tio foi vencido pelo professor Lidenbrock e levado pelo seu temperamento, e esqueceu as circunstâncias da nossa viagem, o meio em que nos encontrávamos, a imensa caverna que nos aprisionava. Julgava-se, sem dúvida, no Johannel, lecionando perante os seus alunos e dirigindo-se a um auditório imaginário. Senhores, disse ele, tenho a honra de lhes apresentar um homem da época quaternária. Grandes sábios negaram a sua existência, outros, não menos grandes, afirmaram-na. O São Tomé da paleontologia, se aqui estivessem, tocar-lhe-iam e seriam forçados a reconhecer o seu erro. Sei bem que a ciência se deve pôr em guarda contra as descobertas deste gênero. Não ignoro a exploração que foi feita pelos Barnum e outros charlatães desse gênero dos homens fósseis. Conheço a história da rótula de Ajax, do pretenso corpo de Orestes encontrado pelos espartanos e do corpo de Astério, com um comprimento de 10 côvados de que fala Pausanias. Li os relatórios sobre o esqueleto de Trapani descoberto no século XIV e no qual queria reconhecer Polifemo, e a história do gigante desenterrado no século XVI nos arredores de Palermo. Também não ignoram, como eu, senhores, a análise feita junto de Lucerna em 1577 dessas célebres ossadas que o célebre médico Félix Plater declarava pertencerem a um gigante de 19 pés. Devorei os tratados de Cassânio e todas essas memórias, brochuras, discursos e contradiscursos pronunciados a propósito do esqueleto do rei dos Cimbros, Teutobacus, o invasor da Gália, desenterrado num areal do Delfinado em 1613. No século XVIII, eu teria combatido com Pierre Campet a existência dos homens anteriores a Adão de Schweitzer. Tive nas mãos o escrito chamado Gigant. Nesta altura, reapareceu o defeito do meu tio, que em público não conseguia pronunciar palavras difíceis. O escrito chamado Gigant, continuou. Não conseguia continuar. Gigantio. Impossível. A palavra difícil não queria sair.
Bem teriam rido em Johannium. Gigantosteologia! Acabou por dizer o professor Lidenbrock entre duas pragas. Depois, continuou animando-se. Sim, meus senhores, sei todas essas coisas. Sei também que Cuvier e Blumenbach reconheceram nessas ossadas simples ossos de mamute da época quaternária. Mas aqui a dúvida seria uma injúria à ciência. O cadáver está aqui. Podem vê-lo, tocar-lhe. Não se trata de um esqueleto, mas de um corpo intacto, conservado com objetivo unicamente antropológico. Eu não quis contradizer essa asserção. Se eu pudesse levá-lo numa solução de ácido sulfúrico, disse ainda o meu tio, faria desaparecer todas as partes terrosas e as conchas resplandecentes que lhe estão incrustadas. Mas falta-me esse precioso dissolvente. No entanto, tal como está, esse corpo contar-nos-á a sua própria história. Nessa altura, o professor pegou no cadáver fóssil e manobrou-o com a perícia de um exibidor de curiosidades. Como estão a ver, prosseguiu, não chega a ter 6 pés de altura e estamos, portanto, longe dos pretensos gigantes. Quanto à raça que pertence, é incontestavelmente caucasiana. É a raça branca, é a nossa. O crânio deste fóssil é regularmente ovoide, sem desenvolvimento exagerado das maçãs do rosto, sem projeção do maxilar. Não apresenta característica alguma desse prognatismo que modifica o ângulo facial. Meçam este ângulo. É quase de 90 graus, mas irei ainda mais longe no caminho das deduções e ousarei dizer que este exemplar humano pertence à família jafética, espalhada desde as Índias até a Europa Ocidental. Não sorriam, senhores! Ninguém sorria, mas o professor estava de tal modo habituado a ver sorrisos durante as suas sábias dissertações. Sim! Continuou com uma animação nova. Está aqui um homem fóssil e contemporâneo dos mastodontes, cujas ossadas enchem este anfiteatro. Mas dizer-lhes por que caminho ele aqui chegou, como as camadas onde ele estava escondido deslizaram até essa enorme cavidade do globo, é o que eu não poderei dizer. Sem dúvida, na época quaternária manifestaram-se perturbações consideráveis na crosta terrestre. O arrefecimento contínuo do globo provocou fendas, rupturas, quebras para onde resvalava provavelmente parte do terreno superior. Não me quero pronunciar, mas a verdade é que o homem aqui está rodeado de obras suas, estes machados, estes sílex talhados que constituíram a idade da pedra, e a não ser que ele tenha vindo aqui como eu, como turista, como pioneiro da ciência, não posso pôr em dúvida a autenticidade da sua antiga origem. O professor calou-se e eu aplaudi-o calorosamente. De resto, o meu tio tinha razão e outros mais sábios do que o sobrinho não teriam vontade de o refutar. Outro indício. Aquele corpo fossilizado não era o único do ossário imenso. Outros corpos se encontravam a cada passo no meio dessa poeira e o meu tio podia escolher o mais completo daqueles exemplares para convencer os incrédulos. Na verdade, era um espetáculo espantoso, o dessas gerações de homens e de animais confundidos naquele cemitério. Mas apresentava-se uma grave questão que nós não ousávamos resolver. Teriam aqueles seres deslizado até ali devido a uma convulsão do solo quando já estavam reduzidos a pó? Ou teriam vivido ali, nas margens do mar Lidenbrock, naquele mundo subterrâneo, sob um céu fictício, nascendo e morrendo como os habitantes da superfície? Até então, só os monstros marinhos, os peixes nos tinham surgido vivos. Vaguearia ainda algum homem dos abismos pelos areais desertos? Capítulo 39. Durante meia hora ainda, os nossos pés pisaram as camadas de ossadas. Prosseguíamos levados por uma ardente curiosidade. Que outras maravilhas encerraria aquela caverna? Que tesouros para a ciência! O meu olhar esperava todas as surpresas, o meu espírito todos os espantos. O areal à beira-mar desaparecera há muito atrás das colinas do ossário. O imprudente professor, preocupando-se pouco com a possibilidade de se perder, arrastava-me com ele. Avançávamos silenciosamente, banhados pelas ondas elétricas.
Por um fenômeno que eu não posso explicar, e graças à sua difusão então completa, a luz iluminava uniformemente as diversas faces dos objetos. O seu centro já não ficava num ponto determinado do espaço e não produzia nenhuma sombra. Poder-nos-íamos julgar em pleno meio-dia e em pleno verão, nas regiões equatoriais, sob os raios verticais do sol. O vapor desaparecera inteiramente. Os rochedos, as montanhas longínquas, algumas massas confusas de florestas afastadas tomavam um aspecto estranho sob a distribuição igual do fluido luminoso. Assemelhávamos-nos a essa fantástica personagem de Hoffmann que perdera sua sombra. Após uma marcha de 1 milha, surgiu a orla de uma imensa floresta, que já não era um desses bosques de cogumelos que existiam perto do Porto Grauben. Era a vegetação da época terciária em toda a sua magnificência. Grandes palmeiras, espécies hoje desaparecidas, soberbos teixos, pinheiros e ciprestes representavam a família das coníferas, estando ligadas entre si por lianas inextricáveis. Um tapete de musgo revestia o solo. Alguns riachos murmuravam sob essas árvores sem sombra. Nas suas margens cresciam fetos arbóreos semelhantes aos das terras quentes do globo habitado. Só a cor faltava a essas árvores, a esses arbustos e plantas, privados da luz vivificante do sol. Tudo se confundia num tom uniforme, acastanhado. As folhas não eram verdes, e as próprias flores, tão numerosas nessa época terciária, que as viu nascer, sem cores e sem perfume, pareciam feitas de papel e desbotadas pela ação da atmosfera. O meu tio Lidenbrock aventurou-se pelo meio dessas gigantescas árvores. Eu segui-o com uma certa apreensão. Visto que a natureza era ali pródiga em alimentação vegetal, por que não haveria também alguns temíveis mamíferos? Nas largas clareiras abertas pelas árvores, carcomidas pelo tempo, viam-se plantas leguminosas, aceríneas e 1000 outros arbustos comestíveis, apreciados pelos ruminantes de todos os períodos. Depois surgiam confundidas e misturadas árvores de todos os pontos do globo. O carvalho perto da palmeira, o eucalipto australiano apoiado ao pinheiro da Noruega, a bétula do norte juntando seus ramos aos dos cauris da Zelândia. Era caso para confundir a razão dos mais engenhosos classificadores da botânica terrestre. De repente, parei e segurei o meu tio. A luz difusa permitia ver os mínimos objetos nas profundezas da mata. Julgara ver... Não! Realmente, eu vira formas imensas agitarem-se sob as árvores. Com efeito, eram animais gigantescos, todo um rebanho de mastodontes, não já fósseis, mas vivos, e semelhantes àqueles cujos restos foram descobertos em 1801 nos pântanos de Ohio. Via esses grandes elefantes cujas trombas se agitavam sob as árvores como uma legião de serpentes. Ouvia o ruído das suas compridas defesas de marfim que embatiam nos velhos troncos. Os ramos estalavam e as folhas, arrancadas aos molhos, entravam rapidamente nas goelas desses monstros. Esse sonho em que eu vira renascer todo esse mundo dos tempos pré-históricos, das épocas terciária e quaternária, realizava-se finalmente. E nós estávamos ali, sozinhos, nas entranhas do globo, à mercê dos seus ferozes habitantes. O meu tio olhava. "Vamos!" disse de repente, agarrando-me num braço. "Para frente! Para frente!" "Não!" exclamava eu. "Não, não! Não temos armas! Que faríamos nós no meio desses gigantescos quadrúpedes? Venha, meu tio, venha! Nenhuma criatura humana pode enfrentar impunemente a cólera desses monstros." "Nenhuma criatura humana", respondeu meu tio, baixando a voz. "Enganaste, Axel! Olha, ali embaixo! Parece-me ver um ser vivo! Um ser semelhante a nós! Um homem!" Olhei, encolhendo os ombros, decidido a levar a incredulidade até os seus últimos limites. Mas foi preciso que eu me rendesse à evidência. Com efeito, a menos de 1/4 de milha, apoiado no tronco de um enorme caule, um ser humano, um proteu dessas regiões subterrâneas, um novo filho de Netuno, guardava aquele inumerável rebanho de mastodontes. "Imanis pecoris custos,
Imanioripse! Sim, Imanioripse! Não era já o ser fóssil cujo cadáver tínhamos encontrado no ossário. Era um gigante, capaz de dar ordens àqueles monstros. A sua estatura ultrapassava os 12 pés. A cabeça, grande como a de um búfalo, desaparecia no emaranhado de uma cabeleira hirsuta. Dir-se-ia uma verdadeira crina, semelhante à do elefante dos primeiros tempos. Segurava na mão um ramo enorme, digno bordão desse pastor antediluviano. Tínhamos ficado imóveis, estupefatos, mas podíamos ser vistos. Era necessário fugir. Venha, venha, dizia eu arrastando meu tio, que pela primeira vez se deixava conduzir. Um quarto de hora mais tarde, estávamos fora da vista desse temível inimigo. E agora que penso tranquilamente nisso, agora que a calma voltou ao meu espírito, que se passaram tantos meses sobre o estranho e sobrenatural encontro, que hei de pensar, em que hei de acreditar? Não, é impossível. Os nossos sentidos foram iludidos, os nossos olhos não viram o que viam. Nenhuma criatura humana habita as cavernas inferiores do globo, sem se preocupar com os habitantes da sua superfície, sem comunicação com eles. É insensato, profundamente insensato. Prefiro admitir a existência de algum animal cuja estrutura se aproxime da humana, de algum macaco das primeiras épocas geológicas, algum exemplar pré-histórico semelhante ao que o Sr. Lartet descobriu nas ossadas de Sansão. Mas aquele ultrapassava pela sua estatura todas as medidas dadas pela paleontologia moderna. Não importa, um macaco sim, um macaco, por inverossímil que pareça, mas um homem vivo, e com ele toda uma geração escondida nas entranhas da terra. Isso nunca! No entanto, tínhamos deixado a floresta clara e luminosa, mudos de espanto, sob o efeito de um assombro que quase raiava o embrutecimento. Corríamos, mesmo sem querer. Era uma verdadeira fuga, semelhante às perseguições que muitas vezes sentimos em certos pesadelos. Instintivamente, voltávamos ao Mar Lidenbrock, e não sei em que divagações o meu espírito se teria perdido se não fosse chamado para preocupações mais práticas. Se bem que eu tivesse a certeza de pisar um solo inteiramente virgem dos nossos passos, via de vez em quando rochedos que se assemelhavam aos de Porto Graupen. Isso confirmava, de resto, as indicações da bússola e o nosso regresso involuntário ao norte do Mar Lidenbrock. Era realmente de dar que pensar. Riachos e cascatas caíam a centenas das saliências das rochas. Julgava voltar a ver a camada de Surtarbrandur, o nosso fiel Hans Bach e a gruta onde eu tinha recuperado os sentidos. Depois, alguns passos mais adiante, a disposição dos contrafortes, o aparecimento de um riacho, o surpreendente perfil de um rochedo faziam renascer a dúvida. Falei ao meu tio da minha indecisão. Hesitou, como eu. Não podia reconhecer onde estava no meio daquele panorama uniforme. Evidentemente, disse-lhe eu, não voltamos exatamente ao nosso ponto de partida. A tempestade trouxe-nos mais para baixo e, seguindo a margem, chegaremos a Porto Graupen. Nesse caso, disse o meu tio, é inútil continuarmos essa exploração e o melhor é regressarmos à jangada. Mas não te estarás a enganar, Axel? É difícil pronunciarmos-nos, meu tio, pois todos os rochedos se assemelham. Julgo, no entanto, reconhecer o promontório junto do qual Hans construiu a embarcação. Devemos estar junto do pequeno porto, se é que não é aqui mesmo, acrescentei, examinando uma enseada que julguei reconhecer. Não, Axel. Encontraríamos pelo menos os nossos próprios rastros e não vejo nada... Mas eu vejo, exclamei, agarrando um objeto que brilhava na areia. O que é, então? Isto, respondi. E mostrei ao meu tio um punhal coberto de ferrugem que acabava de apanhar do chão. Tinhas trazido esta arma contigo? Perguntou ele. Eu? De maneira nenhuma, mas o tio... Não! Que eu saiba, respondeu o professor, nunca tive tal objeto. Isso é estranho. Não, é muito simples, Axel. Os islandeses têm às vezes armas destas e Hans, a quem ela deve pertencer, perdeu-a com certeza. Abanei a cabeça. Hans nunca havia tido aquele punhal em poder dele. Será então a arma de algum guerreiro antediluviano, exclamei, de um homem vivo, de um contemporâneo desse gigantesco pastor? Mas não
Não se trata de uma arma da Idade da Pedra, nem sequer da Idade do Bronze. Esta lâmina é de aço. O meu tio deteve-me nesse caminho para onde me arrastava nova divagação e com o seu tom frio disse-me: Acalma-te, Axel, e volta à razão. Este punhal é uma arma do século XVI, uma verdadeira adaga, daquelas que os gentis homens usavam à cintura para darem o golpe de misericórdia. É de origem espanhola e não pertence nem a mim, nem a ti, nem ao caçador, nem mesmo aos seres humanos que talvez vivam nas entranhas do globo. Atrever-se-á a dizer? Como vês, não se estragou assim a ser enterrada nas gargantas das pessoas. A sua lâmina está coberta por uma camada de ferrugem que não data nem de um dia, nem de um ano, nem de um século. O professor animava-se, segundo o seu hábito, deixando-se arrastar pela imaginação. Axel, continuou ele, estamos na via da grande descoberta. Esta lâmina ficou abandonada na areia durante 200 anos e enferrujou sobre os rochedos deste mar subterrâneo. Mas ela não veio sozinha, exclamei eu. Não se torceu por si só. Alguém nos precedeu. Sim, um homem. E esse homem? Esse homem gravou o seu nome com este punhal. Esse homem quis marcar mais uma vez com a sua mão o caminho do centro. Procuremos! Procuremos! E prodigiosamente interessados, começamos a caminhar ao longo da alta muralha, observando as mínimas fendas que poderiam ir dar a galerias. Chegamos assim a um local onde a margem se tornava mais estreita. O mar quase banhava a base dos contrafortes, deixando uma passagem de uma toesa ou menos. Entre os dois rochedos, via-se a entrada de um túnel escuro. Ali, sobre uma placa de granito, viam-se duas letras misteriosas e semi-apagadas, as duas iniciais do ousado e fantástico viajante. A.S. exclamou meu tio. Arne Saknussemm! Sempre Arne Saknussemm! Capítulo 40. Desde o início da viagem, que eu me tinha admirado com muitas coisas, devia achar-me ao abrigo de surpresas e couraçado contra qualquer assombro. No entanto, à vista das duas letras ali gravadas desde há 300 anos, permaneci num espanto próximo da estupidez. Não só a assinatura do sábio alquimista se lia sobre a rocha, mas ainda o estilete que a havia traçado se encontrava nas minhas mãos. A não ser que me mostrasse de uma má-fé a toda a prova, já não podia pôr em dúvida a existência do viajante e a realidade da sua viagem. Enquanto estas reflexões se agitavam em turbilhão na minha cabeça, o professor Lidenbrock deixava-se levar por um acesso um pouco ditirâmbico no local onde encontrara as iniciais de Arne Saknussemm. Maravilhoso gênio! Exclamava ele. Não esqueceste nada do que poderia abrir aos outros mortais o caminho do centro do globo? E os teus semelhantes podem encontrar rastros deixados pelos teus pés há 3 séculos, no fundo destes subterrâneos escuros. A outros olhares além dos teus reservaste a contemplação destas maravilhas. O teu nome, gravado de etapa em etapa, conduz direito ao seu fim o viajante suficientemente audacioso para te seguir. E no próprio centro do nosso planeta, encontrar-se-á ainda o teu nome escrito pela tua própria mão. Pois bem, também eu vou assinar o meu nome nesta última página de granito. Mas que agora, este cabo visto por ti perto deste mar descoberto, por ti seja chamado Cabo Saknussemm. Foi isto o que eu mais ou menos ouvi, e senti-me arrastado pelo entusiasmo que tais palavras emanavam. Um fogo interior reacendeu-se no meu peito. Esquecia tudo, os perigos da viagem e os do regresso. O que outros tinham feito, eu queria fazê-lo também, e nada do que era humano me parecia impossível. Para frente! Para frente! Exclamei. Corria para a escura galeria quando o professor me deteve, e ele, o homem de impulsos, aconselhou-me paciência e sangue frio. Vamos primeiro ter com Hans, disse, e trazemos a jangada para aqui. Obedeci a essa ordem, um pouco aborrecido, e desci para os rochedos da margem. Sabe, meu tio, disse eu enquanto caminhávamos,
Que até aqui temos sido singularmente servidos pelas circunstâncias? Achas, Axel? Sem dúvida. Abençoada tempestade que nos trouxe para aqui, quando o bom tempo nos teria afastado. Suponha por momentos que a nossa proa, a proa de uma jangada, tivesse chegado às margens meridionais do mar Lidenbrock. Que teria sucedido? O nome de Saknussemm não teria surgido aos nossos olhos e agora estaríamos abandonados numa praia sem saída. Sim, Axel. Há qualquer coisa de providencial no fato de, navegando para sul, termos voltado precisamente para norte e para o Cabo Saknussemm. Devo dizer que é mais do que espantoso e há aí qualquer coisa cuja explicação me escapa em absoluto. Que importa? Não se devem explicar os fatos, mas aproveitá-los. Sem dúvida, meu rapaz, Mas vamos retomar os caminhos do norte, passar pelas regiões setentrionais da Europa, da Suécia, da Sibéria, que sei eu, em vez de nos metermos sob os desertos da África ou sob as ondas do oceano. Sim, Axel, tens razão, e tudo corre agora pelo melhor. Vamos abandonar este mar horizontal que não podia conduzir a nada. Vamos descer sempre e sempre. Sabes que para chegar ao centro do globo temos de percorrer apenas 1.500 léguas. Exclamei eu. Nem merece a pena falar isso. A caminho, a caminho. Estes discursos insensatos ainda duravam quando chegamos junto do caçador. Estava tudo preparado para uma partida imediata. Todos os volumes estavam amarrados à jangada. Entramos todos nela e com a vela içada, Hans dirigiu-se seguindo a costa para o Cabo Saknussemm. Contudo, o vento não era favorável àquele gênero de embarcação. Assim, em muitos sítios, era preciso avançar com a ajuda dos paus ferrados. Muitas vezes, os rochedos, dispostos à flor da água, forçavam-nos a fazer desvios bastante grandes. Por fim, após 3 horas de navegação, isto é, por volta das 6 horas da tarde, atingimos um local apropriado para o desembarque. Saltei para a terra, seguido do meu tio e do islandês. Aquela travessia não me tinha acalmado. Pelo contrário, cheguei até a propor que queimássemos os nossos navios para cortarmos a retirada, mas o meu tio opôs-se. Achei-o extraordinariamente calmo. Pelo menos, disse eu, partamos sem perda de um instante. Sim, meu rapaz, mas antes examinemos esta nova galena para sabermos se é preciso preparar as nossas escadas. O meu tio pôs o seu aparelho de Ruhmkorff em atividade. A jangada, presa à margem, foi deixada sozinha. De resto, a abertura da galeria ficava apenas a 20 passos dali, e o nosso pequeno grupo, com Hans à frente, dirigiu-se para o local sem demora. O orifício, mais ou menos circular, apresentava um diâmetro de cerca de 5 pés. O túnel, sombrio, era talhado na rocha viva e estava polido pelas matérias eruptivas aos quais dava outrora passagem. A sua parte inferior chegava ao solo, de modo que se podia lá entrar sem qualquer dificuldade. Seguíamos um plano quase horizontal quando, ao fim de 6 passos, a nossa marcha foi interrompida pela interposição de um enorme bloco. «Maldita rocha!» exclamei com cólera, vendo-me subitamente detido por um obstáculo intransponível. Bem procuramos à esquerda e à direita, em cima e embaixo, mas não existia qualquer passagem, bifurcação alguma. Senti um vivo desapontamento e não quis admitir a realidade do obstáculo. Baixei-me, espreitei por baixo dos rochedos, nenhum interstício. Por cima, a mesma barreira de granito. Hans fez incidir a luz da lanterna sobre todos os pontos da parede, mas esta não oferecia nenhuma solução de continuidade. Tínhamos de renunciar a qualquer esperança de passar. Sentei-me no chão. O meu tio andava de um lado para o outro sem parar. «Mas então como procedeu Saknussemm?» perguntei eu. «Sim», disse o meu tio. «Não terá ele sido detido por este bloco de pedra?» Não, repliquei com vivacidade. Este rochedo deve ter sido atirado para aqui devido a qualquer sacudidela, ou por um desses fenômenos magnéticos que agitam a crosta terrestre, fechando bruscamente a passagem. Muitos anos se passaram entre o regresso de Saknussemm e a queda deste bloco.
Não é evidente que esta galeria serviu outrora de caminho às lavas e que então as matérias eruptivas circulavam livremente por aqui? Veja, há fendas recentes no teto de granito. É feito de bocados enormes de pedra, como se a mão de algum gigante tivesse trabalhado nessa subestrutura. Mas um dia, o impulso foi mais forte e esse bloco deslizou até o solo, obstruindo a passagem. Trata-se de um obstáculo acidental que Saknussemm não encontrou. E se não conseguirmos ultrapassá-lo, não somos dignos de chegar ao centro da Terra. Era assim que eu falava. A alma do professor tinha passado inteiramente para mim. O gênio das descobertas inspirava-me. Esquecia o passado e desdenhava o futuro. Não existia mais nada para mim à superfície deste esferoide, no centro do qual eu me tinha embrenhado, nem as cidades, nem os campos, nem Hamburgo, nem Königstrasse, nem a minha pobre Grauben, que me devia julgar perdido para sempre nas entranhas da terra. Pois bem, Disse o meu tio, vamos abrir caminho a pá, a picareta. é demasiadamente duro para a picareta, exclamei eu. Então servimos-nos das pás. É muito grande para a pá, Mas, pois bem, a pólvora. Minemos o rochedo e façamos saltar o obstáculo. pólvora! Sim, trata-se apenas de quebrar um rochedo, Mãos à obra, Hans! exclamou meu tio. O islandês voltou à jangada e trouxe uma picareta, de que se serviu para abrir um buraco de mina. Não era trabalho fácil. Tratava-se de fazer uma abertura bastante considerável para conter 50 libras de algodão pólvora, cujo poder explosivo é 4 vezes maior do que o da pólvora para canhão. Eu estava numa prodigiosa sobrecitação de espírito. Enquanto Hans trabalhava, eu ajudava ativamente meu tio a preparar uma comprida mecha, feita com pólvora molhada e metida numa bainha de pano. Passaremos, dizia eu. Passaremos! Repetia meu tio. À meia-noite, o nosso trabalho de mineiro ficou inteiramente concluído. A carga de algodão pólvora encontrava-se metida na cavidade e a mecha, seguindo ao longo da galeria, chegava ao exterior. Bastava agora uma fagulha para pôr aquele formidável engenho em atividade. Amanhã! Disse o professor. Tive de me resignar a esperar ainda 6 longas horas. Capítulo 41. O dia seguinte, quinta-feira, 27 de agosto, foi uma data célebre nessa viagem subterrestre. Não me lembro dela sem que o meu coração bata mais apressadamente. A partir desse momento, a nossa razão, o nosso julgamento das coisas, o nosso engenho, deixaram de ter voz ativa e nós tornamo-nos joguete dos fenômenos da Terra. Às 6 horas estávamos a pé. Tinha chegado a altura de abrir passagem através da crosta de granito. Solicitei a honra de ser eu a acender a mecha. Feito isto, devia juntar-me aos meus companheiros na jangada, que não fora descarregada. Depois, dirigir-nos-íamos para o largo para fugirmos aos perigos da explosão, que podiam não se concentrar no interior do maciço. A mecha devia arder durante 10 minutos, segundo os nossos cálculos, antes de atingir o algodão pólvora. Eu tinha, portanto, o tempo suficiente para atingir a jangada. Preparei-me para desempenhar o meu papel, não sem uma certa emoção. Depois de uma refeição rápida, o meu tio e o caçador embarcaram, enquanto eu fiquei na margem. Vai, meu rapaz, disse o meu tio, e volta imediatamente para junto de nós. Esteja tranquilo, respondi, que eu não me distraio pelo caminho. Dirigi-me imediatamente para o orifício da galeria. Acendi a lanterna e agarrei na extremidade da mecha. O professor tinha o seu cronômetro na mão. Estás pronto? Gritou-me ele. Estou pronto! Fogo, meu rapaz! Mergulhei rapidamente a mecha na chama, deixei-a crepitar e voltei para a margem, correndo. Embarca! Disse o meu tio. E partamos! Hans, com um vigoroso impulso, impeliu-nos para o mar. A jangada afastou-se umas 20 toesas. Era um momento palpitante. O professor seguia o ponteiro do cronômetro. Ainda 5 minutos, dizia ele. 4, 3.
O meu pulso batia aceleradamente. Ainda 2. 1. Esboroem-se, montanhas de granito! Que se passou, então? Creio que nem ouvi o ruído da detonação, mas a forma dos rochedos modificou-se subitamente. Abriram-se como um cortinado. Vi um insondável abismo abrir-se na margem. O mar, tomado de vertigem, transformou-se numa vaga enorme, sobre a qual a jangada se ergueu perpendicularmente. Fomos os 3 derrubados. Em menos de 1 segundo, mergulhamos na mais completa obscuridade. Depois, senti o apoio líquido faltar, não aos meus pés, mas à jangada. Julguei que se precipitava no abismo, mas não sucedeu tal coisa. Quis dirigir a palavra ao meu tio, mas o rugido das águas não permitia que ele me ouvisse. Apesar das trevas, da emoção, do ruído e da surpresa, creio ter compreendido o que se passava. Para além do rochedo que acabava de saltar, havia um abismo. A explosão provocara uma espécie de tremor de terra naquele solo cortado por fendas, e tendo-se aberto o abismo, o mar, transformado em torrente, arrastava-nos com ele. Senti-me perdido. 1 hora, 2 horas, que sei eu, passaram-se assim. Agarrávamo-nos uns aos outros com força para não sermos atirados para fora da jangada. Quando ela batia na muralha, produziam-se choques de extrema violência. No entanto, esses choques eram raros e eu concluía que a galeria se ia alargando consideravelmente. Era, sem dúvida, o caminho seguido por Saknussemm, mas em vez de o descermos sozinhos, tínhamos, com a nossa imprudência, arrastado o mar conosco. Estas ideias, como se pode compreender, tinham se apresentado ao meu espírito de uma forma obscura e vaga. Dificilmente eu as associava durante essa vertiginosa corrida que se assemelhava a uma queda. A julgar pelo ar que fustigava o rosto, a velocidade que levávamos devia ultrapassar a dos comboios mais rápidos. Acender uma tocha naquelas condições tornava-se impossível e o nosso último aparelho elétrico fora quebrado no momento da explosão. Fiquei, portanto, muito surpreendido ao ver uma luz brilhar subitamente junto de mim. O rosto calmo de Hans iluminou-se. O hábil caçador conseguira acender a lanterna, apesar de a sua chama ser vacilante, a ameaçar apagar-se lançou alguma claridade naquela assustadora escuridão. A galeria era larga. Não me enganara ao pensar que seria assim. A luz, insuficiente, não nos permitia ver as 2 paredes ao mesmo tempo. As águas que nos transportavam ultrapassavam em velocidade os maiores rápidos da América. A sua superfície parecia formada por uma quantidade de flechas líquidas, lançadas com extrema violência. Não consigo descrever as minhas impressões com uma comparação mais justa. A jangada, apanhada por certos redemoinhos, corria por vezes rodopiando. Quando se aproximava das paredes da galeria, eu projetava sobre elas a luz da lanterna e podia apreciar a sua velocidade ao ver as saliências da rocha transformarem-se em traços contínuos, de tal maneira que parecíamos encerrados numa rede de linhas movediças. Calculei que a nossa velocidade devia atingir 30 léguas por hora. Eu e o meu tio olhávamos com ar assombrado, agarrados ao que restava do mastro, pois no momento da catástrofe este tinha se partido. Íamos deitados de barriga para baixo para não sermos sufocados pela rapidez de um movimento que nenhuma força humana poderia travar. Entretanto, as horas iam passando. A situação não mudava, mas um incidente veio complicá-la ainda mais. Ao procurar por um pouco de ordem no carregamento, vi que a maior parte dos objetos embarcados tinha desaparecido no momento de explosão, quando o mar nos assaltava tão violentamente. Quis saber exatamente de que recursos dispunhamos e, de lanterna na mão, comecei as minhas pesquisas. Dos nossos instrumentos, restavam apenas a bússola e o cronômetro. As escadas de corda estavam reduzidas a um pedaço de cabo enrolado em volta de um bocado de mastro. Nem uma pá, nem uma picareta, nem um martelo e, infelicidade irreparável, tínhamos víveres apenas para um dia. Procurei nos interstícios da jangada, nas mínimas fendas formadas pela junção das vigas. Nada,
As nossas provisões consistiam unicamente em alguns bocados de carne seca e poucos biscoitos. Olhei para tudo com ar estupidificado. Não queria compreender. E, no entanto, com que perigo me preocupava? Mesmo que os víveres fossem suficientes para meses, para anos até, como iríamos sair dos abismos para que nos arrastava aquela irresistível torrente? Para que recear as torturas da fome quando a morte nos ameaçava sob outras formas? Teríamos ao menos tempo de morrer de inanição? No entanto, por uma inexplicável bizarria da imaginação, eu esquecia o perigo imediato e pensava nas ameaças do futuro que me surgiam em todo o seu horror. De resto, talvez pudéssemos escapar aos furores da torrente e voltar à superfície do globo. Como? Ignoro-o. Onde? Que importa? Uma oportunidade em 1000 é sempre uma oportunidade, ao passo que a morte pela fome não nos deixava qualquer esperança, por mais pequena que fosse. Tive a ideia de dizer tudo isso a meu tio, mostrar-lhe a que estado estávamos reduzidos e fazer um cálculo exato do tempo que nos restava de vida. Mas tive a coragem de me calar. Queria que ele mantivesse todo o seu sangue frio. Nesse momento, a luz da lanterna baixou a pouco e pouco e apagou-se inteiramente. A mecha ardera até ao fim. A escuridão voltou a ser absoluta. Não podia pensar em dissipar aquelas trevas absolutas. Restava ainda uma tocha, mas não conseguia manter-se acesa. Então, como uma criança, fechei os olhos para não ver toda aquela escuridão. Após um lapso de tempo bastante longo, a velocidade da nossa corrida redobrou. Apercebi-me disso pela impressão do ar sobre a minha cara. A inclinação das águas tornava-se excessiva. Creio que já não deslizávamos, caíamos. Tinha a impressão de que era uma queda quase vertical. As mãos do meu tio e de Hans, agarradas aos meus braços, seguravam-me com vigor. De súbito, após um tempo inapreciável, senti como que um choque. A jangada não embatera num corpo duro. Detivera-se subitamente na sua queda. Uma tromba de água, uma imensa coluna líquida bateu-se sobre a sua superfície. Senti-me sufocado, afogava-me. No entanto, essa súbita inundação não durou. Em poucos segundos, encontrei-me ao ar livre, que aspirava a plenos pulmões. O meu tio e Hans apertavam-me os braços até quase os partir, e a jangada levava-nos ainda aos 3. Capítulo 42. Suponho que deviam ser então 10 horas da noite. O primeiro dos meus sentidos que funcionou após esse último assalto foi o da audição. Ouvi quase imediatamente, pois foi verdadeiramente uma coisa audível o silêncio que se fez na galeria, a suceder-se aos rugidos que a longas horas enchiam os meus ouvidos. Finalmente, as palavras do meu tio chegaram-me aos ouvidos como um murmúrio. Estamos a subir! Que quer dizer? Perguntei. Estamos a subir! Estamos a subir! Estendi o braço, toquei na muralha. A minha mão ficou ensanguentada. Subíamos com extrema velocidade. A tocha! A tocha! Exclamou o professor. Hans, com grande dificuldade, conseguiu acender uma tocha e a chama, apesar do movimento ascensional, lançou claridade bastante para iluminar toda a cena. Era o que eu pensava, disse o meu tio. Estamos num poço estreito que não tem 4 toesas de diâmetro. A água, chegada do fundo do abismo, retoma o seu nível e nós subimos com ela. Ignoro-o, mas é preciso estarmos prontos para tudo. Subimos a uma velocidade que avalio em 2 toesas por segundo, ou mais de 3,5 léguas por hora. A esta velocidade avançamos muito. Sim, se nada nos deter e se este poço tiver uma saída, mas se ele estiver tapado, se o ar se comprimir a pouco e pouco sob a pressão da coluna de água, então estamos prestes a ser esmagados. Axel, disse o meu tio com uma grande calma. A situação é quase desesperada, mas existem algumas possibilidades de salvação, e são essas que eu examino. Se podemos perecer a cada instante, também podemos ser salvos. Devemos estar, portanto, preparados para aproveitar todas as circunstâncias. Mas que podemos fazer?
reparar as nossas forças comendo. Ao ouvir estas palavras, olhei para o meu tio assombrado. O que eu não tinha querido dizer era preciso confessá-lo agora. Comer? Repeti eu. Sim, e sem demora. O professor acrescentou algumas palavras em dinamarquês. Hans abanou a cabeça. O quê? Exclamou meu tio. As nossas provisões perderam-se? Sim, eis o que resta dos nossos víveres, um pedaço de carne para os 3. O meu tio olhava-me sem querer compreender as minhas palavras. Acha que ainda podemos salvar-nos? Perguntei. A minha pergunta não obteve resposta. Passou-se 1 hora. Comecei a sentir uma fome violenta. Os meus companheiros sofriam também e nenhum de nós ousava tocar naquele miserável resto de alimento. Entretanto, subíamos sempre com rapidez. Por vezes, o ar cortava-nos a respiração como aos aeronautas, cuja ascensão é rápida demais. Mas estes sentem um frio proporcional à medida que se elevam nas camadas atmosféricas, e nós sofríamos um efeito absolutamente contrário. O calor aumentava de um modo inquietante e deveria atingir nesse momento 40 graus. Que significava semelhante alteração? Até então, os fatos tinham dado razão às teorias de Dave e de Lidenbrock. As condições especiais das rochas refratárias, de eletricidade, de magnetismo tinham modificado as leis gerais da natureza, proporcionando-nos uma temperatura moderada, pois a teoria do calor central continuava a ser, a meus olhos, a única explicável. Íamos voltar a um meio onde esses fenômenos se realizavam em todo o seu rigor e no qual o calor reduzia as rochas a um estado de fusão? Receava-o e disse-o ao professor. Se não formos esmagados ou afogados, se não morrermos de fome, resta-nos sempre a possibilidade de sermos queimados vivos. Contentou-se em erguer os ombros e recaiu nas suas reflexões. Passou-se 1 hora e, excetuando um ligeiro aumento de temperatura, nenhum incidente alterou a situação. Por fim, o meu tio quebrou o silêncio. Vejamos, disse. Temos de tomar uma decisão. Tomar uma decisão? Repliquei eu. Sim, é preciso reparar as nossas forças. Se tentarmos, poupando este resto de alimento, prolongar a nossa existência por algumas horas, estaremos fracos até ao fim. Sim, um fim que não se fará esperar. Pois bem, pode ser que se apresente uma possibilidade de salvação, que seja necessário entrar em ação e onde iremos buscar forças se estivermos enfraquecidos pela inanição? Sim, meu tio, e uma vez devorado este pedaço de carne, que sucederá? Nada, Axel, nada. Mas achas que te alimentarás mais se o comeres com o olhar? E estás a fazer raciocínios de um homem sem vontade? De um ser sem energia? Então o tio não desespera? Exclamei com irritação. Não! Replicou firmemente o professor. O quê? Ainda acredita numa possibilidade de salvação? Sim, certamente que sim. E enquanto seu coração bater, enquanto a sua carne palpitar, não admito que um ser dotado de vontade tenha em si lugar para o desespero. Que palavras! O homem que as pronunciava em tal circunstância era certamente de uma têmpera pouco comum. Enfim, disse eu, que pretende fazer? Comer o resto dos alimentos até a última migalha e reparar as nossas forças perdidas. Esta refeição será a última, é verdade, mas pelo menos, em vez de estarmos esgotados, teremos voltado a ser homens. Pois bem, devoremos, exclamei eu. O meu tio pegou num pedaço de carne e nos poucos biscoitos que se salvaram do naufrágio, dividiu-os em 3 porções iguais e distribuiu-as. Isso dava cerca de 1 libra de alimentos para cada um. O professor comeu avidamente, com uma espécie de impulso febril. Eu, sem prazer, apesar da fome, quase com fastio. Hans tranquilamente, moderadamente, mastigando sem ruído pequenos pedaços, saboreando-os com a calma de um homem que as preocupações do futuro não inquietam. Tinha, procurando bem, encontrado um cantil semi-cheio de genebra. Ofereceu-no-lo e esse benfazejo licor teve o condão de nos reanimar um pouco. Fortraflig! Disse Hans, bebendo por sua vez. Excelente! Ripostou meu tio. Senti renascer em mim
tênues esperanças. Mas a nossa última refeição estava a terminar. Eram então 5 horas da manhã. O homem é feito de tal maneira que a sua saúde é um efeito puramente negativo. Uma vez satisfeita a necessidade de comer, dificilmente se imagina os horrores da fome. É preciso senti-los para os compreender. Assim, saindo de um longo jejum, alguns bocados de carne e biscoitos triunfaram das nossas dores passadas. No entanto, depois dessa refeição, cada um de nós se deixou levar pelas suas reflexões. Em que pensaria Hans, esse homem do extremo ocidente que dominava a resignação fatalista dos orientais? Por meu lado, os meus pensamentos eram feitos apenas de recordações, e essas levavam-me à superfície do globo, que eu desejaria nunca ter deixado. A casa de Koningstrasse, a minha pobre Grauben e a boa Marta passaram como visões perante os meus olhos, e por entre os rugidos lúgubres que corriam através do maciço, eu julgava surpreender os ruídos das cidades da superfície. Porém, o meu tio, sempre entregue às suas ideias, examinava de tocha na mão a natureza dos terrenos. Procurava reconhecer a sua situação pela observação das camadas sobrepostas. Esse cálculo apenas podia ser aproximado, mas um sábio é sempre um sábio quando consegue conservar o seu sangue frio, e certamente que o professor Lidenbrock tinha essa qualidade num grau pouco comum. Ouvi-o murmurar palavras da ciência geológica. Compreendi-as e interessei-me, apesar de tudo, por esse estudo supremo. Granito eruptivo, dizia ele. Estamos ainda na época primitiva, mas subimos. Quem sabe? Quem sabe? Ele continuava a esperar. Apalpava com as mãos a parede vertical e alguns instantes mais tarde voltava a dizer: Gneiss! Micachistos! Bom, estamos a chegar aos terrenos da época de transição e então... Que queria dizer o professor? Poderia medir a espessura da crosta terrestre suspensa sobre a nossa cabeça? Teria qualquer meio de fazer esse cálculo? Não. Faltava-lhe o manômetro e nenhuma estimativa poderia substituí-lo. No entanto, a temperatura aumentava numa forte proporção e eu sentia-me a transpirar no meio daquela atmosfera escaldante. Só podia compará-la com o calor irradiado pelos fornos de uma fundição na altura de maior aquecimento. A pouco e pouco, Hans, meu tio e eu fôramos forçados a tirar as nossas roupas, primeiro os casacos e depois os coletes. A mais pequena peça de vestuário tornava-se causa de mal-estar, para não dizer de sofrimento. Estaremos a subir para algum núcleo incandescente? Perguntei no momento em que o calor redobrava. Não! Respondeu meu tio. É impossível! Impossível! No entanto, retorqui apalpando a muralha, esta parede está escaldante. No momento em que pronunciei estas palavras, toquei-ao de leve com a mão na água e retirei-a rapidamente. A água está a ferver! Gritei. Dessa vez, o professor respondeu apenas com um gesto de cólera. Então um terror invencível se apoderou do meu cérebro e não o deixou mais. Tinha a sensação de uma catástrofe próxima, e uma catástrofe tal que nem a mais poderosa imaginação poderia concebê-la. Uma ideia, primeiro vaga e incerta, ia se transformando a pouco e pouco em certeza no meu espírito. Repelia, mas ela voltava com obstinação. Não ousava formulá-la. No entanto, algumas observações involuntárias determinaram a minha convicção. À claridade trêmula da tocha, observei movimentos desordenados nas camadas graníticas. Era evidente que se ia produzir um fenômeno em que interviria a eletricidade. Aquele calor excessivo, aquela água a ferver, quis observar a bússola. Estava enlouquecida. Capítulo 43. Sim, enlouquecida. O ponteiro saltava de um polo para o outro, com sacudidelas bruscas, percorrendo todos os pontos do mostrador e girando como se estivesse tomado de vertigens. Sabia bem que, segundo as teorias mais verossímeis, a crosta mineral do globo nunca se encontra num repouso absoluto.
As modificações trazidas pela decomposição das matérias internas, a agitação proveniente das grandes correntes líquidas e a ação do magnetismo tendem a agitá-la incessantemente, mesmo quando os seres disseminados à sua superfície não suspeitam da sua agitação. Esse fenômeno não me teria, portanto, assustado, ou pelo menos não teria feito nascer no meu espírito uma ideia tão terrível. Porém, outros fatos, certos pormenores sui generis, não me enganaram durante muito tempo. As detonações multiplicavam-se com uma assustadora intensidade. Eu só podia compará-las com o ruído que fariam uma série de carros rapidamente arrastados pelo pavimento. Era um trovejar contínuo. Além disso, a bússola enlouquecida, sacudida pelos fenômenos elétricos, confirmava o meu raciocínio. A crosta mineral ameaçava romper-se, os maciços graníticos juntarem-se, a fenda tapar-se, o vácuo encher-se, e nós, pobres átomos, íamos ser esmagados nesse formidável aperto. Meu tio! Exclamei, estamos perdidos! Que novo temor é esse? Perguntou-me ele com uma calma surpreendente. Que tens? Que tenho? Observe estas muralhas que se agitam, este maciço que se desloca, este calor tórrido, esta água fervente, estes vapores que se adensam, este ponteiro louco, todos estes indícios de um tremor de terra. O meu tio abanou suavemente a cabeça. Um tremor de terra? Sim. Meu rapaz, creio que tu te enganas. O quê? Não conhece os sintomas? De um tremor de terra? Não, espero melhor do que isso. Que quer dizer? Espero uma erupção, Axel. Uma erupção? Disse eu. Estamos na chaminé de um vulcão em atividade? Também assim eu creio, disse o professor sorrindo. E é o que de melhor nos pode suceder. O que de melhor nos pode suceder? Teria o meu tio enlouquecido? Que significavam aquelas palavras? Por que aquela calma e aquele sorriso? Como? Exclamei. Estamos apanhados por uma erupção. A fatalidade pôs-nos no caminho das lavas incandescentes, das rochas em fogo, das águas ferventes e de todas as matérias eruptivas. Vamos ser expelidos, vomitados, espetorados nos ares, misturados com rochas, com uma chuva de cinzas e de escórias, num turbilhão de chamas. E é isso que de melhor nos pode suceder? Sim! Respondeu o professor, olhando-me por cima dos óculos. E é a única possibilidade que temos de regressar à superfície da Terra. Não falo das 1000 ideias que se cruzaram rapidamente no meu cérebro. O meu tio tinha razão, absolutamente razão. Nunca ele me pareceu nem mais audacioso, nem mais convencido do que naquele momento em que esperava com calma as possibilidades de uma erupção. Entretanto, continuávamos sempre a subir. A noite passou-se nesse movimento ascensional. Os ruídos circundantes redobravam. Sentia-me quase sufocado. Julgava que a minha última hora havia soado, e, no entanto, a imaginação é tão estranha que me entregava uma pesquisa infantil. Mas eu suportava os meus pensamentos, não os dominava. Era evidente que éramos impelidos por um fenômeno eruptivo. Sob a jangada havia água a ferver, e debaixo dessa água toda uma massa de lava, um agregado de rochas que no cimo da cratera se dispersaria em todos os sentidos. Estávamos, portanto, na chaminé de um vulcão. Não restavam dúvidas a esse respeito. No entanto, desta feita, em vez do Sneffels, vulcão extinto, tratava-se de um vulcão em plena atividade. Perguntava a mim próprio qual seria a montanha e em que parte do mundo iríamos ser lançados. Que era nas regiões setentrionais não restavam dúvidas. Antes de haver enlouquecido, a bússola nunca tivera variações. Desde o cabo Sagnussen, tínhamos sido trazidos diretamente para o norte durante centenas de léguas. Ora, teríamos nós voltado para a Islândia? Estaríamos a ser expelidos pelo Hekla ou por qualquer dos outros montes ignívomos da ilha? Num raio de 500 léguas para o oeste, eu não via nesse paralelo senão os vulcões mal conhecidos da costa noroeste da América. A leste só existia um, no 80º grau de latitude, o Esk, na ilha de Jan Mayen,
próximo do Spitzberg. É certo que as crateras não faltavam e eram suficientemente espaçosas para vomitarem um exército inteiro. Mas qual delas nos estaria a servir de saída é que eu procurava adivinhar. Perto da manhã, o movimento de ascensão acelerou-se. Se o calor aumentou, em vez de diminuir nas imediações da superfície do globo, era devido a uma influência vulcânica. O nosso gênero de locomoção não podia deixar dúvidas no meu espírito. Uma força enorme, uma força de várias centenas de atmosferas, produzidas pelos vapores acumulados no seio da Terra, impelia-nos irresistivelmente. Mas a que perigo sem conta nos ia expor? Em breve, reflexos fulvos penetraram na galeria vertical que se alargava. Vi à direita e à esquerda corredores profundos, semelhantes a imensos túneis, donde se escapavam vapores espessos. Línguas de chamas, crepitando, lambiam as paredes. Veja, veja, meu tio! Exclamei. Então, são chamas sulfurosas! Nada mais natural numa erupção. E se nos envolvem? Não nos envolverão. E se nós sufocarmos? Não sufocaremos. A galeria alarga-se e, se for preciso, abandonaremos a jangada para nos abrigarmos em qualquer fenda. E a água? A água que está a subir? Já não há água, Axel, mas sim uma espécie de massa de lavas que nos está a erguer com ela até ao orifício da cratera. A coluna líquida havia efetivamente desaparecido para dar lugar a matérias eruptivas bastante densas e ferventes. A temperatura tornava-se insustentável e um termômetro exposto a essa atmosfera teria marcado mais de 70 graus. O suor inundava-me. Se não fosse a rapidez da subida, nós teríamos certamente sufocado. Entretanto, o professor não deu seguimento à sua proposta de abandonarmos a jangada e fez bem. Aquelas vigas mal juntas ofereciam ainda uma superfície sólida, um ponto de apoio que nos teria faltado em qualquer outro sítio. Por volta das 8 horas da manhã, deu-se outro incidente pela primeira vez. O movimento ascensional parou de repente. A jangada ficou absolutamente imóvel. Que é isto? Perguntei, sacudido por aquela paragem súbita como por um choque. Uma paragem, respondeu meu tio. Será a erupção que se acalma? Espero bem que não. Levantei-me. Tentei ver à minha volta. Talvez a jangada, detida por uma saliência da rocha, opusesse uma resistência momentânea à massa eruptiva. Nesse caso, era preciso soltá-la o mais depressa possível. Não era nada disso. A coluna de cinzas, de escórias e pedras deixara de subir. Estará a erupção a parar? Perguntei. Ah! Exclamou meu tio. Receias isso, meu rapaz. Mas tranquiliza-te. Este momento de calma não poderá prolongar-se. Já dura há 5 minutos e dentro em pouco recomeçaremos a subida para o orifício da cratera. Falando assim, o professor não cessava de consultar o seu cronômetro e devia continuar a ter razão nos seus prognósticos. Em breve, e durante 2 ou 3 minutos, a jangada retomou os seus movimentos rápidos e desordenados e parou de novo. Bem, disse o meu tio vendo as horas, dentro de 10 minutos recomeçará a subir. 10 minutos? Sim, estamos num vulcão cuja erupção é intermitente. Deixa-nos respirar com ele. Nada mais verdadeiro. No minuto indicado, fomos de novo impelidos com extrema rapidez. Era preciso agarrarmos-nos às vigas para não sermos atirados para fora da jangada. Depois, o impulso parou. Desde então, tenho refletido nesse singular fenômeno sem encontrar uma explicação satisfatória. Todavia, parece-me evidente que nós não ocupávamos a chaminé central do vulcão, mas sim uma conduta acessória, onde se fazia sentir um efeito de retrocesso. Quantas vezes se reproduziu essa manobra, não saberei dizê-lo. Tudo o que posso afirmar é que de cada vez que os movimentos recomeçavam, éramos lançados com uma força crescente e como impelidos por um verdadeiro projétil. Durante os momentos de paragem, sufocava-se. Nos de projeção, o ar, escaldante, cortava-nos a respiração.
Pensei subitamente na voluptuosidade de me encontrar subitamente nas regiões hiperbóreas com um frio de 30 graus abaixo de zero. A minha imaginação, sobreexcitada, passeava-se pelas planícies de neve das regiões árticas e aspirava pelo momento em que pudesse rebolar-me pelos tapetes gelados do polo. A pouco e pouco, de resto, a minha cabeça constantemente sacudida ficou esvaída. Sem os braços de Hans, mais de uma vez teria partido o crânio contra a parede de granito. Assim, não conservei qualquer recordação precisa sobre o que se passou durante as horas seguintes. Tenho a sensação confusa de ter ouvido detonações seguidas, da agitação do maciço, do movimento giratório que se apoderara da jangada, que vogou sobre as ondas de lavas no meio de uma chuva de cinzas. As chamas crepitantes envolveram-na. Um furacão que parecia sair de um imenso ventilador ativava os fogos subterrâneos. Uma última vez, a cara de Hans me surgiu num reflexo de incêndio e tive a sensação dos condenados amarrados à bala de um canhão, no momento em que o tiro parte e lhes dispersa os membros pelos ares. Capítulo 44. Quando voltei a abrir os olhos, senti-me agarrado pela cintura pela mão vigorosa do guia. Com a outra mão, ele segurava o meu tio. Eu não estava gravemente ferido, mas quebrado por imenso cansaço. Vi-me deitado na encosta de uma montanha, a 2 passos de um abismo em que o mínimo movimento me teria precipitado. Hans salvara-me da morte enquanto eu rolava pela encosta da cratera. Onde estamos nós? Perguntou meu tio, que me pareceu muito irritado por ter voltado à superfície. O caçador encolheu os ombros em sinal de ignorância. Na Islândia? Perguntei eu. Nej, respondeu Hans. como não? Exclamou o professor. Hans está enganado, disse eu, soerguendo-me. Após as inúmeras surpresas daquela viagem, outras ainda nos estavam reservadas. Esperava ver um monte coberto de neves eternas, no meio dos áridos desertos das regiões setentrionais, sob os pálidos raios de um céu polar, para além das latitudes mais elevadas. E, contrariamente a todas essas previsões, o meu tio, o islandês e eu, estávamos estendidos a meio da encosta de uma montanha calcinada pelos ardores do sol, que nos devorava com o seu calor. Eu não queria acreditar no que via, mas as queimaduras que sentia no corpo não me permitiam ter dúvidas. Tínhamos saído da cratera seminus e o astro radioso, ao qual nada pedíamos há 2 meses, mostrou-se pródigo de luz e de calor, lançando sobre nós uma esplêndida irradiação. Quando os meus olhos se habituaram àquele brilho, a que já não estavam acostumados, empreguei-os em retificar os erros da minha imaginação. Pelo menos queria estar no Spitzberg e não estava com disposição de desistir facilmente dessa ideia. O professor fora o primeiro a falar e dissera: Com efeito, isso não se parece nada com a Islândia. Será a ilha de Jan Mayen? Perguntei eu. Também não, meu rapaz. Não estamos num vulcão do norte com as suas colinas de granito e a sua carapaça de neve? No entanto... Olha, Axel, olha! Por cima das nossas cabeças, quanto muito a uns 500 pés, abria-se a cratera de um vulcão por onde saía de quarto em quarto de hora, com uma forte detonação, uma alta coluna de chamas misturada com pedras, cinzas e lavas. Sentia as convulsões da montanha, que respirava à maneira das baleias, deitando de tempos a tempos fogo e ar pelas suas enormes crateras. Mais abaixo, nas encostas bastante inclinadas, as toalhas de matérias eruptivas estendiam-se até uma profundidade de 700 ou 800 pés, o que dava ao vulcão uma altura total não superior a 300 toesas. A sua base desaparecia no meio de um verdadeiro cesto de verdejantes árvores, entre as quais se distinguiam as oliveiras, as figueiras e as vinhas carregadas de cachos vermelhos. Tinha de concordar que não era nada o aspecto das regiões árticas. Quando o olhar passava para além desse recinto verdejante, perdia-se rapidamente nas águas de um mar admirável ou de um lago,
que fazia dessa terra encantada uma ilha de apenas algumas léguas de perímetro. A levante via-se um pequeno porto, precedido por algumas casas, e no qual navios de um modelo especial se balouçavam sobre as ondulações das ondas azuis. Mais adiante, grupos de ilhéus saíam da planície líquida, tão numerosos que se assemelhavam a um vasto formigueiro. Em direção ao poente, as costas afastadas arredondavam-se no horizonte. Numas perfilavam-se montanhas azuis de uma configuração harmoniosa. Noutras, mais longínquas, via-se um cone extraordinariamente elevado, no cimo do qual se agitava um penacho de fumo. Para norte, uma imensa extensão de água cintilava sob os raios solares, deixando ver aqui e ali a extremidade de um mastro ou a convexidade de uma vela inchada pelo vento. O imprevisto de tal espetáculo centuplicava ainda sua prodigiosa beleza. Onde estamos nós? Onde estamos nós? Repetia eu a meia voz. Hans fechava os olhos com indiferença e o meu tio olhava sem compreender. Seja esta montanha qual for, disse o professor, está aqui um pouco de calor. As explosões não cessam e não merece a pena termos saído de uma erupção para apanharmos com um bocado de rocha na cabeça. Vamos descer para sabermos onde estamos. De resto, estou morto de fome e de sede. Decididamente, meu tio não era um espírito contemplativo. Por meu lado, esquecendo a fome, a sede e as fadigas, teria ficado ali durante longas horas ainda. Mas era preciso seguir os meus companheiros. As encostas do vulcão tinham um grande declive e nós rolávamos por vezes pelo meio das cinzas, evitando os rios de lava que se estendiam como serpentes de fogo. Enquanto descíamos, eu ia falando com volubilidade, pois a minha imaginação encontrava-se cheia demais para não se abrir em palavras. Estamos na Ásia, exclamava eu, nas costas da Índia, nas Ilhas Malásias, em plena Oceania. Atravessamos metade do globo e viemos ter aos antípodas da Europa. Mas a bússola? Interrogava o meu tio. Sim, a bússola, dizia eu com ar embaraçado. Se acreditarmos nela, seguimos sempre para norte. Terá então mentido? Mentido? A não ser que isto seja o Polo Norte. O polo não, mas havia ali um fato inexplicável. Não sabia que pensar. Entretanto, íamos nos aproximando daquela verdura que tanto prazer dava aos olhos. A fome atormentava-me e a sede também. Felizmente, após 2 horas de marcha, um campo encantador surgiu perante os nossos olhos, inteiramente coberto de oliveiras, de romazeiras e de vinhas, que tinham aspecto de pertencer a toda a gente. De resto, nós não estávamos em condições de esperar para saber a quem pertenciam. Que prazer comprimir aqueles saborosos frutos entre os nossos lábios e morder as uvas dos grandes cachos dessas vinhas vermelhas. Ali perto, no meio da erva, à sombra deliciosa das árvores, descobri uma fonte de água fresca, onde a nossa cara e as nossas mãos mergulharam voluptuosamente. Enquanto cada um de nós se abandonava assim às doçuras do descanso, apareceu uma criança entre 2 grupos de oliveiras. Era um pobrezinho, miseravelmente vestido, com um ar enfermiço e ao qual a nossa presença pareceu assustar muito. Com efeito, seminus, com as barbas crescidas, nós tínhamos muito mau aspecto, e a não ser que se tratasse de um país de ladrões, a nossa aparência era de molde a assustar os seus habitantes. No momento em que o garoto ia fugir, Hans correu atrás dele e apanhou-o, apesar dos seus gritos e pontapés. O meu tio começou por tranquilizá-lo o melhor que pôde e perguntou em bom alemão: Qual é o nome desta montanha, meu amiguinho? A criança não respondeu. Bem, disse o meu tio, não estamos na Alemanha. E voltou a fazer a mesma pergunta em inglês. A criança também não respondeu. Eu sentia-me muito intrigado. Será ele mudo? Exclamou o professor, que, muito orgulhoso por ser poliglota, voltou a formular a mesma pergunta em francês. O mesmo silêncio por parte da criança. Bem, experimentemos o italiano, disse o meu tio e perguntou nessa língua. Dove noi siamo? Sim,
Onde estamos nós? Repetia eu com impaciência. A criança continuou a não responder. Ah, não queres falar? Exclamou meu tio, que começava a sentir-se impaciente, puxando as orelhas do garoto. Come se noma questa isola? Stromboli, respondeu o pequeno pastor, que se escapou das mãos de Hans e correu para a planície pelo meio das oliveiras. Nós já não pensávamos nele. O Stromboli, que efeito produziu na minha imaginação esse nome inesperado? Estávamos em pleno Mediterrâneo, no meio do arquipélago eólico de mitológica memória, na antiga Strongyle, onde Eolo segurava a corrente dos ventos e das tempestades. E aquelas montanhas azuis que se arredondavam no levante eram os montes da Calábria. E aquele vulcão que se erguia sobre os montes, nos horizontes do sul, era o Etna, o feroz Etna. Stromboli, Stromboli, repetia eu. O meu tio acompanhava-me com gestos e com palavras. Parecíamos cantar em coro. Ah, que viagem! Que maravilhosa viagem! Entrando por um vulcão, tínhamos saído por outro, e esse outro estava situado a mais de 1.200 léguas dos Sneffels, desse árido país da Islândia, nos confins do mundo. Os acasos dessa expedição tinham nos atirado para uma das mais harmoniosas regiões da Terra. Tínhamos abandonado a região das neves eternas e chegado às da verdura infinita. Havíamos deixado sobre as nossas cabeças o nevoeiro acinzentado das zonas geladas e encontrávamos o céu azul da Sicília. Após uma refeição deliciosa composta de frutos e de água fresca, pusemo-nos de novo a caminho para chegarmos ao porto de Stromboli. Dizer como tínhamos chegado à ilha não nos pareceu prudente. O espírito supersticioso dos italianos não deixaria de ver em nós demônios vomitados do seio dos infernos. Foi preciso, portanto, resignarmos-nos a passar por humildes náufragos. Era menos glorioso, mas mais seguro. Enquanto caminhávamos, ouvi o meu tio murmurar. Mas a bússola que marcava o norte, como explicar esse fato? Acho que não vale a pena explicá-lo, disse eu com ar desdenhoso. É mais fácil. Essa agora! Um professor do Johannel que não encontrasse a razão de um fenômeno cósmico seria uma vergonha! Falando assim, o meu tio seminu, com a faixa de cabedal em redor dos rins e erguendo os óculos sobre o nariz, voltou a ser o terrível professor de mineralogia. 1 hora depois de termos deixado o maciço de oliveiras, chegávamos ao porto de San Vincenzo, onde Hans reclamou o pagamento da sua 13ª semana de serviço. Importância que lhe foi paga acompanhada de calorosos apertos de mão. Nesse instante, se não partilhava a nossa emoção, bem natural, o nosso guia teve pelo menos um gesto expansivo extraordinário. Com as pontas dos dedos, apertou ligeiramente as nossas mãos e sorriu. Capítulo 45. Eis a conclusão de uma narrativa na qual as pessoas habituadas a não se admirarem com coisa alguma se recusarão a acreditar. Mas eu já estou antecipadamente couraçado contra a incredulidade humana. Fomos recebidos pelos pescadores de Stromboli com todos os respeitos devidos a náufragos. Deram-nos vestuário e víveres. Após 48 horas de espera, a 31 de agosto, um pequeno speronare conduziu-nos a Messina, onde alguns dias de repouso nos refizeram das nossas fadigas. Segunda-feira, 4 de setembro, embarcamos a bordo do Voltume, um dos barcos correios das empresas de transportes imperiais da França, e 3 dias mais tarde desembarcávamos em Marsella, tendo apenas uma única preocupação no espírito: a nossa maldita bússola. Esse fato inexplicável não deixava de me preocupar seriamente. No dia 9 de setembro, à noite, chegávamos a Hamburgo. Renuncio a descrever aqui o espanto da boa Marta e a alegria da linda Grauben. Agora que és um herói, já não precisas de me deixar mais, Axel, disse-me a minha querida noiva. Olhei-a, ela chorava, sorrindo. Deixo que imaginem se o regresso do professor fez sensação em Hamburgo.
Graças às indiscrições de Marta, a notícia da sua partida para o centro da Terra tinha se espalhado por todo o mundo. Não queriam acreditar em tal e, vendo-o voltar ainda, acreditaram menos. No entanto, a presença de Hans e diversas informações chegadas da Islândia modificaram a pouco e pouco a opinião pública. Então, o meu tio tornou-se um grande homem, e eu, sobrinho de um grande homem, o que já é qualquer coisa. Hamburgo deu uma festa em nossa honra. No Johanneum teve lugar uma sessão pública em que o professor fez a narrativa da sua expedição, omitindo apenas os fatos relativos à bússola. Nesse mesmo dia, foi colocar nos arquivos da cidade o documento de Saknussemm e exprimiu a sua grande pena por as circunstâncias, mais fortes do que a sua vontade, não lhe terem permitido seguir até ao centro da terra os rastros do viajante islandês. Foi modesto na sua glória e a sua reputação aumentou. Tantas honras deviam necessariamente suscitar invejas. Assim foi, e como as suas teorias, baseadas em fatos, contradiziam as da ciência sobre a questão do calor central, manteve através da pena e da palavra discussões com sábios de todos os países. Por meu lado, não posso admitir a sua teoria do arrefecimento terrestre. Apesar daquilo que vi, creio e acreditarei sempre no calor central, mas confesso que certas circunstâncias, ainda mal definidas, podem modificar essa lei sob a ação de fenômenos naturais. No momento em que essas questões eram palpitantes, o meu tio sentia um verdadeiro desgosto. Hans, apesar das suas instâncias, quisera deixar Hamburgo. O homem ao qual devíamos tudo não quis deixar-nos pagar-lhe a nossa dívida para com ele. Apoderou-se dele a nostalgia da Islândia. Farval, Disse-nos um dia, e com essa simples palavra de adeus, partiu para Reykjavik, onde felizmente chegou bem. Nós tínhamos-nos dedicado singularmente ao nosso corajoso caçador de Eideirs. Nunca o esquecerão aqueles a quem ele salvou a vida, e certamente não morrerei sem o ter voltado a ver uma última vez. Para concluir, devo acrescentar que esta viagem ao centro da Terra fez enorme sensação em todo o mundo. Foi traduzida e publicada em todas as línguas. Os jornais mais acreditados publicaram os seus principais episódios, que foram comentados, discutidos, atacados e apoiados com igual convicção, tanto no campo dos crentes como no dos incrédulos. Coisa rara, o meu tio gozou em vida toda a glória adquirida, e o Sr. Barnum chegou a falar-lhe em o exibir por alto preço nos Estados da União. Mas um aborrecimento, digamos mesmo um tormento, infiltrava-se no meio de toda a sua glória. Havia um fato que continuava inexplicável para ele, o da bússola. Para um sábio, como ele era, tal fenômeno toma-se um verdadeiro suplício para a inteligência. Pois bem, o céu permitiria que o meu tio fosse completamente feliz. Um dia, ao arrumar uma coleção de minerais no seu gabinete, encontrei essa famosa bússola e comecei a observá-la. Há 6 meses que ali estava, a um canto, sem desconfiar das arrelias que causava. De repente, qual não foi o meu espanto? Soltei um grito. O professor acorreu. que foi? Perguntou. A bússola. E então? O ponteiro dela indica o sul e não o norte. Que dizes tu? Veja, os seus polos estão trocados. Trocados? O meu tio olhou, comparou e fez estremecer a casa com um salto soberbo. A luz iluminara simultaneamente o seu espírito e o meu. Então, Exclamou logo que conseguiu falar. depois da nossa chegada ao Cabo Saknussemm, o ponteiro desta maldita bússola marcava o sul e não o norte? Evidentemente. Então o nosso engano está explicado. Mas que fenômeno terá podido produzir a alteração dos polos? Nada mais simples. Explica-te, meu rapaz. Durante a tempestade no Mar Lidenbrock, a bola de fogo que magnetizava a jangada tinha muito simplesmente desorientado a nossa bússola. Ah! Exclamou o professor, rindo às gargalhadas. Foi então uma partida da eletricidade? A partir desse dia, o meu tio foi o mais feliz dos sábios, e eu o mais feliz dos homens, pois a minha linda Grauben,
abdicando da sua posição de pupila, tomou o seu lugar na casinha de Koningstrasse, na sua dupla qualidade de sobrinha e de esposa. Inútil será dizer que o seu tio foi o ilustre professor Otto Lidenbrock, membro correspondente de todas as sociedades científicas, geográficas e mineralógicas das 5 partes do mundo. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.